Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. Começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Registrado. E é com B de bola, B de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Bandeirantes. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Hoje uma jornada mais do que especial. É um jogo final, é um jogo decisivo. Hoje, quinta-feira, 27 de março de 2025. Vamos conhecer o campeão paulista deste ano. De um lado, Corinthians, de outro lado, Palmeiras. Um duelo de muita história, de muita tradição, de muita rivalidade. É o derby paulistano que define o campeão paulista de 2025. Hoje, na casa do Timão, na Arena de Itaquera, o Corinthians com a vantagem. Afinal de contas, na ida venceu o Palmeiras, se jogando no Allianz Parque pelo placar de 1-0. Joga por um empate para voltar a soltar o grito de campeão, o que não ocorre desde 2019, quando neste mesmo estádio o Corinthians conquistou o título paulista em cima do São Paulo. Do outro lado, o Palmeiras, atual tricampeão, vai em busca do tetra inédito, mas para isso precisa vencer o Corinthians por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por 2 gols para conquistar o tetra. O Palmeiras que chega a mais uma final, a quarta consecutiva em busca, ou a quinta consecutiva em busca
de um título e sempre perdeu na primeira partida, pelo menos nos últimos 3 anos quando foi campeão. Porém, nas ocasiões, o Palmeiras jogou como mandante. Hoje, joga como visitante. Afinal de contas, o Corinthians, no decorrer da competição, teve a melhor campanha. Para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes em 85,7. Pelos aplicativos Band Play, TuneIn, Band Rádios, demais aplicativos, radios.net e também através do nosso youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Palpite, interaja conosco, deixe o seu recado e, é claro, no decorrer da transmissão a gente registra a sua participação. Marcou o Boles no Instagram, no @LeandroBoles, deixou o seu comentário no YouTube, a gente registra aqui na Rádio Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista, com a marca tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. É hoje o dia da alegria, seja para corintianos ou para palmeirenses, é decisão, só um terá o gostinho de levantar o troféu, de levantar o caneco de campeão paulista de 2025. Hoje na casa do Timão e o Corinthians com a vantagem. Aqui na Rádio Bandeirantes, a melhor transmissão do jogo, a melhor transmissão da decisão. A final que começa às 9h35 da noite desta quinta-feira. Em nome de Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. De Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Paulistão é Paulistão Sicredi. E o Sicredi cuida muito bem de seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. E Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre da Macaca. A Desktop foi eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse a desktop.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bambam. E futebol é comigo aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. É o timaço do Batistão entrando em campo para levar a emoção do futebol para você. O coração do corintiano bate mais forte, tendo a possibilidade de ver o seu time campeão, o que não ocorre há 6 anos. O coração do torcedor palmeirense, acostumado nos últimos anos a conquistar títulos, porém, sempre é bom vencer o rival. O gostinho é diferente. É isso que o torcedor do Verdão se apega. De um lado o Timão, do outro lado o Verdão. É o futebol da Rádio Bandeirantes nesta quinta-feira, com as últimas informações das equipes antes da bola começar a rolar. Começando o comandante, o time que tem a vantagem, o Corinthians. E hoje pode soltar o grito de campeão, a fiel torcida. Alô, alô, Vladimir Catarino, um grande e forte abraço e o seu destaque, Vladimir. Oi, Boles, boa noite pra você, uma ótima noite para o amigo ligado na Bandeirantes, torcedor do Corinthians confiante, afinal o time pode levantar uma taça, o que não acontece desde 2019. Há pouco o presidente Augusto Melo falou sobre a importância desta conquista se ela acontecer, e a expectativa muito grande, a torcida que vai mais uma vez lotar as dependências da Neoquímica Arena. O time tem uma novidade, apenas uma mudança na equipe titular com relação ao primeiro jogo da final. Recuperado de contusão, o Rodrigo Garro fez um treinamento intensivo durante a data FIFA, está pronto, vem para o jogo. É a novidade no lugar de Romero, no mais o mesmo time que começou a partida contra o Palmeiras em São Paulo, na casa do Verdão, e conta mais uma vez com a artilharia de Yuri Alberto. Principal destaque do Corinthians nesta temporada é o Timão, confiante no bom resultado e na conquista do título nesta noite. Boles. O torcedor do Corinthians não pensa em outra coisa a não ser conquistar o título, vencer o rival jogando na sua casa, o que não ocorre há 6 anos. Vamos para o outro lado, o time que quer estragar a festa e continuar empilhando títulos, com seu treinador Abel Ferreira, o português vitorioso que vai chegar hoje ao 11º título do comando técnico do Verdão. Como chega o Palmeiras, Vladimir? Vem com 2 mudanças, 2 novidades na equipe titular com relação à primeira partida. Marcos Rocha, que se machucou naquele jogo, tá fora. Mike é o titular na lateral direita. E no meio-campo, Richard Rios, poupado, foi pro banco, até porque teve 2 partidas fortes pela seleção da Colômbia na data FIFA. Aníbal Moreno vai ser o seu substituto.
O Palmeiras, que nos últimos anos tem quebrado retrospectos, né? Perde a primeira partida, mas leva o título. Confia mais uma vez nesta condição, mesmo agora jogando a segunda fora de casa, para levantar o troféu mais uma vez e chegar ao tetracampeonato do Campeonato Paulista. Boles. Os dois treinadores estrangeiros, o experiente Ramon Dias, que busca o primeiro título do comando técnico do Corinthians, o argentino Ramon Dias. Do outro lado, Abel Ferreira, o multicampeão português do time do Palmeiras. É o duelo de treinadores, de jogadores brasileiros, mas de muitos gringos, muitos jogadores de fora do Brasil nas duas equipes. Já 9h35, a bola rola, tem Corinthians e Palmeiras. A análise do jogo aqui na Bandeirantes será de Carlos Henrique, o bate pesado. Olá, CH, um grande e forte abraço para você, a sua expectativa para a decisão. Boa noite, CH. Boa noite. Olá, Boris, um grande abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Jogo gigante, né? Final realmente com muita rivalidade. O Corinthians tem uma vantagem significativa, joga em casa ao lado do seu torcedor. Do outro lado, o Palmeiras, copeiro, bem dirigido e com valores individuais que podem decidir pró-Palmeiras. De qualquer maneira, a análise é a seguinte: eu só espero que aconteça futebol, que os times joguem bola e a rivalidade, essa coisa toda, não é? Violência fique de lado, não é? Porque o jogo com toda certeza será muito técnico e eu espero que seja assim. Bolas. Já tem bola rolando para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas em 85,7 pelos aplicativos e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Registre a sua participação, vamos juntos e não esqueça de deixar o seu like. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E agora, o destaque do plantão Bandeirantes com as informações do mundo da bola. Alô, Edu Pinheiro. Um grande e forte abraço para você. Boa noite, Edu. Opa, meu querido amigo, aqui é o seu plantão, com muita honra, muita alegria. Um abraço, Boris, Catarino, CH, amigos da Bandeirantes. Eu tava vendo aqui, rapaz, a federação vai pagar 5 milhões pro campeão. 1.650.000 pro vice. Mahomes Depay, se for campeão, Corinthians campeão, o Corinthians tem que pagar quase tudo pra ele, rapaz. É o contrato, ele ganha. Se ele faz gol, ele ganha. Se assistência, ele ganha. Se é campeão, claro, ele ganha. Se ele for negociado, ele ganha. Tudo é amarrado, tudo. Tem patrocínio de tem patrocinador, tem tudo, rapaz. O contrato do homem é demais, hein? Vamos para o nosso Sem Dia com a Bola. Está terminando os estaduais, a Série A2. Sábado, vamos conhecer os dois que sobem pro Paulistão. Indaiatuba pegando fogo, briga para comprar ingresso. O Primavera bonito na fita. Os trabalhos técnicos Gil Kleber, Lucas Pessoa e Pedro Piscinato. Em Dia com a Bola. Bandeirantes. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Indaiatuba vai tremer sábado, 15 horas, jogo da volta, Primavera e Taubaté. Mas acontece que lá em Taubaté, o Primavera já venceu por 2-0. Agora na casa dele, que bonito o Primavera, grande campanha, melhor time da Série 2, hein? Merece muito subir. E no sábado, 17h30, na Arena Capivari, Capivariano e Ituano. Mas acontece que no primeiro jogo em Itu, o Capivariano ganhou de 1-0. Os dois que jogaram fora ganharam e agora jogam em casa com uma baita vantagem. O Primavera pode perder por diferença de um gol em casa. O Taubaté que sobe, pra você ter uma ideia. O Capivariano em casa joga pelo empate. Bom, é o seguinte, na Série A3 ficou decidido hoje, hein? A semifinal, atenção, alô Americana, alô Catarino, Rio Branco e Monte Azul, sábado, 15 horas. No Décio Vita, é jogo de ida, hein? Jogo já vale acesso, mas aqui é jogo de ida. Depois vai ter o jogo em Monte Azul. E 18 horas do sábado, nós teremos Sertãozinho e Marília em Sertãozinho. Depois, dia 4 de abril, sexta-feira, Marília e Sertãozinho, jogo da volta. Domingo, dia 6 de abril, 10 da matina, Monte Azul, Rio Branco, jogo da volta.
Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Alguns campeões estaduais já conhecemos aqui. Deu Flamengo, deu Atlético Mineiro, deu Avaí lá em Santa Catarina, Bahia do Rogério Ceni campeão, Internacional depois de muito tempo campeão gaúcho, CRB Alagoas, no Ceará deu Ceará. Olha, no Paranaense a final é sábado, em Ponta Grossa, 16 horas, Operário e Maringá. Em Maringá foi 2-2, o novo empate é pênalti. Quem vai ser o campeão do Paraná? Operário ou Maringá? Repito, o jogo final em Ponta Grossa, na casa do Operário. Lá em Goiânia, domingo a final, Serra Dourada, Vila Nova e Anápolis. O primeiro jogo em Anápolis, 2-0 para o Anápolis. O Anápolis pode perder por diferença de um gol. Que situação belíssima do Anápolis, hein? Vila e Anápolis, quem vai ser o campeão goiano? Lá em Pernambuco, é só dia 4. Na quarta-feira, semana que vem, dia 2 de abril, na Ilha do Retiro, Sport e Retrô, a grande final. No primeiro jogo, o Sport venceu por 3-2, tem uma baita vantagem. O Sport vai começar o Brasileirão final de semana. Sábado, São Paulo Sport, Cruzeiro e Mirassol, Grêmio e Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense, Juventude e Vitória, Flamengo Internacional, tudo isso no sábado. Domingo, Palmeiras e Botafogo, jogão. Vasco e Santos, Bahia e Corinthians. E na segunda-feira, Red Bull Bragantino e Ceará. Na Série B, vai começar somente dia 4 de abril, sexta da semana que vem. Goiás e Amazonas, Paysandu e Atlético Paranaense, Criciúma e Operário. Sábado, isso vai ser na sexta. Sábado, dia 5 de abril, Coritiba e Vila Nova, CRB e Chapecoense, América Mineiro e Botafogo de Ribeirão. No domingo, dia 6, Ferroviária que subiu e o Remo, Volta Redonda que subiu e Cuiabá, Avaí e Novo Horizontino. E na segunda, dia 7 de abril, Atlético Goianiense e o Atlético de São João del Rei, Minas Gerais. E a Série C vai começar entre 12 e 13 de abril. Dia 12 começa, tem dia 13, tem também Guarani e Maringá aqui, mas ainda não está definido o dia. E Figueirense e Ponte lá em Santa Catarina. Você aqui na Bandeiras ficou em dia com a bola. Está precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Lembram de poupar e confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento de poupançapremiadascred.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Leandro Boles. Tá registrado. Nós estamos de volta aqui no Futebol da Rádio Bandeirantes, para você ligado em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Está chegando a hora de conhecermos o campeão paulista de 2025. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, o Verdão tricampeão. Busca o tetra inédito, Corinthians o maior campeão com 30 títulos. Busca o 31º título. Corinthians que não é campeão de nenhuma competição desde 2019. Quer quebrar este jejum justamente em casa do seu maior rival. Corinthians e Palmeiras, já 9h35, a bola rola. Vamos já confirmar os times. Antes, Vladimir Catarino, com o auxílio das imagens, como é que está o estádio do Corinthians, a Neoquímica Arena. Situação de momento, hein, Vlad? Muita gente ainda chegando, viu, Leandro Boles? A expectativa de casa cheia mais uma vez, né? A casa aí de 45 a 47 mil torcedores, a expectativa muito grande. Torcedor vai chegando, uma festa, uma empolgação muito grande do torcedor corintiano. A gente ressalta sempre, né? Nunca é demais lembrar, é jogo de torcida única por determinação do Ministério Público, por isso apenas corintianos presentes ao estádio e em volta do estádio faixas, né, provocativas do torcedor do Corinthians, lembrando alguns fatos, né, alguns resultados positivos contra o Palmeiras, faz parte daquela estratégia da provocação. Boles. Você CH, este ato em relação a uma partida e outra, nós tivemos a primeira partida no domingo retrasado ainda, né? Depois nós tivemos aí uma situação envolvendo a pré-Libertadores, onde o Corinthians foi eliminado. E depois a data FIFA, onde evidentemente os jogos não foram realizados, os jogos domésticos. Isso é bom, é ruim, não muda absolutamente nada? Como é que você vê essa situação em CH? Tem os dois lados, mas na minha opinião é ruim, não é? Os times tiveram nas datas FIFA aí vários jogadores servindo cada uma a sua seleção, não é? Com certeza o Carrilho, não é? O Memphis Depay, o Martinez são jogadores que podem sentir no aspecto físico. Isso também serve para os jogadores que serviram as suas seleções, caso do Palmeiras. E tem o hiato, né? Você veja, por exemplo, hoje o Richard Rios vai ser poupado. É um jogador que, na minha opinião, é muito importante. Então, o hiato, essa distância de um jogo para outro é ruim, mas principalmente o que pega mesmo é essa história da data FIFA. É isso, o Timão que tem a melhor campanha neste Campeonato Paulista. Em 15 jogos são 11 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota na competição. Uma derrota sofrida para o São Paulo no estádio do Morumbis, ainda na primeira fase da competição. Já o Palmeiras tem uma derrota a mais, justamente para o Corinthians. O Palmeiras, que só jogou o Campeonato Paulista até aqui nesta temporada, são 15 jogos para o Verdão, com 8 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Vale lembrar que o Palmeiras se classificou apenas no finalzinho, né, do jogo contra o Mirassol na última rodada da primeira fase, quando acabou vencendo o Mirassol pelo placar de 3-2. A Ponte perdeu em casa para o Red Bull Bragantino e por isso acabou se classificando. Eliminou depois o São Bernardo 3-0 e o São Paulo por 1-0. Já o Corinthians terminou na primeira colocação do seu grupo e consequentemente a classificação geral. Acabou eliminando logo de cara o Mirassol e depois o Santos para chegar à grande decisão da competição. É o Corinthians que está
hoje com a vantagem, pode até empatar para ficar com o título paulista. Vamos confirmar os times porque já tem bola rolando. 9h35 na Neoquímica Arena. O Popular Itaquerão em São Paulo. Corinthians e Palmeiras. Vamos escalar os times aqui na Bandeirantes, na voz de Vladimir Catarino. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Dentro dos corações de milhões de torcedores em todo o Brasil e também pelo mundo, o Corinthians vem em busca do título, escalado pelo técnico Ramon Dias com Hugo Souza, é o goleiro capitão do time 1. 2 para Mateuzinho, 3 Félix Torres, 13 Gustavo Henrique, 26 Fabrício Andileri, 70 para José Martínez, 14 Ranielli, 19 André Carrillo, 8 Rodrigo Garro, 10 Memphis e 9 Yuri Alberto. É o timão de Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrício Andileri, José Martínez, Ranielli, André Carrillo e Rodrigo Garro, Memphis e Yuri Alberto. No banco, à disposição do Ramon, caso ele queira fazer as 5 alterações, vão estar Matheus Donelli, 32, André Ramalho, 5, Maicon, 7, Romero, 11, Matheus Bidu, 21, Kaká, 25, Breno Bidon, 27, Charles com a 35, Rian, 37, Thales Magno, 43, Igor Coronado, 77 e Alex Santana, 80. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do pré. Palmeiras vem a campo escalado pelo técnico Abel Ferreira, com Everton, goleiro, 21, 12 Mike, 13 Micael, 26 Murilo, 22 Piquerez, 5 para Aníbal Moreno, 32 Emiliano Martínez, 23 Rafael Veiga, 17 Facundo Torres, 41 Estevão, 9 Vitor Roque. O Verdão busca reverter aí a desvantagem e conquistar o tetracampeonato com Everton, Mike, Micael, Murilo e Piquerez, Moreno, Emiliano Martínez, Rafael Veiga, Facundo Torres, Estevão e Vitor Roque. No banco de reservas, Abel Ferreira tem à disposição Marcelo Lomba com a 14, Bruno Fux 3, Giai 4, Vanderlan meia dúzia, Felipe Anderson 7, Richard Rios 8, Luigi 31, Naves 34, Thales 39, Alan 40, Flaco Lopes 42 e Benedetti 43. Arbitragem do jogo. Apita Matheus Delgado Candansan. Ele vai ter como assistente na bandeira 1 a Neuza Inês Bach, bandeira 2 Danilo Ricardo Simão Maniz, quarto árbitro é João Vitor Gobi e no VAR Daiane Muniz. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Amigos da Bandeirantes, torcedores de Corinthians e Palmeiras, eu espero assistir um grande jogo de futebol. Mas antes eu quero falar da festa que está sendo feita pela organização, pela federação. Não é? São drones, né, iluminando os céus. Está lá a Sicredi, Paulistão, a taça agora está sendo mostrada. Um negócio fantástico, fantástico, não é? Uma festa lindíssima. Aliás, a Federação Paulista, ela tem primor na organização e também nessa festa bonita que é o jogo final, né?
O Corinthians tem uma vantagem significativa, na minha opinião, jogar por um empate em casa contra um adversário do peso do Palmeiras é uma vantagem significativa. Nada que o Palmeiras não possa reverter. É absolutamente possível que o Palmeiras reverta a situação. É um jogo igual. O Corinthians tem o cansaço contra ele. Eu não sei se o Garro vai estar 100% na sua condição física. E o Palmeiras coloca em campo nenhum jogador duvidoso na parte física. Tanto é que o Richard Rios está no banco de reservas. Vai depender da estratégia, vai depender da situação de evolução do time, da intensidade dos dois, tanto de Corinthians como de Palmeiras. Eu já dei meu palpite. Eu acho que o Palmeiras ganha no tempo normal. E aí deu um palpite até falando que o Palmeiras leva nos pênaltis, mas eu peguei aqui, Boles, Catarino e ouvintes, uma estatística de pênaltis defendidos pelos dois goleiros e o Hugo Souza dá uma goleada no Everton. De qualquer maneira, vamos aguardar. Eu só desejo que seja um grande jogo e que o juizão do jogo, o Matheus Candansan, tenha personalidade para apitar essa partida, porque vai ser um jogo extremamente nervoso, Boles. Não tenha dúvida alguma, de fato, né? O Everton tem mais experiência, goleiro de seleção brasileira, tanto é que foi convocado mais uma vez pelo técnico Dorival. E o Hugo Souza realmente é mais jovem, mas é um pegador de pênaltis, não tenha dúvida alguma. Aliás, ele conquistou a torcida do Corinthians quando ele ajudou na classificação do Timão em uma das fases do ano passado na Sul-Americana, quando o Corinthians eliminou o Red Bull Bragantino nesse mesmo estádio. Ele pegou 3 pênaltis na ocasião e ali caiu nos braços do torcedor do Corinthians, que ainda estava desconfiado pós saída do gigante Cássio, né? Cássio que por muito tempo permaneceu como titular, muitos títulos conquistados com a camisa do Corinthians e de fato ali Hugo Souza conquistou o coração da fiel torcida. Mas do outro lado tem um goleiro experiente que é o Everton e a decisão realmente pode ir para os pênaltis. Para que isso ocorra, o Palmeiras precisa vencer, independentemente do placar por um gol de diferença. 1-0, 2-1, 3-2, 10-9, levará a decisão para os pênaltis. Muito bem, o hino nacional já foi executado, os jogadores acabam se cumprimentando nesse momento no fair play. Até ali tá tudo tranquilo, né? Todo mundo se cumprimentando. O árbitro jovem, o Matheus Delgado Candansan, que aliás, o primeiro derby que ele apitou foi exatamente o primeiro clássico, com 23 anos, foi o Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Nós estávamos juntos naquela ocasião, Vladimir, em uma outra emissora. Com apenas 23 anos, ele apitou aquele derby. Confesso que eu não me recordo o resultado do jogo. E um detalhe em relação à cabine do VAR, tem um patrocinador dos árbitros, que era aquele chocolate que em breve a gente vai ganhar. Aqui a nossa equipe ganha sempre na Páscoa. Chegando, hein? E a cabine do VAR, ela está toda decorada por ovos de Páscoa. Eu não sei se são ovos de verdade, muito provavelmente são, né? Então se o árbitro demorar, o cara vai lá, abre o ovo de Páscoa e consequentemente acaba saboreando o ovo de Páscoa, só para deixar como registro, viu, Lati? Isso, a questão psicológica, Boles, foi abordada pelos dois treinadores nas entrevistas pré-jogo, né? Tanto o Abel Ferreira quanto o Ramon Dias. O Abel Ferreira citou a questão psicológica, dizendo que o time dele, time do Palmeiras, não deve ser um time afobado, né? Não pode confundir aí velocidade com pressa e desespero. E o Ramon Dias, técnico do Corinthians, afirmou também que a questão psicológica vai pesar para o Corinthians não sentar literalmente em cima da vantagem, né? Ele afirmou que não vai jogar pelo empate, ele quer que o Corinthians jogue em busca da vitória, porque assim vai ter, segundo as suas palavras, o Palmeiras longe da área defendida pelo Hugo Souza. Do Cássio, o Cássio tá ali, o sósia dele tá ali na arquibancada, ó, tá vendo ali? Mas já tá meio fora de lugar, né? Apareceu o sósia do Cássio na arquibancada. Tá fora de estádio, aí tá no lugar errado o sósia do Cássio. Olha aqui pelo YouTube o José Arthur, Patrícia Santos, Eduardo José, meu amigo João Paulo Formaggio já deixou o seu like, Andréia Mantovani é corintianíssima, mas ela disse que hoje vai torcer pro Palmeiras. Não entendi. Mas como assim? Às vezes é o torcedor, né? Eu não vou torcer pro meu time, tô torcendo no fundo, mas às vezes eu vou colocar que eu torço por outro time. Às vezes dá azar dizer que eu torço para esse time. Enfim, coisas do torcedor. Os dois capitães, Hugo Souza, o capitão do time do Corinthians, que em caso do título vai levantar o troféu, e do outro lado, Rafael Veiga,
hoje capitão do time do Palmeiras. E no gramado esteve há pouco Edilson Capetinha, Marcelinho Carioca, Rodriguinho e Jadson, né, jogadores corintianos, entrando com a imagem de São Jorge, que é aí o padroeiro do time do Corinthians. Muito bem, já tem bola rolando, é a grande decisão do Campeonato Paulista. A final na Arena de Itaquera, que volta a receber a final do Campeonato Paulista. Foi assim em 2019, quando o Timão foi campeão para cima do São Paulo. Em 2020, estávamos na pandemia, a final foi na casa do Palmeiras, o Verdão dos pênaltis ganhou do Corinthians. Em 2021, o São Paulo, também no período da pandemia, ficou com o título. Acabou o São Paulo vencendo o time do Palmeiras pelo placar de 2-0. Depois, 22, 23 e 24, o Palmeiras levantou o caneco, jogando a última partida em casa. Foi assim em 2022, diante da equipe do São Paulo, 23 contra o Água Santa e no ano de 2024 contra o Santos Futebol Clube. Boa sorte para o jovem árbitro Matheus Candançan, 12 jogos apitados, 57 cartões amarelos mostrados nesse Campeonato Paulista, 4 cartões vermelhos, todo mundo de olho no árbitro. Primeiro jogo foi comandado pelo Rafael Klaus, nós não tivemos nenhum tipo de problema, só que ainda com resquícios do que havia ocorrido na semifinal entre Palmeiras e São Paulo. Aliás, a federação, na segunda ou na terça-feira, né, informou que realmente houve um equívoco por parte da arbitragem que trabalhou naquele jogo, depois de muito tempo, né? Como se isso fosse resolver alguma coisa. É como um pedido de desculpas meio que envergonhado, né? Muito bem, vai rolar a bola, vai começar a decisão, vamos juntos para mais uma decisão do futebol paulista. Para você ligado em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Nada supera a emoção e o imediatismo do futebol do rádio. Hoje, ou Corinthians ou Palmeiras, uma das duas grandes torcidas do futebol do Brasil vai soltar o grito de campeão. O minuto de silêncio vai ser respeitado neste momento na Neoquímica Arena, que é claro, como esperado, recebe um grande público. A Arena de Itaquera praticamente tomada, não há espaço para mais ninguém. A bola vai rolar e a saída com o time do Corinthians. Timão com uniforme tradicional, a camisa preta no degradê, começando no branco, terminando no preto, calção preto e meia branca. Do outro lado do Palmeiras com uniforme tradicional, a camisa verde, verde de tanta história, calção branco e meia verde. Vai rolar a bola, vai começar a grande decisão do futebol paulista e do Paulistão Sicredi 2025. À direita o time do Corinthians, à esquerda o time do Palmeiras. No agregado está 1-0, o Corinthians está na frente, venceu a ida. Vai rolar a bola em Itaquera, é a grande decisão do futebol paulista. Nesta quinta-feira, dia 27 de março, vamos conhecer o campeão paulista de 2025. Frente a frente, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, é o Timão contra o Verdão. Vai rolar a bola em Itaquera. Matheus Candançan vai receber a autorização do quarto árbitro para determinar o início do jogo. Saída com o time do Corinthians. Vai rolar agora, neste momento, a bola. Apita o árbitro. A bola rolando, começa a decisão do Campeonato Paulista 2025. E é com Bid Bola, Bid Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas. Vamos ser juntos, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo, tem Corinthians e Palmeiras. Tem hoje o campeão paulista de 2025. E o Corinthians tenta o primeiro ataque com Memphis. Ele levanta a bola, foi para dividir a sobra para Garro. Garro de cabeça para Carrilho. Ajeita a bola para Angilieri. Na ponta, Memphis para Garro de 3 dedos para Memphis. Chega lá atrás para fazer o corte, Murilo. Com o pé direito, levanta a bola para o campo de ataque. Chega Mateuzinho de cabeça. Devolve para o campo de ataque para Carrilho. Chega para fazer o corte, Veiga. A bola sobra para Mateuzinho. Mateuzinho abre na direita para Yuri Alberto. Recolhe, domina, pede, recebe por dentro. Martínez domina por o time do Corinthians para Carrilho. Ele recolhe, domina, chega Vitor Roque na marcação, tenta roubar, recua para Félix Torres, que com o pé direito, mais atrás ainda para Hugo Souza. É o comecinho da decisão, é clássico paulista, história, tradição e rivalidade para você ligado na Rádio Bandeirantes. Domina o peruano Carrilho, ele sai da ponta, vem para meia, parou, prendeu, ele pensou no campo defensivo, marca a distância o time do Palmeiras com Estevão. Abertura aqui para a esquerda para Angileri, ele recolhe, domina com a canhota, tenta o lançamento, passe errado, domina do caminho, faz o corte, Mike, ajeita, domina por o time do Palmeiras, se chega até o meio campo, faz o break, parou, prendeu, olhou, pensou, dá uma esfriada, volta a bola para Murilo. Murilo tem Mikael, sinaliza o Mikael, ele empurra do outro lado para Piquerez. Tenta o primeiro ataque, o time do Palmeiras no primeiro ataque do jogo, bola curtinha para Facundo Torres. Devolveu a bola, passou pelo Piquerez, voltou para Mikael na quarta zaga. Mikael por dentro para Emiliano Martínez. É o time do Palmeiras quem
tem a posse de bola no campo defensivo. Palmeiras não tem escolha, precisa marcar e não sofrer para levar a decisão para os pênaltis. 2 gols de diferença dá o tetracampeonato para o Palmeiras. O Timão joga por um empate para conquistar o título. Bola para Micael, chegamos a 2 minutos da decisão, 0-0. Emiliano Martins para Aníbal Moreno, fez o passe na meia, carrega a bola, Vitor Roque pro Verdão, se mandou Facundo Torres, ele bota na frente, caiu, reclama de falta, o árbitro vai seguir, na sequência ele marca a primeira falta do Aníbal Moreno para cima do Raniel, e o time do Palmeiras reclama porque queria a primeira falta no jogo a favor do Verdão. E o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, reclama, né? E é uma preocupação, o árbitro tem que ter pulso firme, até porque tende a ser bastante nervoso o jogo. Boles. Rocha Autopeças há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. Pelo YouTube, você participa e interage conosco, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O árbitro não autoriza a cobrança, sinaliza ali pertinho do banco de reservas do Corinthians, agora tudo ok, vai para a cobrança da falta o time do Corinthians lá atrás com Mateuzinho. Pé direito, ele rola a bola para Gustavo Henrique na quarta zaga. Recolhe e domina para o time do Corinthians. Abertura pela esquerda, Brangileri. Recolheu, dominou, chegou, ganhou a posição, é titular. Ele bota na frente, deixou para Martins. Martins deu um tapa na bola para Yuri Alberto. Chega bem na cobertura, Micael. Na segurança, mete a bola para fora, cedendo lateral para o Timão bater. 0-0, comecinho da decisão para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Vem Fabrício Ingileri, o argentino para a cobrança do lateral. Se mexe o seu compatriota, o Garro, ele prefere o passe na ponta para o Memphis. Chega Micael na cobertura, toca na bola, os dois ficam presos ali atrás. Micael tentou uma jogada de efeito, aliás, o Memphis. A bola passou entre as pernas do Micael, mas acabou o campo. Foi direto pela linha de fundo, é tiro de meta para o Palmeiras cobrar. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre as saborosas linguiças da Seara no Miga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Palmeiras sai com a bola no chão, Corinthians aperta, a bola para Facundo Torres. Fica preso, encurralado por Mateuzinho, falta. Opa! Mateuzinho acaba chutando o Facundo Torres já com o jogo parado. Toma uma bronca ali do Piquerez. Quer dizer, às vezes o jogador, ele não ajuda o árbitro, né, Vladimir? A falta já estava marcada, né? Foi bem nas barbas ali do assistente número 2, o Danilo Simão Maniz. Não tinha por que o jogador corintiano tentar ainda recuperar a bola, até porque a falta já era para o Palmeiras. A menos que ele não tenha ouvido o apito, que eu acho pouco provável, porque o árbitro estava pertinho dele ali. Já pinta mais uma confusão, quer dizer, como disse o Vladimir, CH, é um jogo extremamente nervoso. Se o árbitro não colocar, evidentemente, a situação de comando desde o início, ele vai se perder, Vladimir, o CH. O Candansan conversa demais, né? Um jogo que precisa de atitude, principalmente nesse início. Você já viu ali na beira do gramado o Abel Ferreira, que reclama de tudo. O jogo é nervoso nesse início. Levantamento do programa de ataque, Félix Torres faz o corte, a bola volta para Mateuzinho, bateu no jogador do Palmeiras, a volta de novo, a bola volta para Félix Torres, levanta o programa de ataque, Yuri Alberto foi para a dividida, dá um bico na bola, tira, Piquerez, a bola não sai, Vitor Roque vai brigar, Hugo Souza saiu do gol, trombou com Vitor Roque, com Hugo Souza. E o Hugo Souza vai atrás e pega a bola. E de novo uma confusão. Agora o Mateuzinho paga geral. Félix Torres empurra. Chega outro jogador do Corinthians também empurra. A confusão está formada, Vladimir. Vai ter que aplicar cartão o árbitro, né? Não tem essa de esperar. Até porque o jogo tá ficando nervoso. Um lance que parecia até despretensioso, né? Ficou caído de maneira preocupante ali o Hugo Souza. Tava o Vitor Roque na jogada, o próprio Félix Torres. Enquanto o jogador corintiano goleiro tá sentindo, os outros estão discutindo. Vamos aguardar o replay. O Vitor Roque, a bola estava viva, ele foi para a dividida. Vitor Roque, Félix Torres e Hugo Souza. O Hugo Souza tem a prerrogativa com as mãos, mas ali tá todo mundo com o pé, né? Vamos ver agora. Uma bola vai ser metida do Piquerez, foi um chutão para o grande ataque. Félix Torres protegeu, Vitor Roque ganhou na corrida. E aí quem bate a perna esquerda na cara do Hugo Souza é o próprio jogador do Corinthians. Não teve irregularidade nenhuma. Não houve falta do Vitor Roque, também não houve falta para cima do Hugo Souza. Mas foi um acidente de trabalho ali do Félix Torres acertando a cabeça do goleiro corintiano. Tem também a carga talvez do Vitor Roque. Eu não sei se isso é motivo pelo qual o Félix Torres acaba atingindo a cabeça do goleiro do Corinthians. CH, qual a sua análise em relação ao lance? O jogo segue quente. Segue quente, mas para mim não teve intenção o atacante do Palmeiras de atingir o Hugo Souza. Vocês relataram com precisão.
foi mais a canela ali do Félix Torres do que propriamente a canela do Vitor Roque. E não é fácil, né? Porque bate a cabeça, tanto é que a médica do Corinthians está conversando com o Hugo Souza, o massagista, que também faz aquele movimento de volta. Como é que tá, né? Porque o goleiro, às vezes, ele pensa que ele tá bem, o jogador de uma forma geral, né? Não, tô bem, mas aí, de repente, quando ele tenta se levantar, não consegue, né, Vladir? Não consegue, né? O massagista ali é o Alex, né? Nascido em Santa Bárbara do Oeste, massagista também revelado pelo Rio Branco de Americana, tá ali conversando com o Hugo Souza. Ainda não tá ok, não tá 100% não, o goleiro corintiano, Bolas. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. Estamos com um pouco mais de 7 minutos. Primeiro tempo. Paulistão é a grande decisão em Itaquera. Segue Corinthians 0, Palmeiras também 0, Edu Pinheiro. Olha, sábado vamos conhecer os dois que sobem pelo Paulistão. Reta final, semifinal da Série A2, 15 horas Indaiatuba, Primavera e Taubaté, por enquanto 2-0 Primavera. 17h30, Arena Capivari, Capivariano Ituano, por enquanto 1-0 Capivariano. Jogo reiniciado na Neoquímica Arena, não está 100% ainda o Hugo Souza, né? Mas já ele fica. Bola para Gustavo Henrique, sai jogando curtinho o time do Corinthians, com isso adianta a marcação Verdão. Angileri tentou passe no comando para Yuri Alberto, chega Mikael, vai para dividir, os dois caem, o jogo segue, o árbitro não marca falta, o bate-rebate sobrou para Yuri Alberto, escapou pela canhota, pintou cruzamento, pega a mão na bola. Direto pela linha de fundo, é tiro de meta pro Palmeiras. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre da Macaca. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Sai jogando o time do Palmeiras com a bola no chão. Domina o Mike, recebe do Miriano Martins. Fez o passe para Estevão. Primeira participação do garoto. Chega Angileri na marcação. Estevão dominou, girou bem para cima da marcação. Carrega a bola, vem trazendo o Verdão. Tentou passe na ponta, passe errado. Chega Gustavo Henrique para tirar. Deixou para o Memphis. Domina livre pela meia esquerda. Tentou dar uma acelerada. Faz o break. Parou, prendeu. Voltou para Carrilho. Deixou para Martins. Agora sim para Carrilho. Ele tem a passe de bola dominada no círculo central. Ficou meio sem saber o que fazer com a bola. Recuou para Gustavo Henrique, que empurra para a direita para Félix Torres. Sai na marcação Vitor Roque. Lá pela lateral direita para o time do Corinthians, pé direito, levantou para Yuri Alberto, desviou de cabeça, chega Murilo, coloca a bola no chão, solta por dentro para Aníbal Moreno, limpa o lance, sofre a falta. Palmeiras levava vantagem, Murilo tocou na bola, agora ele parou. Parou porque não foi beneficiado pela vantagem o time do Palmeiras. O jogo está parado no círculo central, é falta. É pro Verdão bater. Pouco mais de 9 minutos da decisão. Placar de 0-0. O resultado que vai dando o título pro time do Corinthians. Domina o time do Palmeiras com o Piquerez. Ele parou, prendeu, olho, pensou, voltou curtinho no primeiro terço do campo para Mikael. Domina o zagueiro do time do Palmeiras. Empurrou para Vitor Roque, fugiu Facundo Torres pela esquerda. Foi para a dividida, a bola bateu, rebateu, bateu por último no Vitor Roque e saiu. Na junção da risca no meio campo com a risca lateral. É lateral pro time do Corinthians bater. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Você chegar já, 10 minutos, primeiro tempo. Memphis na direita, chega rasgando o Piquerez. A bola não saiu. Vitor Roque vai brigar, chegou o primeiro Félix Torres, recuando para o goleiro Hugo Souza. Recuo de cabeça, pode. Hugo Souza pega, aplaude o Félix Torres. Corinthians já tem a posse da equipe da esquerda com o Angileri. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Os primeiros 10 minutos de jogo, 0-0, CH. Jogo de muita marcação. Corinthians com o Martinez, o Carrilho e o Ranieri não dão espaço ali para trabalhar, principalmente o Rafael Veiga. Estevão também pouco acionado. Do lado do Corinthians, um pouco melhor, com Garro, Memphis e Yuri Alberto. Domina o time do Corinthians no campo ofensivo, Gustavo Henrique, pé direito, tentou ligação direta, defesa, ataque para Yuri Alberto, a bola quicou, mesmo assim ele corre, evita a saída, Mikael chegou na marcação, linha de fundo, setor canhoto, vem Corinthians, Yuri Alberto recolheu, dominou, parou, prendeu, voltou para Angileri, curtinho, para Martins empurra na ponta, bola curta, chega o Martins do Palmeiras para cortar, deu um pico para o campo de ataque, ficou distante o Vitor Roque, desistiu de correr, Félix Torres vai recolher para sair jogando para o time do Corinthians. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Carrilho tentou a finta, cercado, marcado, são 3 do Palmeiras. Ele tentou nova finta, foi para a dividida, falta. Agora do Emiliano Martins para cima do Carrilho, jogador do Corinthians caído. Ih, rapaz, de novo o clima fechou. Tá todo mundo nervoso. Agora foi o Martins.
do Corinthians que deu um empurrão no Martins do Palmeiras, Vladimir. Um lance que começa aparentemente bobo, né? Sem nada a ser discutido, vira uma confusão, vira uma briga. De novo, na falta ali pra cima do jogador corintiano, reclamação dos jogadores do Palmeiras e também do Corinthians. O Carrilho jogou as 2 partidas inteiras pelo Peru ou não? Chegou a jogar inteira, né? Não, acho que ele foi substituído, Boles. Confesso que eu não acompanhei, mas vou verificar. O Richard Rios jogou os 90 minutos, né? Das 2 partidas da Colômbia, por isso foi poupado. E jogos duros, né? Jogos difíceis aí pra seleção colombiana. É isso aí. Bom, o jogo tá parado, o árbitro pegou a falta ali do Emiliano Martins pra cima do Carrilho. Pouco depois da risca no meio campo, tem falta pra fazer a cobrança do time do Corinthians. Tá 0-0, o Carrilho ainda está caído, o árbitro vai lá, chamando a atenção de todo mundo, se levantou o Carrilho e o Garro vem pra cobrança. Falta pro time do Corinthians, tá sinalizando pro Gustavo Henrique subir. Tá subindo ali o Gustavo Henrique, o Ranieri também, o time do Corinthians tem falta pra bater. Zagueiro alto, que é o Gustavo Henrique, fica espetado lá pela direita, mas ele cobra curtinho aqui na ponta, Brangileri, livre pra cruzar, rolou curtinho na ponta pro Memphis, ele tentou a finta, Mike toca na bola, voltou Brangileri, tentou levar pro fundo, cercado, marcado pelo Mike, deixou curtinho pra Memphis, Mike foi pra dividida no primeiro, no segundo lance, a bola saiu lateral pro Corinthians. Tá marcado o lateral pro Timão bater pela esquerda, Angileri vem pra cobrança, Garro pediu, sai na marcação Aníbal Moreno, ainda não cobra o lateral, pertinho da linha de fundo, setor canhoto 0-0, quase 13 minutos, primeiro tempo, você ligado na Rádio Bandeirantes de Campinas com o timaço de Carlos Batista, na decisão do Paulistão, Rodrigo Garro é quem domina, parou, prendeu, ele pensou, tentou, levou a bola muito forte, Brangileri, chega Mike pra fazer o corte, curtinho pra Aníbal Moreno, Palmeiras tenta a saída, fica sem opções, o Aníbal, tentou, passe por dentro pro Vitor Roque, a bola foi dividida, sobra lá atrás, Vitor Roque vai dar uma pressionada, não, desistiu, chegou o primeiro inteiro no lance, o Gustavo Henrique recuando pro goleiro Hugo Souza, jogando todo de amarelo, o goleiro, capitão do time do Corinthians, deixou curtinho de novo para Gustavo Henrique, empurra por dentro para Ranieri, Ranieri parou, prendeu, ele pensou para Gustavo Henrique, Corinthians tem a vantagem, venceu ainda por 1-0, joga por um empate para conquistar o título paulista, para voltar a soltar do grito de campeão, bola para Ranieri por dentro, aí tem jogador do Palmeiras marcando, Memphis toca na bola, bateu no Martins, voltou para Carrilho, domina o peruano por dentro pro venezuelano Martins para Memphis, Memphis de primeira para Angileri, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou de novo para Memphis, participando bastante do jogo holandês, ele foi convocado, defendeu a Holanda em 2 jogos da Nations League, onde a Holanda acabou sendo eliminada pela Espanha. Ele jogou o primeiro e também o segundo jogo. No segundo jogo, inclusive, marcou em cobrança de pênalti. Mas a Espanha acabou passando, acabou eliminando a Holanda do Memphis. Bola aqui na ponta para Angileri, recolhe, domina, coloca no chão, é vez do Palmeiras apertar na saída. Garro tentou para Yuri na ponta para Ranieri, em posição legal, carrega a bola, vem o Timão, recolheu, dominou a entrada na grande área, puxou para o pé direito, colocou na área para Carrilho, chega lá atrás, Facundo Torres, para fazer o corte para o time do Palmeiras, tentou levantamento, desvio de cabeça Martins, a bola vai saindo, já não valia o lance quando o Ranieri foi lançado, Vladimir. Há 3 minutos atrás já estava impugnado, né? Ranieri estava à frente, o árbitro acabou confirmando agora o escanteio, foi na marcação do bandeirinha, não estava valendo o lance. Tá marcado de impedimento, é a posse de bola para o time do Palmeiras. Você tem reservatório novo na cidade, o Ponte Preta é o 20º na quase 1 bilhão de copos d'água. Sanasa, 50 anos, essencial para o futuro de Campinas. Vamos chegar a 15 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 da decisão. Sai jogando o time do Palmeiras com o Mikael. Ele parou, prendeu, ele pensou, tentou a ligação direta, ele fez ataque para Facundo Torres. A bola vai quicar no gramado, aí fica difícil para o jogador chegar. Bola direto para fora, é tiro de meta para o goleiro Hugo Souza cobrar. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 15 minutos de bola rolando, primeiro tempo. No tic-tac do tempo no embalo desta, eu confirmo, você vem comigo no futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. Decisão, derby paulistano, Neoquímica Arena. Palmeiras e Corinthians 0-0, Edu. Olha, sábado a final no Paraná, lá em Ponta Grossa, Operário e Maringá. Em Maringá foi 2-2, o novo empate é pênalti. Lembrando que o Maringá eliminou o Coritiba e o Atlético. Carrilho tentou o cruzamento para a área, Mike na segunda trave faz o corte, Aníbal Moreno foi para a dividida, ficou procurando a bola, melhor para o Martins do Corinthians, tentou a finta, chegou o Aníbal na sequência, deu uma forçada ali o Martins e acabou chutando o Aníbal argentino, foi lá, deu uma encostada no venezuelano, o Arthur marcou a falta aqui na lateral direita, é a falta para o time do Palmeiras bater. Carlos Henrique, o bate pesado, 16 e o panorama do jogo, placar de 0-0, segue empatado o derby na capital, o CH. O jogo tá muito amarrado, né? Muito difícil para os dois times, porque a marcação
principalmente a marcação do Corinthians, não permite que o Palmeiras ataque, que até agora não fez muita coisa no jogo. O Corinthians tem lampejos, mas por enquanto o 0-0 é correto, Bones. Bola pro time do Palmeiras com Aníbal Moreno, tenta a saída por Verdão, abertura pela direita para Mike, tem um espaço, carrega a bola, vem trazendo o Verdão, ultrapassa a linha na marcatória, rompe a fronteira, empurra pela meia praia, Emiliano Martínez, uruguaio. Parou, prendeu, ele pensou, foi convocado também pelo Marcelo Bielsa para defender o Uruguai, mas não foi relacionado para nenhum dos jogos. Foi pro segundo, mas não entrou. Bola para Martínez, aqui pela lateral direita, curtinho para Mike, tem o Estevão, marcado por Angileri, ele volta a bola para Emiliano Martínez, que no meio campo recua para o Everton, um recuo forte, o Everton dá 2 passinhos para trás, jogando todo de azul, goleiro do Palmeiras, domina para 6, jogando com o Mikael tem a posse de bola dominada até o meio campo, o Corinthians deixa o Palmeiras com a bola para Mikael empurra para Murilo recolheu, dominou pertinho ali do Abel Ferreira, que sinalizou para ele tocar para o Mike, mas ele não tocou, por isso se apresentou para o jogo o Estevão para Mike, já perto na marcação Angileri, Corinthians bem fechadinho, exemplo de que ocorreu no primeiro jogo, por isso o Palmeiras volta a bola, com paciência para Mikael para Veiga, o capitão do Palmeiras já tinha a marcação do Carrilho, ele abre agora para Mikael para Murilo pela lateral direita, Murilo para Estevão, conseguiu encaixar o passe para o Estevão carrega a bola, marcação dupla, já fintou o primeiro, vai partir para cima a marcação do Angileri, tentou levar para o fundo ainda Estevão, Angileri estica a perna colocando a bola para fora, é lateral para o Verdão bater do campo ofensivo, vem para a cobrança o Mike com 17 minutos e meio, primeiro tempo 0-0, bola para Murilo, um pouco depois da risca no meio campo, sai um pouquinho mais para o jogo o time do Palmeiras, bola para Aníbal Moreno com uma certa liberdade, agora aperta o garro na marcação, deixou para o Vitor Roque, falta, chega atropelando o Félix Torres, comete a falta e pinta o primeiro cartão do jogo. Primeiro cartão amarelo do jogo vai para o equatoriano Félix Torres, né? Uma falta mais forte na intermediária, é perigosa, pode pintar cruzamento na área, falta para o Palmeiras cobrar. Foi revídeo daquele primeiro lance, onde ele se enroscou ali com o Vitor e depois com o Hugo Souza? Ah, foi, né? Com certeza, uma hora ele ia pregar. Foi longe da área para não ter risco nenhum de pênalti, mas foi com vontade ali o Félix Torres para cometer a falta. E o Coringão fica com o zagueirão pendurado na CH. Cartão justo para o equatoriano com o Félix Torres. Não, correto. Deu um pontapé no Vitor Roque, né? Sem necessidade. Podia ter cercado, né? Deu um pontapé e o amarelo foi absolutamente correto. Palmeiras tem a oportunidade da bola parada. Até agora nós não tivemos nenhuma finalização no gol. Nenhuma finalização no jogo. Nem no gol, nem fora do gol. Tem falta para fazer a cobrança o Verdão. Gol caído ali o Vitor Roque, como o departamento médico do Palmeiras entrou, ele vai ter que sair. Já está de pé o Vitor Roque, ele que busca o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras, mas não vai participar da ação ofensiva onde o Palmeiras vai jogar essa bola na área. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize o seu orçamento. Ele fica, viu, Boris? Porque teve amarelo, né? Então, quando tem amarelo para o adversário, bem lembrado, o paciente da falta pode ficar. É isso. Como teve amarelo, ele fica, então ele vai participar sim da ação ofensiva. Vem para a cobrança na meia esquerda, o Rafael Veiga. Quase 20 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 em Itaquera. Tem a chance do time do Palmeiras na bola parada, expectativa do torcedor que canta e vibra. Apreensivo o torcedor do Timão, a fiel torcida. Vem para a cobrança na meia esquerda, Rafael Veiga partiu para a bola, levantou para a boca do gol, tentou, desviou, Martínez tirou a defesa, voltou para o Moreno. Dominou, coloca a bola no chão, acaba recuando, recomeçando com o Maicon. Maicon é o último homem. Depois dele, só o Everton. E aí ele recuou. Por goleiro Everton, Palmeiras vai recomeçar, vai se organizar lá atrás. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Desde que o estádio do Corinthians foi inaugurado em maio de 2014 para a Copa daquele ano, foram realizados neste estádio os jogos entre Corinthians e Palmeiras, com 8 vitórias do Corinthians, 6 do Palmeiras e 6 empates. Este é o retrospecto no derby. Vem para o programa de ataque, o time do Palmeiras arranca o Piquerez lá para a canhota, tentou a bola enfiada, tira Mateuzinho, a sobra da bola para o Verdão, Veiga pela meia para Martínez, para Mike com liberdade para bater, ele tenta o cruzamento, levantou para a boca do gol, passou por todo mundo, Mateuzinho tirou de uma forma estranha, mas tirou. Tentou bater de primeira, a bola bateu no peito do próprio Mateuzinho, foi embora pela linha de fundo, é escanteio o primeiro do jogo pro Verdão. Foi tudo quanto estranho nesse lance, né? O cruzamento do Mike acabou não sendo legal, mas o Mateuzinho quebrou-lhe o galho, né? Tirou primeiro com o pé, depois com a cabeça, mandou pela linha de fundo. É isso, não foi nem no peito, foi na cabeça.
Escanteio pro Verdão bater. Mais uma oportunidade pro time do Palmeiras da bola parada. Vem pra cobrança Facundo Torres pelo setor canhoto. Zagueiros vão pra área. 0-0 placar da decisão. Partiu Facundo, pé canhoto. Levantou na área o toque de cabeça do Micael. A bola passa na frente do gol. Vai saindo lentamente longe do gol do Hugo Souza. É tiro de meta pro Corinthians, Vladimir. Conta como finalização? Ainda não, né? Não no gol, né? Cabeceio muito ruim. A bola foi pra fora. E agora o árbitro vai lá conferir de novo a situação do goleiro Hugo Souza. Claramente a situação lá da cabeça, né? Se fosse no segundo tempo, o torcedor do Palmeiras poderia até reclamar. Tá fazendo cera, tá dando uma encebada, mas não. O choque realmente foi forte, é isso que está apontando ali o Hugo Souza, tá argumentando com o árbitro. Afinal de contas, teve aquele choque forte com o Félix Torres, onde o Vitor Roque também esteve envolvido na situação. E quando naquela confusão, o Matheus Donelli, né, o goleiro reserva, já estava se preparando. Agora pode reativar novamente o aquecimento, mas parece que vai continuar um pouquinho o Hugo ainda. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, máximo sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Você chegar à metade deste primeiro tempo, 0-0. Resultado que vai dando título para o time do Corinthians. Para você ligado em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bola para Murilo. Pontualmente 10 da noite, o quinto sinal mostra para você. Murilo abrindo a ponta para Mike. Mike recolheu, dominou de saída da ponta, vem para o meio, já tem a marcação do Angileri. Empurra pela meia para Veiga. Veiga de primeira. Chegou, deu um tapinha ali o Carrilho por trás, cometeu a falta, mais uma falta, o jogo tá parado, Vladir. A falta foi marcada na origem e o árbitro esperou para ver se teria vantagem para o Palmeiras. Como ela não aconteceu, ele marcou no ponto correto, o Verdão cobra agora. Falta que o Palmeiras já cobrou. Bola aqui atrás para Emiliano Martins no círculo central. Garro que era dúvida, está em campo, chega ali para marcar. Palmeiras trabalha a bola pela esquerda agora com Piquerez, curtinho para Rafael Veiga. Rafael Veiga parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para Piquerez na esquerda. Esbarra na marcação do Yuri Alberto, volta todo o Corinthians com exceção do Memphis. Bola enfiada na ponta para Facundo Torres, de novo era aqui no gramado, protege Mateuzinho, a bola vai direto pela linha de fundo. Palmeiras insistindo bastante CH nas bolas longas e até o presente momento não surtiu efeito. Eu não gosto desse posicionamento do Veiga. Ele está muito marcado na zona onde ele transita, que é na intermediária de ataque. Ele vem buscar a bola do lado do volante. Tentou uma bola longa. Esse erro aconteceu no primeiro jogo, quando o Corinthians ganhou de 1-0. Então, ele precisa se movimentar mais, mas essa coisa de ter que pegar a bola, carimbar a bola do volante, pra mim não funciona. Saiu jogando ali mal o time do Corinthians, o Veiga tentou recuperar, ficou no chão, mandou seguir o árbitro, na sequência Yuri tentou de calcanhar, perdeu a bola, Piquerez para Facundo, chegou na marcação, Mateuzinho, falta, chegou atropelando o Mateuzinho, acho que já foi a terceira dele, não foi não, Vlad? Daqui a pouquinho ele recebe cartão. Não pede viagem, né? Agora foi buscar o Facundo lá no meio campo, na marcação, reclama o jogador do Palmeiras, pede o amarelo, o árbitro marca apenas a falta. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop. A Desktop é a internet oficial do Guarani, da Ponte do Guarani. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Corinthians tem a posse com a Angileri, empurra pela meia para Garro para Martins de primeira para Angileri, boa bola, passou pelo Mike, aí o toque foi mal. Chega no meio do caminho, Aníbal Moreno para fazer o corte e o recuo para o goleiro Everton. Vamos chegar a 25, primeiro tempo, 0-0 em Itaquera. Domina Micael por dentro para Veiga, vem buscar o jogo, capitão do time do Palmeiras. Veiga muito criticado no primeiro jogo, o torcedor do Palmeiras ficou na bronca com o Rafael Veiga, que ele não se apresentou, não apareceu para o jogo. Félix Torres ganhou do Vitor Roque, na sequência o Piquerez dividiu e sofreu a falta. Cometida pelo Yuri Alberto, o jogo está paralisado, é a vez do Corinthians reclamar, Vladimir Catarino. O Garro, né, tá ali segurando a bola, reclamando com a arbitragem, mas não adianta, né, a falta foi marcada, o árbitro não vai voltar atrás. Falta marcada agora do Yuri Alberto para cima do Piquerez, tem falta para fazer a cobrança do time do Palmeiras, falta já cobrado, o Verdão perdeu a bola para Memphis, dominou pela meia, passou pela direita, Yuri Alberto recebeu, dominou, deu uma escapada, mesmo assim ele controla e volta a bola para Carrilho. Carrilho de cabeça pela direita para Mateuzinho para Carrilho, recolheu, dominou, voltou para Félix Torres, já amarelado no jogo, Vitor Roque aperto, Estevão agora pega o Gustavo Henrique, que de primeira gira o corpo, empurra na ponta para Angileri, sai jogando direitinho o time do Corinthians, Ranieri para Angileri, recolheu, dominou pelo setor esquerdo, deixou para Martins empurrou pela meia para Ranieri, aperta na marcação Martins, ele consegue o passe para Garro para Memphis, pela meia, carrega a bola, vem Timão, ele parou, fez o break, rolou para Garro dominou, limpou na meia direita, abriu na ponta para Mateuzinho, já passou pedindo o Garro, ele volta a bola para Carrilho, dominou, foi para o caminho errado,
Estevão chega na marcação, mesmo assim ele controla, protege, volta para Gustavo Henrique, esticou aqui na esquerda para Fabrício Angileri, o argentino. Parou, prendeu, ele pensou um pouco, depois da risca no meio campo, pega em outra bola, perto da marcação, Vitor Roque, empurra pela meia para Ranieri, troca passes do time do Corinthians, tentou passe, a bola bateu no Mike, protegeu o Ranieri, foi na disputa ali com o Murilo, os dois se encaram, seguem se encarando, Ranieri, Murilo e Ranieri, o outro tá de olho, chegou ali o Martínez para tirar, né, o Murilo da situação. Lateral cobrado, tentou o time do Corinthians, corta lá atrás Aníbal Moreno. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 26,5 o primeiro tempo. Paulistão é a grande decisão em Itaquera. Segue Corinthians e Palmeiras 0-0. O Timão chegando. Bola metida para Martínez. Recebeu, dominou pela meia pro Memphis. Domina, rolou para Garro na entrada da grande área. Vai bater pro gol, bateu! A bola toca na trave! Com um leve desvio, não desviou no Everton não, porque o Atru está apontando lateral. Na primeira real oportunidade do jogo, o chute cruzado do Garro. A bola toca na trave e vai embora pela lateral. Quase o Timão abre o placar, Vladimir. Já dentro da área, né? Numa jogada que é sempre perigosa. O Garro ajeitou o Memphis ajeitou pro Garro, que bateu com força. Com a perna esquerda, ela explodiu na trave e foi pela linha lateral. Confirmando, segue em Itaquera 0-0, Edu. Pois é, olha o seguinte, final do Campeonato Goiano é domingo, no Serra Dourada, 17 horas, Vila Nova e Anápolis. Por enquanto, 2-0 Anápolis. Carlos Henrique, o bate pesado, quase o Timão abre o placar e aumenta a sua vantagem na decisão, CH. Que jogada do Memphis, né? Um passe extraordinário, e hora que o Garro meteu a perna esquerda, sorte que a trave, sorte do Palmeiras, né? Se chocou contra a trave e foi para a linha lateral. Mas o Palmeiras precisa de mais gente para dividir essa responsabilidade de arrastar a bola, de criatividade. Só fica em cima do Veiga. O Aníbal, ali no meio de campo, só marca. Então o Palmeiras precisa de mais. O garoto Estevão apagadíssimo até agora. Então o Corinthians está um pouquinho melhor porque tem Carrilho, Garro e Memphis fazendo a diferença. Tem reservatório novo na cidade, é o Ponte Preta, o 20º, dá quase 1 bilhão de copos d'água. Sanasa, 50 anos, essencial para o futuro de Campinas. Tiro de meta pro Corinthians bater. O Veiga foi reclamando, queria escanteio, o Atru confirmou. Não foi com aquela marcação certeira, mas marcou. Hugo Souza levanta a bola, tentou o Memphis. Recolheu, dominou, deu uma chegadinha ali, o Murilo ficou caído, o Memphis, o Atru não marcou a falta. Tentativa do Veiga lá na frente para Facundo Torres, tirou defesa. Carlinho com a sobra para Garro, já se levantou o Memphis. Ele recuou para Ranieri, recolheu, dominou, gira o corpo. Volta a bola para Félix Torres. Na zaga central pro Timão, curtinho para Mateuzinho para Ranieri. Ranieri tentou levar para a linha lateral, chega por baixo, recupera na bola o Veiga. Domina pro time do Palmeiras, passou Facundo Torres na canhota. Aníbal Moreno pediu, ele parou, prendeu, olhou, pensou, rolou, curtinho para Facundo para Veiga. Com isso o time do Corinthians já está todo organizado defensivamente. Bola para Piquerez volta a bola para Micael tem a posse de bola dominada pelo time do Palmeiras. Micael a Murilo no círculo central, Murilo recolheu, dominou, empurrou para Veiga tentou domínio, a bola meio escapada, chega para consertar Facundo para Piquerez da marginal do gramado. O time do Palmeiras tenta furar o bloqueio defensivo do Corinthians é um time de operários, né? Todo mundo volta para marcar. Com isso o Palmeiras fica com muitas dificuldades. Vamos chegar a 30 minutos da decisão, 0-0. Domina o time do Verdão com o Emiliano Martínez para Micael recolhe, domina, fez o passe, encontrou, a bola para Estevão com liberdade, carrega a bola o garoto, vem Palmeiras, Estevão dominou a entrada da grande área, rolou na ponta, muito forte pro Mike. Passe foi muito forte pro Mike, demorou, né, naquela situação que era para tocar, demorou um pouquinho quando tocou. Foi atingido ali pelo jogador do Corinthians, mas não foi, né, Vladir? Tomou decisão errada, né? Conduziu demais a bola o Estevão. Ou era para o arremate ou para o passe para o Mike. Não fez nenhum dos dois e quando fez, a bola foi muito forte pela linha de fundo. Siga participando conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. Você que está ligado através do 85,7. O som forte e potente de muita credibilidade no rádio esportivo do Brasil. E vem aí o Campeonato Brasileiro da Série A. A partir deste sábado, tem transmissão para você, tem São Paulo Esporte. Roger Williams dá o recado, domingão, mais um jogo, tem Palmeiras e Botafogo. O duelo dos atuais campeões, né? O Botafogo atual campeão, dos dois últimos campeões, colocando dessa forma, né? Botafogo no ano passado, Palmeiras em 2022 e 2023 se enfrentam no domingo às 4 da tarde. Em abril tem o Campeonato Brasileiro da Série C com os times de Campinas em ação. Leandro. Pois não, CH, fala que eu te escuto.
O Palmeiras, o Corinthians está na dele, está jogando um futebol organizado, marca muito forte, e quando tem a posse de bola, toda hora Garro e Memphis carimbam essa bola para dar mais qualidade. Isso é jogo para o Richard Rios. Eu não sei se ele tem condição de jogar o segundo tempo, mas para o Palmeiras mudar esse cenário, precisa de um jogador com a característica do Rios no segundo tempo. Neste Carlos Henrique, o bate pesado, é o comentarista da Bandeirantes. Alô, Eduardo José, palpitando 3-0 pro Timão. O Paulo Pinho secando o Corinthians. Carlos Matozinho tá sempre ligado. Tá dizendo que vai ser 2-1 pro Palmeiras, 2-1 é pênaltis. Eduardo Souza, vai Corinthians. E agora o árbitro mostrou cartão. Pro Angileri, lateral esquerdo da equipe do Corinthians, camisa 26. Uma falta forte ali, bem próximo à linha lateral, próximo ao banco de reservas. Segundo cartão amarelo do jogo, segundo para jogador corintiano. E o segundo de jogadores da linha defensiva, né? O primeiro foi pro Félix Torres, zagueiro central, e agora pro lateral Fabrício Angileri, que tem a missão de marcar o Estevão, mas ele marcou a falta, Verdade. fez a falta para cima do Mike. Olha, o Bolle, você falou do Matozinho, né? Que mandou uma mensagem para você, não foi isso? Sim, tá sempre ligado. Hoje, na hora do almoço, ele mandou a foto numa cascavel para mim. E com a frase embaixo: hoje estou muito feliz, recebi a visita da minha sogra. Não entendi muito bem. Não é jararaca então, é cascavel. Cascavel, mandou para... Eu dei muita risada na hora, né? Mas ele falou que foi visitado pela sogra dele hoje na hora do almoço. Tinha o guiso ou não? Olha o Palmeiras para ataque, bola para Vitor Roque. Teve uma dividida ali com Félix Torres, caiu, o árbitro mandou seguir, a bola fica nas mãos do goleiro Hugo Souza. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro no Sicredi. Você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. 32:40, primeiro tempo, 0-0. Levanta Hugo Souza, bola para o grande ataque. Yuri desvia de cabeça, ganha do Piquerez. Chega lá atrás, Mikael para ganhar do Garro. Pequenininho, o Garro foi para a disputa, mas o Mikael gigante fez o corte. Na sequência a bola sai. Na junção da Risca no meio campo com a Risca, lateral vai lateral para o time do Palmeiras bater. Aliás, a gente falou do Palmeiras que estreia no Brasileirão. Corinthians também, né, Vladimir? Estreia no Brasileirão, domingão. Horário daquele programa de jornalismo para fechar o domingo. 8 horas da noite, né? Isso é hora para jogo de futebol no domingo à noite, né? Domingo à noite para estar comendo a macarronada requentada do almoço, para estar se preparando para segunda-feira e não para jogo, mas estaremos acompanhando essa partida, Boris. É para comer o quê? A macarronada requentada do almoço, quer né? dizer, aquela comida francesa, né? Qual? Resto de ontem. Exatamente, essa própria. Bola colocada para fora, é lateral do campo ofensivo, é pro Palmeiras bater. 0-0, o Verdão, o atual tricampeão, tem a chance de, pela primeira vez na sua história, conquistar o Tetra. Palmeiras que impediu o Tetra do Corinthians, 17, 18, 19 e 20 deu Palmeiras. Aqui o Palmeiras tenta, Vitor Roque girou para cima do Félix Torres, caiu de novo, reclamou de novo e de novo o árbitro mandou seguir. Memphis com Aníbal, domina mal Memphis, a bola sobra pro Garro não, pro Veiga, o Garro marcava, meteu na ponta para Facundo, o time do Corinthians pede impedimento, o árbitro mandou seguir, bola aqui atrás para Piquerez, Piquerez recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou para Facundo, Facundo para Veiga, Veiga recolheu, dominou, tentou a finta, Garro trafa. Colocando a bola para fora, é lateral pro time do Palmeiras bater. O Corinthians estava reclamando, o Matheus Candançando deu uma bronca no Ranieri. Para de reclamar! Lateral pro time do Palmeiras bater, quase 35. Lateral já batido no fundo, tentou Facundo, entra e corta, Mateuzinho tira de qualquer maneira, Yuri Alberto. Houve a falta ali, o choque com o Mikael, a turma do seguir, vantagem para Memphis. Memphis tentou o lançamento para Yuri Alberto, vai chegar primeiro o Murilo, de cabeça bota na frente e aí o Yuri segura o Murilo. Faz a falta para cima do zagueiro do Palmeiras, o jogo tá parado, Vladimir. O Murilo levou a vantagem, né? Chegou primeiro e não teve outra alternativa o Yuri Alberto a não ser cometer a falta que o Palmeiras com pressa já cobrou. Yuri que marcou gols em todos os clássicos, não em todos, né? Mas nos 3 rivais do Corinthians nesse Paulistão. Olha o Palmeiras chegando, Veiga tentou o cruzamento para a área, Ranieri trava, colocando a bola para fora e lateral do campo ofensivo pro Verdão. 35, primeiro tempo, 0-0. Pisocol, arca-massas, rejuntes, impermeabilizantes, suspendeiros, produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Olha a sobra da bola pro time do Palmeiras na entrada da grande área, Veiga, chega a Ranieri para travar. A bola sobra pro Timão, o lançamento aí é para matar o Memphis, né? Jogou 2 partidas na Europa e lançamento muito forte para ele. O Mikael protege, a bola sai. Lateral que o time do Palmeiras tem pressa e já cobra. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 35,5. Primeiro tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta emoção, eu confirmo. Paulistão é a grande decisão em Itaquera.
Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e Corinthians 0-0. Olha o Verdão chegando. Bom lançamento pro Estevão. Partiu para cima da marcação do Angileri. Passou o Mike, levou marcação. Entrada da grande área, puxou pra canhota. Passou Aníbal, recebeu. Dominou na entrada da grande área. Deixou pra Estevão. Estevão encara a marcação do Angileri, que já tem cartão. Ele toma todo cuidado para não cometer a falta. Ainda Estevão marcado por 2. Se livrou do Garro. Agora encara a marcação do Martínez. Leva pro fundo, cruza, fechado pra boca do gol. Chega Gustavo Henrique. Entra e corta, colocando pra fora. É lateral pro time do Palmeiras bater. Estevão chamando a responsa, pedindo bola. Tem lateral Verdão para bater com o Mike. Mike cobra para Aníbal. Olha para a área, tentou o cruzamento bloqueado pelo Garro. Tem mais um lateral Verdão. O Verdão permanece no campo ofensivo. Não tem outra alternativa. Precisa pelo menos de um gol para levar a decisão para os pênaltis. Lateral para o Verdão bater. Vem Mike para a cobrança. Mike cobra na ponta para Veiga. Veiga recolheu, dominou, girou para cima da marcação. Balançou, girou para lá, para cá. Pé canhoto, agora puxa para o pé direito. Tenta o cruzamento, ficou difícil ganhar lateral. Não desistiu da marcação Angileri até cortar, colocando a bola para fora. Lateral mais perto da linha de fundo, é lateral por Verdão bater. Mike vem para a cobrança. Se mexe, pede, recebe no fundo de novo. Veiga para Mike. Mike dominou, parou, prendeu, olhou, pensou para Veiga. Veiga devolveu para Mike. Mike tem a posse de bola dominada, girou para cima da marcação, perdeu a bola. Caiu, tá marcada a falta. O time do Corinthians agora perde cartão pro Mike. E esse cartão foi na pressão, hein, Vladimir? Foi no grito, né? Agora não ia dar cartão, né? Aí foi na pressão, o Mike tá amarelado, portanto, primeiro aí para jogadores do Palmeiras. SH foi no grito, ele mostrou cartão pro Mike. O Candançan é complicado, né, cara? Nem foi falta para cartão, né? Mas aí todo mundo vai no escutador de sanfona dele e ele cede à pressão. Esse é o local certo, né, para o Veiga jogar, perto do gol, perto da área, né? Foram 2 lances perigosos. Um do lado esquerdo para o Palmeiras e outro aqui do lado direito. Aqui, ele tem que transitar entre os volantes, não jogar lá atrás ao lado do Aníbal Moreno, que aliás, Aníbal Moreno... Se o Corinthians tem o lateral esquerdo pendurado, o Palmeiras passa a ter o lateral direito também pendurado no jogo. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Filho Alberto vem buscar, protege, deixou para Mateuzinho, inverte, boa bola, de lateral para lateral, bola chega para o Angileri, recolheu, dominou no corredor, avisou que vai bater, mas não bate, preferiu o passe na ponta para Martínez. Martínez puxa a bola para o pé direito, olha para a área, tentou o cruzamento para o Yuri, boa bola, cruzamento de cabeça, o desvio, a bola passa à esquerda. Vai embora, pela linha de fundo, é tiro de meta, Vladimir Catarino. O Yuri Alberto, né, sempre bom no jogo aéreo, recebeu a bola ali do Martínez no cabeceio e mandou pela linha de fundo. Artilheiro do Timão com 5 gols, lembrando que o artilheiro da competição, acredito que amanhã ele vai receber o troféu de artilheiro da festa de premiação do Campeonato Paulista. O Guilherme, 10 gols, Guilherme dos Santos. Palmeiras tenta a saída, bola aqui para Mike, interceptada pelo Martínez. Garro foi para a disputa com o Martínez do Palmeiras, o turma a seguir. Emiliano Martínez recupera e toca mal para o Estevão. Volta de graça para Angileri, recua na fogueira para Gustavo Henrique. Vitor Roque aperta, agora vai apertar o Félix Torres. Já estamos entrando na reta final do primeiro tempo, 0-0 em Itaquera. Carlinho fez o passe para Angileri, recolheu, dominou perto do círculo central, devolve para Carlinho. Tem a posse de bola dominada, vacilou, perdeu a bola, Estevão recupera para o Palmeiras, foi para cima do Ranieri, pediu falta, o árbitro não mandou seguir. Mandou seguir o árbitro, vem pro contra-ataque na transição ofensiva, o time do Corinthians com Garro. Garro recolheu, dominou a entrada na grande área, empurrou na ponta para Ranieri. Leva pro fundo, cruzou, Yuri Alberto bateu de primeira bola, bate, rebate e vai embora. Pela linha de fundo, a bola sai, o outro tá marcando escanteio ou tiro de meta, Vladir? Tenho a impressão que marcou tiro de meta, mas um lance que era todo do Palmeiras, né? Recuperou a bola, desperdiçou, depois no bate-rebate, a saída de bola pertence... Deu tiro de meta. Deu tiro de meta, o último a tocar foi o jogador do Corinthians. Você sabe que foi um lance parecido com o gol que o Palmeiras sofreu, né? Uma jogada do Estevão, onde ele perde a bola, esse lance ficou reclamando de falta e o contra-ataque originou o gol do Corinthians no Allianz. E agora quase sai o gol do Corinthians. O Garro tá caído porque quando ele toca a bola pro jogador do Corinthians que chega cruzando, o Emiliano Martínez chega atropelando o jogador do Corinthians. O outro mandou seguir. E o porque Garro, levou a vantagem, né? E o Garro ficou bravo, mas aí não tem mais o que fazer, né? Não é pra cartão e o lance terminou aí com a conclusão do Corinthians, né? O jogo tá parado, é lateral por time do Palmeiras, bater pela direita um pouco antes da risca no meio campo. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, tem a calabresa toscana, paio, cuiabá, tem muito mais.
Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara Deste Sorocaba. Saída errada no time do Palmeiras, recupera o timão com Carlinho. Dominou, botou na frente, escapou para gastando o Piquerez. Leva para o fundo, setor direito para cruzar, linha lateral da grande área. Ele cruza mais para ninguém. Muito forte o cruzamento. Mesmo assim, insiste e recupera Martínez. Dominou para o timão. Aqui para a esquerda, dominou, limpou, fintou a entrada da grande área para Garro. Garro para Angileri, tentou o cruzamento. A bola bate no Murilo, vai embora. Escanteio é para o time do Corinthians. Torcedor do Corinthians que estava até há pouco tempo apreensivo nas arquibancadas, volta a soltar o grito, tanto é que Yuri Alberto tá pedindo a galera e a galera inflama, Vlad. Tá sendo regente ali o Yuri Alberto, né? Saída de bola, último a tocar nela foi o jogador palmeirense, escanteio na esquerda. É o Memphis quem vai cobrar. Memphis Depay vem para a cobrança, reta final do primeiro tempo, 41, placar de 0-0 no agregado, está 1-0 para o Corinthians. Vem para a cobrança do escanteio, o timão, vem Memphis Depay, autorizada a cobrança, pé direito na bola, atenção, levantou na segunda trave, passa por todo mundo, sai do outro lado em tiros de meta para o Palmeiras. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 41,5 primeiro tempo. Paulistão Sicredi 2025 é a grande decisão em Itaquera. Corinthians e Palmeiras 0-0, Edu. Olha, começa o Brasileirão final de semana, sábado, 18h30, Morumbi, São Paulo Esporte. No mesmo horário, o Mirassol faz a sua estreia pela primeira vez no Brasileirão, lá no Mineirão, Cruzeiro e Mirassol. Passe errado no carro, Raniel é obrigado a cometer a falta, o time do Palmeiras pede cartão, falta em cima do Vitor Roque, falta para o time do Palmeiras bater ali, não é na entrada da grande área, mas é na intermediária ofensiva. É, o Raniel não teve alternativa, né? Deu um carrinho forte ali para cima do Vitor Roque, não pegou a bola, pegou apenas o jogador palmeirense e a falta foi marcada. É mais uma oportunidade para o Verdão da bola parada para a torcida que canta e vibra na expectativa de vibrar com o primeiro gol do clássico. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você deixa o seu like, o torcedor do Corinthians volta a ficar apreensivo, tem falta o Verdão para fazer, o Palmeiras que não teve nenhuma grande oportunidade no jogo, vem para cobrança na falta o time do Palmeiras, Veiga e Mike, falta distante no gol, defendido pelo Hugo Souza, apenas o Garro na barreira, partiu Veiga, rolou para Estevão, entrada na grande área, dominou, cortou, cruzou, fechado, tira lá dentro da defesa, a bola voltou para Estevão, tentou outro cruzamento, trava Ranieri. A bola volta no meio campo para o Mike, que vai recuar para o goleiro Everton. Carlos Henrique, o bate pesado, reta final do primeiro tempo, segue 0-0 em Itaquera, CH. Muita luta, eu esperava mais futebol, principalmente do Palmeiras, que precisa ganhar o jogo. O Corinthians está bem postado, é a característica do time, meio campo muito povoado, e tenta nos pés do Garro, do Memphis e também do Yuri Alberto na frente as melhores oportunidades. Falta gente de qualidade no meio campo do Palmeiras. Se tudo ficar só com Rafael Veiga e Estevão, bom para o Corinthians. Já falei isso. Se eu sou Abel Ferreira e se puder, né, tiver condição física, tem que votar no segundo tempo com o Richard Rios. Já Edu Pinheiro comanda o intervalo aqui na Rádio Bandeirantes. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop. A internet oficial do Guarani da Ponte do Guarani. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Sai jogando o time do Palmeiras no campo ofensivo com Micael, 44. Vamos entrar no minuto final do tempo regulamentar. E aí a gente fica com a expectativa do quarto árbitro levantar a placa. Aqui vem Palmeiras, bota a Bela, Facundo Torres, escapou na canhota e tocou mal pro Vitor Roque. Pega esse passinho aí, Vitinho. Não conseguiu chegar ao primeiro. Félix Torres metendo a bola para fora. É Tigrinho, né, Vlad? O pai dele é o Tigre, ele é o Tigrinho. Sim, e o avô dele é o Tigrão. Aquele? Aquele. Aqui bola para Micael. Para com isso, Tigrão. Vai dormir, Tigrão. Tá tarde já. Olha o Palmeiras para ataque, lançamento para Estevão. Chegou, tentou levar para o fundo, ganhou escanteio. Ganha escanteio o time do Palmeiras para bater no finalzinho do primeiro tempo, Catarino. Incrível como o Estevão consegue se divertir em espaços pequenos, né? Salvou uma bola perdida e ainda ganhou o escanteio. Dá ao Palmeiras a oportunidade do cruzamento. E como um cartão muda o jogador, né? O Angileri é bom marcador, mas ele todo toma cuidado porque sabe, se for seco, o menino vai para cima. Mais 4.
Escanteio pro Palmeiras, Veiga partiu pra bola, levantou, fechado na primeira trave, tirou Memphis, tentou tirar, o Martínez pegou mal na bola, a bola sai do outro lado em escanteio pro time do Palmeiras bater. Você, como bom jogador de bilhar, lá no boteco do Jair, na Pauliceia, não daria uma espanada de taco como essa, né? Outro escanteio Palmeiras. Essa bola foi a 7-0, não foi a 7. 7-0, que é a camisa do Martínez. Tem escanteio para fazer a cobrança do time do Palmeiras. Vem Estevão para a cobrança. Vamos até 49 neste primeiro tempo em Itaquera. Partiu para a bola Estevão. Pé canhoto. Levantou na área. Tira lá dentro a zaga do Timão com Félix Torres. Completa Garro. Toda atrás encolhido. O time do Corinthians fica de graça para o time do Palmeiras sem começar mais lá atrás. Ponte Preta é o nosso 20º novo reservatório. Agora são quase 200 milhões de litros de água. Sanasa, 50 anos, essencial para o futuro de Campinas. Piquerez ganha do Carrilho. Fez o passe curtinho para Facundo. Facundo para Estevão. Estevão recolheu, dominou. Tem Mike pedindo aqui para a direita. Tocou para Mike com liberdade. Vitor Roque abriu. Mike dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, bloqueado. Ele volta a bola, recua para Aníbal. Aníbal deixou, Veiga não dominou. Fica de graça para Angileri. Angileri para Yuri. De letra. Boa bola para Martínez. Botou na frente, dividiu com Aníbal Moreno. Os dois brigam pelo espaço. Leva melhor Aníbal Moreno. E aí tem uma preocupação também no time do Corinthians desses dois jogadores que eu acabei de citar, né? Que jogaram nas eliminatórias. O Martínez pela Venezuela e o próprio Carrilho pela seleção peruana. Bola para o time do Palmeiras para trabalhar a bola por dentro. Vamos a 49 em Itaquera. Mike é quem domina. Angileri chega na marcação, tentou passe, a bola bateu, rebateu, passe errado no Mike. Fica de graça para Yuri. Chega na carga, cometendo a falta o Mike. Jogo parado um pouco antes da risca no meio campo. Tem falta o Timão para bater. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências ou pelo WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. Pouco menos de 2 minutinhos para a bola parar de rolar em Itaquera neste primeiro tempo para Edu Pinheiro assumir o futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. Vem para a cobrança na falta, Gustavo Henrique para o Timão. Olha lá na entrada da grande área, vê tudo no marcado e agora sim lança. Pelo alto tentou passe para Yuri Alberto, a bola passou, Garro vai brigar com o Mike. Chegou primeiro, Garro tocou na bola, a bola não saiu, mas não tinha ninguém do Timão. Na proteção do Mikael, o Everton saiu do gol para fazer a defesa. Já faz a reposição com o Piquerez. Piquerez tem liberdade, o Garro corre bastante. Evita a saída rápida do time do Palmeiras. O Piquerez é quem domina, pela meia tem Aníbal Moreno. Ele tentou o lançamento, a bola chegou no Estevão. Vem o Gileri na marcação, tá no mano a mano. Ainda Estevão recolheu, dominou, deu uma encostada ali o Martínez. Sai da ponta, vem pra meia, rabiscou, passou na ponta, Mike recebeu. Vitor Roque foi pra área, ainda Mike deixou pra Aníbal Moreno, vai bater pro gol, pé direito, levantou, cruzou pra boca do gol. Tira Félix Torres na sequência. O Facundo Torres faz a falta pra cima do Mateuzinho. O jogo tá parado, o Mateuzinho aproveita ali pra trocar uma resenha com o Carrilho. Não gostou de uma situação que ocorreu agora no departamento defensivo do Timão. Pedido talvez mais atenção ali na marcação, né? E deu bobeira o Facundo Torres, né? Cometeu a falta, um lance em que o Palmeiras poderia levar perigo no ataque. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Vai cobrar a falta o goleiro Hugo Souza, Hugo Neneca. O árbitro já está ali no centro do gramado, mas vai mandar seguir. Hugo Souza levanta a bola para o grande ataque para Yuri Alberto. Vai no corpo do Piquerez, o outro manda seguir na sequência. O Facundo Torres se gira e sofre a falta. Falta do Carrilho, peruano para cima do uruguaio Facundo Torres. O jogo está parado no momento em que vai pedir a bola o árbitro Matheus Candançan para terminar no primeiro tempo. Apita o árbitro! Não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo da decisão. 0 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Resultado que vai dando o título para o time do Corinthians. Está encerrado o primeiro tempo em Itaquera, meu querido Edu Pinheiro. Meu querido Boris, como é que é o nome do lateral esquerdo 26 do Corinthians? O argentino, Boris, como é que se fala? Angileri. Ou para aquele portunhol, para os espanhóis, argentinos e uruguaios, ele que é argentino, Angileri, Edu. Angileri, garoto. Você merece um descanso. Você fez 30... É igual Papa Faye. Você merece um descanso. Você fez 35 minutos de abertura, mas 49 dá 84 minutos, 1 hora e 24 minutos falando. Bom descanso, Bolis. Eu vou, mas eu volto, Edu, já. Se Deus quiser. Ô, Catarino, você falou uma coisa exótica durante a partida aqui, eu não sei quem, massagista revelado pelo Rio Branco. Você tá de brincadeira, Catarino? O Alex é... Aliás, eu conheço o Alex desde criança, né? O pai do Alex, o seu Alaor,
saudoso seu Alaor, era zelador do campo municipal do bairro Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste. Aí o Alex foi ser massagista no Rio Branco, ficou pouco tempo no Rio Branco, foi pro Corinthians, já está há mais de 20 anos como massagista do Corinthians, o Alex. Edu. Bom intervalo, Catarino. Valeu, Edu! Olha, eu vou falar as escalações aqui, será que o CH teria... O CH gosta de números, a estatística, né? Pelo jeitão assim, acho que o Corinthians ficou mais com a bola, não sei não, hein? CH vai tirar essa dúvida, depois ele volta para comentar. 0-0, Corinthians com Hugo Souza, Mateuzinho, o equatoriano Félix Torres, Gustavo Henrique e o argentino Angileri. Deve ser isso, né? Brasileirado Angileri. Ranieri, o venezuelano José Martínez, o peruano Carrillo e o argentino Garro. O holandês Memphis Depay e Yuri Alberto. O Palmeiras, o Everton, Mike, Murilo, Micael e o uruguaio Piquerez. O argentino Aníbal Moreno, o uruguaio Emiliano Martínez e o Rafael Veiga, Estevão, o menino de Franca, Vitor Roque e o uruguaio Facundo Torres no banco, Abel Ferreira. Já tem 10 títulos, hein? 10 títulos com o Palmeiras, agora lutando pelo 11º, hein? Oi, CH, 0-0, você tem os números, CH, a estatística? Tenho. Pois não? Tenho, Edu. Mas não foi o Corinthians que teve mais posse de bola, não. Não. Palmeiras 53% contra 47% do Corinthians. Finalizações, 3 do Corinthians, 2 do Palmeiras. Escanteio, 3 para o Palmeiras, 1 para o Corinthians. O Corinthians ganhou aqui em faltas, 12 contra 5. Desarmes, o Corinthians também ganhou, 9 contra 8. Enfim, cartões amarelos, o Corinthians tomou 2, o Palmeiras 1. E faltas, tiros diretos, o Corinthians cometeu 5 e o Palmeiras 12. Eu esperava mais da partida no primeiro tempo, Edu. Confesso a você que, principalmente por parte do Palmeiras, que precisa do resultado. O Corinthians foi muito competente na sua marcação, e isso até 30 minutos. No final do primeiro tempo, eu já percebi alguns jogadores economizando na parte física. E eu estou falando principalmente do Carrillo e também do meio-campista do Corinthians, o Martinez, o número 70. Então, você percebe, eles que atuaram praticamente as 2 partidas das eliminatórias, cada um com a sua seleção, não é? Então, o Corinthians tem um desafio para o segundo tempo. Além de segurar o Palmeiras, o empate favorece o Corinthians, tem o desafio da parte física. O Garro, por exemplo, a informação que nós temos, que jogou o primeiro tempo, legal, mas está no sacrifício. Ele suporta o segundo tempo. Por outro lado, o Palmeiras tem, para mim, o jogador que pode mudar a característica da partida. Eu estou falando do Richard Rios. E eu não sei se de começo, porque eu não conheço, não sei, não tenho informação da parte física do Richard Rios, que nitidamente está sendo poupado. Se não tivesse condição de jogo, nem no banco ficaria. Vamos ver o que o Abel Ferreira vai fazer para o segundo tempo, o que o Ramon Dias vai fazer no Corinthians para o segundo tempo. Cada um com a sua obrigação, necessidade e objetivo. O Palmeiras tem que fazer pelo menos um gol para levar o jogo para os pênaltis e o Corinthians tem que se segurar. Vamos aguardar o segundo tempo, Edu. Você volta depois do comercial com outras também, lembrando que a emoção foi a 26 minutos, o Garro na trave, hein? Jogada de Memphis Depay. Os jogadores que foram na data FIFA serviram suas seleções de Corinthians e Palmeiras, tem aí Memphis Depay foi na seleção da Holanda, o Félix Torres do Equador, o José Martínez da Venezuela, o Romero do Paraguai e o Carrillo do Peru. No Palmeiras teve Richard Rios, que está no banco, você disse aí, é o titular, mas poupado, jogou pela Colômbia, e serviram o Brasil, o Everton e o Estevão, que estiveram na Argentina, não jogaram, estiveram no banco, e estiveram na seleção do Uruguai, Piquerez, Emiliano Martínez e o Facundo Torres. É muito estrangeiro, muito gringo. Mas o contrato que o Memphis Depay fez é sensacional. E essa bola na trave aqui foi jogada do Memphis Depay. Se ela entra, gol do Garro, assistência de Memphis Depay. Mais grana pro holandês, hein? 0-0, voltamos daqui a pouco, agora 22h32. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e
ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom de contar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Ficou é 100% praticidade. É Pisocol. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Leandro Boles. Tá registrado. Chegando, bola metida para Martínez, recebeu, dominou pela meia pro Memphis, domina, rolou, pra Garro na entrada da grande área, vai bater pro gol, bateu, a bola toca na trave, com leve desvio, não desviou no Everton não, porque o árbitro está apontando lateral, na primeira real oportunidade do jogo, o chute cruzado do Garro, a bola toca na trave e vai embora pela lateral. Quase o Timão abre o placar, Vladimir. Já dentro da área, né? Numa jogada que é sempre perigosa. O Garro ajeitou o Memphis ajeitou pro Garro, que bateu com força, com a perna esquerda. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o Bate Pesado. Bom, CH, você já adiantou seu comentário aí, dando a estatística do jogo, 0x0, Corinthians e Palmeiras, com esse resultado vai dando Corinthians, o que está acontecendo no meio de campo, Palmeiras está muito preso, a única emoção é essa na trave, você esperava mais. Agora fala do Paulistão, CH, muito bem organizado, você dizia aí na abertura, aí, um pouquinho antes da bola rolar, tivemos uma pequena cerimônia aí, a entrada da taça, bonita a taça maravilhosa, o Paulistão realmente tem crescido a cada ano, em termos de publicidade, em termos de marketing, organização, esses drones que formaram no ar aí, a forma da taça, né, simbolizando a taça, fazendo a figura da taça, uma coisa muito bonita, muito bem organizada e do jeito que a federação quer, porque na semifinal ficaram Corinthians, Palmeiras, Santos e Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. Aí o Palmeiras eliminou São Paulo, o Corinthians eliminou o Santos, quer dizer, a festa foi geral. O que está faltando nesse campeonato, CH, é aquilo que a gente sempre diz, é a forma dele ser feita, da maneira como 4 grupos, a do mesmo grupo não se enfrentam. E tem aquele detalhe que equipes que fazem mais pontos, elas
estão arriscadas não se classificar, porque você classifica no grupo. Aquele babado todo tem acontecido há alguns anos. O Edu, pois não? até para corroborar com a opinião do CH, a Federação Paulista ontem soltou nas suas redes sociais, está lá para todo mundo acompanhar, ela encomendou uma pesquisa, não me recordo o nome da agência, enfim, conversando, né, e pedindo a opinião de 2.500 pessoas que acompanham a federação, acompanham os jogos do Campeonato Paulista. E segundo essa pesquisa, e segundo a própria federação que encomendou essa pesquisa para essa agência, 69% dos torcedores, veja bem, 69% aprovam o regulamento da competição. Parece que o fato para que isso ocorra, né, pelo menos pelo que a gente vem acompanhando, não é bem assim, né, Edu? Pois é, e aí, CH? Mediante essa pesquisa aí, a federação dificilmente ia mexer. Agora com essa pesquisa, aí que não vai mexer mesmo, CH. O único problema desse campeonato é a fórmula de disputa. Ele é equilibrado, ele é bem organizado, a federação é a federação mais rica e mais organizada do país, tem um presidente atuante, mas essa fórmula de disputa, pode fazer a pesquisa que quiser. Eu, como crítico de futebol, como analista, não concordo, acho que é possível tranquilamente realizar um Campeonato Paulista de outra maneira. No restante, eu só tenho que aplaudir. Festa bonita, dinheiro para todos os times participantes. O Campeonato Paulista é o que mais premia. Uma festa lindíssima nessa final. Você já relatou, eu já tinha falado. Esse mural com as luzes de drones no céu, né, lá de Itaquera, um negócio fantástico, maravilhoso, né? Isso aí é organização de Jogos Olímpicos. Verdade. Negócio lindíssimo. Parabéns. Só que dentro do campo, Edu, eu esperava mais. Eu não sei você, mas eu esperava mais futebol. Não é? Um Corinthians jogando no contra-ataque, isso era mais ou menos em termos de estratégia, né, esperado, mas eu imaginava que o Palmeiras ele tomasse mais as rédeas do jogo pela necessidade. Não conseguiu tomar as rédeas, essa é a verdade. Por quê? Veiga muito marcado, às vezes mal posicionado, enquanto o lateral esquerdo argentino do Corinthians não tinha cartão, ele não deixou o Estevão jogar, pegar na bola. E o menino precisa aparecer, o Palmeiras depende muito do Veiga e do Estevão, principalmente com o Richard Rios fora do time. O Piquerez mais marca do que apoia, o Mike tenta fazer alguma coisa, mas nas costas do Mike, de maneira inteligente, toda hora tem Yuri Alberto, tem Garro caindo por ali, Memphis Depay, então o Mike, ele pode apoiar, mas ele tem que ficar um olho na bola, um olho no gato, um olho no peixe, um olho no gato, outro no peixe, é complicada. A situação do Mike ali, ele tem que participar das jogadas de ataque, mas ele precisa ter muita parcimônia, inteligência para apoiar no momento exato. Foi um primeiro tempo apenas razoável, ninguém mereceu estar com 1-0 no placar, o 0-0 é absolutamente correto. Num jogo pobre, para uma final de campeonato, eu imaginava que o Palmeiras entrasse hoje com sangue nos olhos. Para o segundo tempo, o maior desafio do Corinthians é o aspecto físico. Tem 3 jogadores aí que a gente vai acompanhar como será o desempenho de cada um. Carrillo, Martínez e Garro. Do outro lado também tem problemas, mas um número menor de problemas no aspecto físico. Vamos ver se os times vão mudar e como vai ser o comportamento de Corinthians e Palmeiras para o segundo tempo, Edu? Edu, só para esclarecer, a pesquisa foi realizada a pedido da Federação Paulista de 19 a 22 de fevereiro. Foram 2.500 entrevistados em 102 municípios, tá bom? Só para deixar clara a situação aí, pesquisa Poder Data. Foi quem fez a pesquisa. Não, você foi muito bem, intervenção espetacular. E só faltou um detalhe assim, 3 pontos a mais ou a menos, a margem de erro, 3 a mais, 3 a menos. Tem essa também, é verdade. Que nem pesquisa para eleição, né?
Ô, gente, e como é que fica esse Vitor Roque aí? Custou uma grana danada. Vitor Roque tá de brincadeira em CH, tá simulando o pênalti. Ele teve aquele lance contra o São Paulo, agora o Vitor Roque... mas ele deitou umas 3 vezes na área em CH, tá querendo arrumar pênalti. A especialidade dele é mergulhar na piscina. Bola até agora, eu, pelo menos, não assisti. De repente, no segundo tempo, ele faz até o gol do título. Boa sorte a ele, boa sorte aos envolvidos. Mas até agora você tá preciso. Concordo com você. Ele mais cai do que joga futebol. Tia Leila, telefona pro Eberlin, pro contrato Gé. Pelo amor de Deus, eu falei pro Luquinha aqui. Luquinha, vai desculpar, hein? Gé joga mais que Vitor Roque. Mas o Gé é o titular da Ponte. Tem que levar o 25, Edu. O 25, né? O Gustavo 25, é o atacante. Mas 25 é sobrenome dele mesmo, né? Parece que é sobrenome, é de italiano. 25 é o sobrenome. É 25. Verdade, gente, é brincadeira esse negócio, é brincadeira, por favor, é brincadeira. Eu vejo o Vitor Roque, o preço que ele custou, caramba, ele não tá se achando, né? O time do Palmeiras tá travadão, diferente do Palmeiras antigamente. E o Yuri Alberto aqui ele é quietão e tal, mas de repente Yuri Alberto pode aparecer e fazer. Palmeiras atrasado, hein, Boris? Tá voltando agora, o Verdão. Tá lá, tá agora voltando pro gramado. Aí, Estevam, trocou a camisa, hein? Trocou a camisa. Tá novinha e tal. Sem mudança, viu, Edu? Ninguém vai mudar. Ninguém? Sem mudança. Meus amigos, vai começar o segundo tempo. Por enquanto, Corinthians 0, Palmeiras 0. Com esse resultado, o título vai ficando com o Corinthians. Para o show continuar aqui na Bandeirantes, vai o segundo tempo com ele, o moço de Piracicaba. Muito obrigado, Edu Pinheiro. Tudo pronto, a bola vai voltar a rolar para o segundo e decisivo tempo, onde vamos conhecer o campeão paulista de 2025. Está dando Corinthians. Pela vitória no jogo de ida por 1-0, o Timão joga por um empate para voltar a conquistar mais um título. Seria o 31º da sua história, o maior campeão paulista. Palmeiras quer continuar vencendo. O tetracampeonato tem a oportunidade, mas para isso precisa de pelo menos um gol para levar a decisão para os pênaltis. Apita Matheus Candançan. Tem bola rolando, saída com o Palmeiras. Bola rolando para o segundo tempo. Vamos juntos aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas para conhecermos o campeão paulista de 2025, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação. No momento em que o quinto sinal marca 22 horas e 45 minutos. Como já informou Vladimir Catarino, nenhum time mudou. Lançamento do Everton, bola muito esticada para ninguém. Apenas protege o Mateuzinho, a bola vai direto do beiradinho de fundo, é tiro de meta pro Timão. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Você ligado em 85,7 pelo som forte, potente, de muita credibilidade do rádio esportivo do Brasil. É a Rádio Bandeirantes de Campinas, é o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. Sai jogando mal o time do Corinthians, perde a bola, Ranieri para Estevão. Estevão tentou a inversão muito forte, nem pro Veiga, nem pro Facundo, a bola fica de graça para Mateuzinho. Aqui pela lateral do campo, com o pé direito, tentou o lançamento do comando. Chega primeiro Piquerez, domina, protege e sofre a falta. Deu um beliscãozinho ali, um pontapézinho. Não foi pontapé, né? Foi um totozinho do Yuri Alberto para cima do Piquerez. O árbitro pegou a falta, é falta que o time do Palmeiras vai bater, mas o Garro ficou na frente da bola e evitou a cobrança rápida. Ele recua para Mikael para Emiliano Martins. Solta o grito, a fiel torcida nas arquibancadas da Arena de Itaquera. Bola para Aníbal para Facundo Torres, um pouco vai ser centralizado o uruguaio. Abertura pela direita para Mike recolheu o domínio, tem o Estevão pedindo, cruzou na entrada da grande área, Ranieri tirou, tira mal, voltou para Veiga dominou, tentou por dentro, voltou para Piquerez, pé canhoto, bate cruzado, tira a defesa. Rebote para Ranieri no comando para Memphis tentou, Yuri, acabou escorregando, Mikael, os dois caem, os dois se levantam, insistiu no lance, Memphis fica com a sobra para o time do Corinthians aqui para a direita, recolheu o domínio, sai Mikael na marcação, ele parou, balançou para lá, para cá, girou, empurrou por dentro para Garro, domina Garro, tentou a devolução para Memphis, bola curta, chega Piquerez para fazer o corte para o time do Palmeiras para sair jogando por Verdão. Chegamos a 2 minutos, comecinho do segundo tempo em Itaquera, 0 para o Corinthians e 0 para o Palmeiras, resultado que vai dando o título para o Timão, mas tem todo o segundo tempo para o Verdão. Tentar pelo menos um gol, bola para Mike abriu na ponta para Estevão dominou, partiu para cima da marcação do Angileri, já deixou para trás o lateral, chegou na cobertura Martínez, Angileri ainda insiste, Estevão briga e ganha escanteio. Toca na bola por último, lateral esquerdo do Timão, é escanteio, primeiro do segundo tempo para o Verdão. Com todo cuidado, o Angileri foi na marcação, tocou pela linha de fundo, escanteio que o próprio Estevão vai cobrar.
Bandeirinha está dizendo que a bola não está no local correto. Tá caído o jogador do time do Corinthians, acho que é o Ranieri. Tá colocando a mão ali na coxa, jogador do time do Corinthians, jogador importante principalmente na marcação. O árbitro tá vendo a situação do jogador, acho que não haverá necessidade do atendimento médico. Não sei se é uma contusão muscular ou se ele raspou ali alguma coisa do tipo, né? Colocou a mão na coxa. Escanteio pro Verdão bater. A torcida que canta e vibra na expectativa. Vem para a cobrança Estevam. Autorizar a cobrança, pé canhota, atenção, levantou na área. Tira lá dentro a zaga do Timão. Rebote volta para o time do Palmeiras com Piquerez. Piquerez já larga na ponta para Mike. Mike recolheu, dominou, parou, prendeu, pensou. Volta para Piquerez no círculo central. Abertura aqui na esquerda para Rafael Veiga. Sai na marcação Carrilho. Ele dominou mal e com isso volta a bola para o goleiro Everton. O Everton domina na intermediária para o time do Palmeiras. Linguiças da Seara. Deliciosas opções para o seu dia a dia. Pega a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Aníbal Moreno na esquerda tentou passe, a bola foi desviada pelo Angileri e saiu, é lateral, é pro Verdão bater. Na direita, no campo ofensivo. Disse sobre o Corinthians, tem 30 títulos, conquistando mais um, chega ao 31º. Palmeiras com os títulos recentes subiu para 26. É o segundo maior campeão paulista, vencendo, consequentemente chega a 27. Bola para Aníbal Moreno no círculo central para o time do Palmeiras. Ele carrega a bola, fez o passe, boa bola para Veiga. Tem Vitor Roque no comando. Veiga para Vitor Roque, tentou a finalização, pegou mal. Nem chegou a pegar na bola e aí ficou fácil pro Hugo Souza, Vladimir. Foi na tentativa, né? Deixou a bola passar para dar um toquinho. Quem sabe para tentar surpreender o goleiro, mas acabou desperdiçando a chance. O Vitor Roque ficou fácil pro Hugo Souza. Aqui o Corinthians tem a posse de bola com Carrilho, fez o passe para Martínez, Martínez de primeira para Yuri, Yuri para Memphis, dominou, vem Timão pro campo de ataque, uma bexiga ali, um balão no campo, tentou passe para Murilo, tira a defesa, aliás para Yuri, chega Murilo para cortar, recupera para sair jogando, é a vez do Palmeiras tentando contra-ataque, aí o Corinthians sai um pouquinho mais e o Mateuzinho acaba calçando o jogador do Palmeiras por trás, comete a falta, o jogo está parado um pouco antes da risca no meio campo. A internet que conecta o seu time no coração também pode conectar a sua casa. Desktop eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Rafael Veiga inverte da esquerda para a direita para Mike. Mike tentou bola curta para Estevam, foi muito curta. Mike foi para a dividida, a bola recuada para Hugo Souza, dá um bico na bola, tira. Afasta o Virigo, levanta a bola para o campo de ataque para Memphis. Murilo desvio de cabeça. Martínez domina, chega agarro na marcação, consegue o passe por dentro para Veiga. Veiga livre, pede esquerdo, tenta o lançamento para Estevam, tá na área, tem a chance para finalizar. Dominou, protegeu, impedimento. Não valia o lance quando o Estevam foi lançado, o bandeirinha já marcou impedimento, Vladimir. E o protocolo do VAR pede para o assistente aguardar a definição da jogada. Quando ela se definiu, o impedimento foi confirmado. A galera segue ligada, participando conosco, deixa o seu like. Vamos chegar pelo menos a 200 aparelhos conectados, né? Tem muita gente transmitindo, a gente até entende essa situação, mas vamos chegar pelo menos a 200 aparelhos conectados. Espalha para geral, tem o link para você compartilhar aí. Compartilhe o nosso link, o link do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, dos grupos de WhatsApp, para você que está acostumado a ouvir diariamente a Rádio Bandeirantes, as transmissões esportivas. Fique conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para Aroma das Ervas, que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Félix Torres ganha mais uma, ganha do Vitor Roque. Empurra por dentro para Ranieri. Ranieri tentou para o Garro, bola curta. Garro ficou esperando, chegou primeiro Emiliano Martínez. Recupera passadas largas, abre pela direita para Mike. Mike vem para apoio, fica preso, parou, prendeu, olhou, pensou, se livrou na marcação do primeiro. Voltou curtinho para Emiliano Martínez. Empurra por dentro para Rafael Veiga. Veiga para Aníbal Moreno. Tem a posse para o time do Palmeiras, pois volta todo o timão. Palmeiras tenta por dentro, Facundo Torres aperta a marcação, Carrilho. Aníbal Moreno brigou para espirrar, volta para Micael. Micael para Piquerez. Piquerez domina, limpa bem o lance, sai da ponta, vem para meia para Facundo. Facundo domina, volta a bola na ponta para Piquerez. Piquerez para Aníbal Moreno, dominou, tentou levar para o fundo, chegou Mateuzinho por trás, comete a falta para cima do Aníbal, mas o árbitro não marca. Na frente dos jogadores reservas do Palmeiras que reclamaram. Tentativa de lançamento, bola muito forte por Yuri. Chega primeiro Murilo. Mata o peito, coloca no terreno, abre para Mike. Também mata o peito, coloca no terreno, ultrapassa a linha da marcatória. Pouco mais de 7 minutos, segundo tempo, 0-0. Estevam para cima da marcação do Angileri. Estevam dominou, devolveu na ponta para Mike. Boa, a bola chega primeiro. Ranieri.
chega firme mais na bola, colocando a bola pra fora, é lateral pro Verdão bater. Lateral é pro Palmeiras bater, Mike cobra rapidinho pra Estevão. Estevão recolheu, dominou, pediu a bola por dentro, Veiga, a bola chegou no Martínez, dominou, puxou pro pé direito, limpou, se livrou da marcação do Garro, abre primeira direita pra Mike, Mike prepara o cruzamento na área, tira Angileri. Na sequência, o Angileri tirou, tentou lá na frente, Yuri vai dividir com Murilo, com Mikael, caiu Yuri, o árbitro mandou seguir. Fica caído Yuri Alberto, o jogo segue, bola pro time do Palmeiras, aqui pro meio esquerda para Piquerez, Piquerez abrindo na ponta para Facundo, devolveu na ponta para Piquerez, tentou levar pro fundo, escanteio pro Verdão e o Yuri parece que caiu de mau jeito, tá com a mão no ombro, Vladir. Houve reclamação, né, de falta naquele lance do Yuri Alberto, 2 jogadores do Palmeiras pra cima dele, mas a falta não aconteceu. Levou a pior, o atacante corintiano tá caído, escanteio pro Palmeiras. Não foi o Yuri que teve recentemente um lance onde ele teve um probleminha no ombro, não sei se foi o Yuri, mas foi um jogador do Corinthians. Houve um sanduíche ali de Yuri, mas não foi nada, né? Um lance de jogo, né? Uma marcação forte do Murilo e do Mikael, né? Não houve falta não, o árbitro acertou em não marcar. Ponte Preta é o nosso 20º novo reservatório. Agora são quase 200 milhões de litros d'água. Sanasa, 50 anos, essencial para o futuro de Campinas. Tá doendo ali o ombro esquerdo, o ombro direito de Yuri, mas ele tá voltando para auxiliar na bola aérea defensiva. Vem pra cobrança do escanteio, o time do Palmeiras vem pra bola, Rafael Veiga, 0-0 placar do jogo, comecinho do segundo tempo. Veiga, autorizada a cobrança, cobrou na entrada da grande área, deixou pra Piquerez, armou pra cruzar, levantou pra boca do gol, passa por todo mundo, toque pra fora. Murilo desvia, o Gustavo Henrique se abaixou e na segunda trave o Murilo desviou a bola, passa, vai embora pela linha de fundo, na melhor chance do Palmeiras, Vladimir. Ninguém se apercebeu a chegada do Murilo, né? Surgiu como elemento surpresa, mas ele também se surpreendeu. Quando a bola se aproximou, não conseguiu finalizar, mandou pela linha de fundo. Carlos Henrique, o bate pesado, incrível, Gustavo Henrique se abaixou, CH. É verdade. Gol perdido, né? Palmeiras, esse foi o melhor momento do jogo até agora, como você narrou, do Palmeiras. O segundo tempo continua da mesma maneira que terminou o primeiro. Jogo muito equilibrado, Bolis. Desktop, patrocinador oficial de Guarani, de Ponte Guarani em 2025. Planos de 200 mega, 1 giga. A partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. Timão para ataque, bola para Carrilho. Recolheu, número para Garro, curtinho para Carrilho. Parou, prendeu, olhou, pensou na marginal do campo para Mateuzinho no corredor. Chega Martínez na marcação, domina, protege para Carrilho. Carrilho tem a posse da bola dominada. Facundo Torres aperta. Na marginal do campo ele recua para o goleiro Hugo Souza. E atenção, galera ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 10 minutos de bola rolando o segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo, é o Paulistão nesta noite de quinta-feira. Só um time grande no futebol do estado do Brasil vai soltar o grito de campeão. E aqui vai dando o timão. Corinthians 0, Palmeiras também 0. Edu Pinheiro. Vai começar o Brasileirão, sábado, 18h30. Roger Williams narra aqui São Paulo Esporte. Domingo, 16 horas, Allianz Parque. Bolis narra Palmeiras e Botafogo. Pintou mais um cartão no jogo. Emiliano Martínez, né, volante do Palmeiras, chegou atrasado ali pra cima do jogador Ranielli. Falta e amarelo para o camisa 32 do Palmeiras. O Uruguai não perdeu viagem não. Faz a falta, recebe o cartão, quarto cartão do jogo, 2 para cada lado. São Paulo está no campo assim também, ô Vladimir? Tá ouvindo Rádio Bandeirantes, claro. Tá ouvindo a Rádio Bandeirantes. A TV tá mostrando da TV que detém os direitos de transmissão. Torcedor do Palmeiras concentrado em frente ali ao Allianz Parque, né? Acompanhando o jogo, afinal de contas é jogo de torcida única. Bola para Félix Torres, aperta o Vitor Roque. Levanta a bola para o grande ataque, tentando Yuri Alberto, subiu, a bola quicou, passou por ele, corta Piquerez. Completa a equipe do Palmeiras com Martínez, Facundo Torres tentou. Ficou reclamando ali de uma falta, o árbitro mandou seguir. Na sequência do lance, o Carrilho protege, 2 a marcá-lo, perde a bola. Vitor Roque recupera, chega forte Mateuzinho. Do carrinho, coloca a bola para fora, cedendo lateral para o Palmeiras bater. Martínez cobra, deixou para Veiga, Garro. Chega do jeito que o torcedor gosta, dando carrinho na lateral, pertinho da galera, o torcedor vibra, como se fosse um gol. Afinal de contas, o Corinthians tem a vantagem. 0-0, placar em Itaquera. Domina Mike fez o passe para Estevão, tentou giro, Angileri marca. Coloca a bola para fora, cedendo o lateral, que o Palmeiras já cobra com Estevão. Cobrou fora do local, o árbitro está pedindo para voltar.
time do Corinthians cometeu 14 faltas, o time do Palmeiras 6, 20 faltas no total. Rocha Autopeças há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br. Veja como falar com a loja mais próxima de você. 12 minutos e meio, segundo tempo, 0-0. Mikael empurra na ponta para Piquerez. Piquerez tentou a bola esticada, chega Mateuzinho, tira mais uma. Coloca a bola para fora, tentou o passe para o Facundo. A bola saiu em lateral do campo ofensivo para o time do Palmeiras. Lateral já batido, Piquerez para Veiga, Veiga para Piquerez, Piquerez de novo para Veiga, Veiga faz a inversão, encontra bom passe, domina livre, leve e solto. Mike pelo setor direito, parou, prendeu, repensou no segundo terço do campo, se apresenta para o jogo Aníbal Moreno. Fechadinho o time do Corinthians, o Martínez é o primeiro que marca, José Martínez. Volta a bola para Murilo no círculo central para Aníbal Moreno, deixou para o Emiliano Martínez. O Aníbal está um pouquinho mais à frente, bola por dentro entre as linhas para Facundo, Facundo para Veiga, Veiga dominou, abriu na ponta para Piquerez, leva para o fundo, vem o Verdão, Piquerez leva a marcação no Mateuzinho, olha para a área, faltou o pé direito para cruzar, ele rola na ponta para Veiga, Veiga dominou o último terço do campo para Facundo, Facundo leva para o fundo, tentou o cruzamento, a bola foi desviada, chega Félix Torres de cabeça para afastar, Yuri vai brigar com o Mikael, caiu Yuri, o árbitro está marcando a falta. Agora ele marca a falta do zagueiro Mikael para cima do Yuri Alberto. Jogo parado, Vladimir. Faz muito bem esse papel também de segurar a bola, prender para a chegada do zagueiro, né? O Yuri Alberto, o zagueiro Murilo, aliás, o Mikael cometeu a falta, o Corinthians não tem pressa para cobrar. O Abel tá naquele modo, cabeça fria, coração quente, né? Tá ali sentadinho, olhando, observando só o jogo, pensando, mentalizando o que ele vai fazer. E ele precisa fazer, né, CH? Afinal de contas, o tempo vai passando e o relógio joga contra o Verdão. Palmeiras não mexe, o Abel deve estar pensando alguma coisa para mexer no seu time. Ele tem um plano, será, CH? Ah, com toda certeza. Ele, como estrategista, tem com certeza um plano. Eu só não sei por que ele não colocou o Richard Rios ainda nesse jogo. Eu acho que Vitor Roque não está bem no jogo também. Mas também a opção é mínima no banco de reservas. De qualquer maneira, para quem precisa vencer o jogo, até o presente momento, o Palmeiras jogou muito pouco. Falta do Garro, forte pra cima do Veiga. O Garro tá reclamando, foi minha primeira falta, mas não tem isso no futebol, né? É a intensidade da falta, e foi forte, né? Por isso amarelo lá para o Rodrigo Garro, jogador do Corinthians, terceiro cartão amarelo para jogadores corintianos. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, a calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, da Mega Loja em Sorocaba. Pra você chegar a 15 minutos de segundo tempo, tem falta, o time do Palmeiras para bater, vem para a bola Rafael Veiga, peca em outra bola, zagueiros vão para a área, partiu para a cobrança, Veiga, peca em outro, levantou para a boca do gol, de cabeça, tira Ranieri, colocando a bola para fora, escanteio pro Verdão, Vladi. Pra onde estava virado, né? O Ranieri colocou a cabeça, mandou a bola para fora, linha de fundo, escanteio, tenta pressionar o Verdão agora na bola parada. Aperta o Palmeiras no jogo, é a decisão do Paulistão, pontualmente 23 horas no horário oficial de Brasília. Escanteio pro Palmeiras bater, a torcida que canta e vibra na expectativa. Vem pra bola Rafael Veiga, autorizar a cobrança, levantou pra boca do gol, tirou a defesa, voltou pra Estevão na área. Chega pra fazer o corte de qualquer maneira, zaga do Timão. Desvio de cabeça, Facundo Torres tentou pra Estevão, Félix Torres corta, impedimento marcado. Impedimento do Estevão, o bandeira acionou, o árbitro apontou e o jogo está parado, é posse de bola pro Corinthians. E atenção, galera ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 16 cravados, segundo tempo. É a grande decisão do Paulistão Sicredi 2025 em Itaquera. Segue Corinthians 0, Palmeiras 0, Edu. Olha, sábado vamos conhecer as duas equipes que sobem do Paulistão, hein? 15 horas em Indaiatuba, Série A2, semifinal Primavera e Taubaté, por enquanto 2-0 para o Primavera. 17h30, Arena Capivari, Capivariano e Ituano, por enquanto 1-0 Capivariano. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A galera que está aqui no YouTube, a Quitéria, tá dizendo que vai Palmeiras. O Ketson Veiga, Thiago Zada está em Jabatiúma, ligado no futebol da Bandeirantes. Wilson também tá ligado. Valeu, galera, obrigado pelo carinho, pela audiência. Coltão, alô Coltão da Massa. Tá aflito o Coltão, hein? Tá na expectativa. É hoje que eu solto o grito de campeão. Só não colocou pra que lado, né? Mas tá na praça ou não? Não, hoje não. Tá tarde, né? É, tá tarde. Praça é só em aqueles horários mais alternativos, né?
18 horas, 20 horas, 9h35 o jogo começou, aí já é tarde. Hugo Souza tentou a reposição, corta lá atrás, Piquerez, recupera para o time do Palmeiras, deixou para o Facundo. Facundo para, prende, olha, pensa, observa, volta a bola para Veiga. Veiga no círculo central, faz a inversão de novo para Mike. Encostou Estevão na ponta, Aníbal Moreno também por dentro. Ele parou, prendeu, olho, pensou, tem o Gileri. Memphis também marca, bola volta para Emiliano Martinez. Garro marca, bola para Mikael. Mikael sinaliza antes de chegar a bola. Ainda o Mikael domina, faz o break, gira para cima do Garro e recua para o goleiro Everton. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre da Macaca. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. 18 minutos, Carlos Henrique, o bate pesado, o jogo segue travado em Itaquera, CH. É tudo que o Corinthians quer e levou para dentro do campo essa estratégia, né? Marcar muito e na velocidade dos contra-ataques tentar fazer um gol. Por enquanto, o Palmeiras nesse segundo tempo tem mais posse de bola, mas é um domínio estéril, né? Sem levar a maiores perigos. O que eu disse no intervalo do jogo já começou a acontecer. Alguns jogadores do Corinthians apresentam, pelo menos, né, na minha opinião, sinais de cansaço. Corinthians ganha um escanteio de graça, um chutão para o campo de ataque. O Murilo foi ali na dividida com Memphis. O Murilo está reclamando que foi empurrado. O árbitro marcou apenas escanteio para o time do Corinthians bater e vem o Garro para a bola. Não tem pressa alguma para fazer a cobrança. 18h40, quase 19, segundo tempo, 0-0. Tem escanteio o time do Corinthians para fazer a cobrança. Rodrigo Garro vem para a cobrança. Flashes apontados pro argentino lá dentro também. Todo mundo preocupado do time do Palmeiras, principalmente com o Gustavo Henrique, que é grandalhão. Partiu Garro, pé canhoto, levantou para a boca do gol. Toque de cabeça, tirou a defesa. Olha no bate, rebate, a sobra da bola para Aníbal Moreno afastar. Tira de qualquer maneira. Na sequência, o Mateuzinho tocou na bola para Garro. Garro para Mateuzinho do meio campo. Vai recuar para o goleiro Hugo Souza. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Palmeiras já recupera a bola com o Murilo. Murilo recua para o goleiro Everton. Sai jogando curtinho para Piquerez. Vamos chegar a 20 minutos. Segundo tempo em Itaquera, 0-0. Empate que vai dando título para o time do Corinthians. O timão que não sabe o que é conquistar um título desde 2019. São 6 anos de jejum. Foi neste mesmo estádio o último título do Corinthians contra o São Paulo na final do Paulistão daquele ano. Vem Palmeiras, Aníbal Moreno. Mas do outro lado tem o Palmeiras do atual tricampeão com Aníbal. Botou na frente, foi para a dividida, caiu, reclama de falta. O árbitro mandou seguir. Não marcou nada, corta lá atrás, Garro. Garro deixa para Martinez, Martinez para Ranieri. Ranieri volta para Martinez. Martinez enche o pé, tentou tirar, a bola ganhou altura, mas não ganhou distância. Palmeiras vai tentar repirar, Memphis tocou na bola voltou para o time do Verdão. A abertura na entrada da grande área. Chega Mateuzinho de qualquer maneira para fazer o corte. Garro, cama de gato para cima do Murilo. O outro mandou seguir. Agora lançamento para Yuri Alberto em posição legal. Vem Timão. Yuri recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, dividiu, rolou na ponta para Martinez. Linha lateral da grande área. Cruza mal. E voltou pernas para o Martinez. Tira de qualquer maneira a zaga do Verdão, mas tira mal. Ranieri recupera, deixa para Garro. Garro parou, prendeu, olhou, pensou, abriu de novo na ponta para Martinez. Domina o venezuelano, passou pedindo Angileri. Chega Mike para fazer o corte. Recupera para o Verdão, deixou para Murilo. Murilo com o pé direito, levanta a bola para o campo de ataque. Chega lá atrás, Gustavo Henrique de cabeça. A bola não saiu. Ranieri tem a posse de bola dominada. Vitor Roque chegou forçando. O outro vai apontar falta para cima do jogador do Corinthians, Vladimir. Ou só lateral, né? Deu a impressão que ele marcou a falta, né? Pelo menos esse foi o apontamento do árbitro da partida. De qualquer forma, a posse é corintiana. É lateral, ou falta, ele marcou a falta para o time do Corinthians bater. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 21 minutos e meio, segundo tempo. É a decisão do Paulistão Sicredi 2025 em Itaquera. Corinthians 0, Palmeiras também 0 no timão, vindo para o campo de ataque, boa tabela, Martinez para Garro. Garro muito forte, o lançamento para ninguém, a bola fica de graça para o Everton. Seguindo 0-0, Edu. Olha, o campeão ganha 5 milhões, o vice fica com 1.650.000. Olha, Brasileirão começando domingo, 18h30, São Januário, Vasco e Santos. 20 horas, domingo, em Fonte Nova, Bahia e Corinthians.
É o futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. Nosso amigo lá da Bahia, de São Paulo, né? Cidade de São Paulo. Legal, bacana essa cidade, rapaz. Você já esteve lá, ô Vladimir Catarina? Ontem à noite. É Jabá. Olha a sequência dela. Jabatiúma. Vitor Roque na área, caiu, pênalti pro Verdão. Está marcado o pênalti, o carrinho por trás do Félix Torres pra cima do Vitor Roque. Ele apontou o pênalti, Vladimir. Esse duelo, né, do Vitor Roque com o Félix Torres tem acontecido desde o começo da partida. Agora o lançamento em profundidade, na velocidade, no carrinho do Félix Torres, acertou o Vitor Roque. O árbitro imediatamente marcou o pênalti. Pênalti pro time do Palmeiras, a bola enfiada do Facundo pro Vitor Roque. Bom, o Félix Torres, a bola ele não atinge, resta saber se foi fora ou dentro da área. Acho que essa câmera aí vai dar pra gente ter uma noção em relação ao lance. Foi na linha, né, Vlad? O árbitro até apontou, marcou ali pros jogadores do Palmeiras que a bola tinha sido na linha, né? Claro que o VAR tá revisando, é um lance complicado, né? Com relação ao posicionamento, né, Boris? O Félix Torres acaba derrubando sim o Vitor Roque, resta saber se a falta foi dentro ou fora. Carlos Henrique, o bate pesado, está marcado o pênalti. Pelo menos no campo o árbitro marcou, CH. Bom, e tem um outro detalhe, né? O Félix Torres já tem amarelo, não tem? Tem. Então é o seguinte, eu fiquei com a impressão de fora da área. Mas o VAR está revisando. De qualquer maneira, a falta aconteceu. Vamos ver se ele vai confirmar o pênalti ou não. Bom, tá indo ali em direção à marca penal. O árbitro tá posicionando o Hugo Souza. Falou alguma coisa ali pro Hugo Souza, talvez, olha, se foi fora da área, alguém vai me acionar. O time do Corinthians se segue reclamando. Conversando ali com o árbitro, o time do Palmeiras está pedindo a expulsão do Félix Torres, né? É essa situação que a arbitragem, que o time do Palmeiras está reclamando, não é isso? O Abel tá ali, o auxiliar também. Talvez queira fazer alteração e não está autorizando. Não, acho que não, ele se talvez refere não, a uma expulsão aí. Exato, cartão, porque já tem amarelo o Félix Torres. Vamos aguardar primeiro se o pênalti vai ser confirmado, né? O Flaco Lopes estava prontinho para entrar, me parece que o Naves também, né? Também estava por ali, os dois próximos, o Richard Rios também está por ali, tirou até o colete. Também deve entrar daqui a pouco na equipe do Palmeiras e continua a polêmica dentro e fora de campo. Exatamente naquele momento que a gente mandava um abraço para o nosso amigo lá. Qual é o nome da cidade, Vlad? Jabatiúma. Isso. Olha, pênalti para o time do Palmeiras. Ali, o Vitor Gobi, né? O Abel tá falando um monte de coisa para ele ali também. Enfim, tá pedindo a expulsão. CH, e aí? Era para ter sido expulso o Félix ou não? Eu tenho certeza que teve falta. E falta por trás. Portanto, amarelo. Segundo amarelo, expulsão. É o que eu faria se fosse o árbitro. Bom, o árbitro, o Abel agora, o foco dele é com a assistente, né? Saiu ali o quarto árbitro, tá todo mundo reclamando. Tá nítido que eles querem o vermelho, né? Tem outra situação, é isso? E o VAR tá conversando agora ali com o árbitro, parece ter confirmado o pênalti, mas tá muito bravo o técnico palmeirense. Muito bem, olha, o Veiga segue reclamando, o Estevão tá com a bola. O pênalti tá confirmado, o Vitor Roque tá por ali também. O Palmeiras reclama que os jogadores do Corinthians, sabe aquela história de chutar para fazer buraco na marca penal? Em princípio o pênalti tá marcado. Félix Torres já tinha cartão. Você ouve, ó, vou ficar quietinho. Olha a situação nesse momento da Arena de Itaquera, ó. O estádio quietinho, hein? De novo o lance, ó, Félix Torres, lançamento. Bom, pênalti, tem uma dúvida, né, gente? É isso? Ou alguma dúvida? Ele começa ali fora, por baixo, mas termina dentro da área. Deu um tranco ali, principalmente na perna esquerda ali do Vitor Roque. A dúvida é se foi dentro ou fora. O Boris. Pois não. Eu continuo com a mesma opinião. Posso mudar de ideia, mas para mim houve a falta, tem que expulsar o Félix Torres, porque no mínimo amarelo ali, mas foi fora da área. E daí o árbitro vai lá e dá cartão pro Abel, né? Outro cartão pro Abel Ferreira pela reclamação, é isso que tá apontando o Abel, os dois auxiliares também ali, o Castanheiro e o João Martins. Muito bem, cartão pro Abel. E o pênalti está confirmado. A bola está ali no local, resta saber quem vai bater. Lembrando que no jogo do turno, o Estevão bateu e o Hugo Souza pegou. Agora quem vai bater é o Veiga. É o especialista, né? Rafael Veiga está ali pronto para cobrar. Tá com a mão no ouvido ali do árbitro ali, ouvindo alguma coisa.
mas o quarto árbitro deve estar conversando com ele. Será que vai expulsar alguém do banco? Provável. Vai pro VAR? Não fez sinal de VAR, é mais banco mesmo, vai expulsar o Abel, né? Ou auxiliar, exato. Tá apontando, não deu pra ver, mas apontou vermelho pra alguém ali. O Abel, não sei. Deu pra quem? Não sei. Porque os três estavam sentados, um ao lado do outro. O Abel tá dizendo, eu tava sentado. Muito bem, pênalti pro time do Palmeiras, jogo paralisado aí alguns minutos. Pênalti em cima do Vitor Roque, cometido pelo Félix Torres. E o Rafael Veiga, capitão do time do Palmeiras, é o encarregado de fazer a cobrança. Com 27 minutos e 40. Toda a sua experiência, multicampeão com o Verdão, ostenta a faixa de capitão. Rafael Veiga, o encarregado para fazer a cobrança. Do outro lado, um pegador de pênaltis, Hugo Souza, do centro do gramado. Ainda os jogadores do Palmeiras estão reclamando. Acho que é o Abel, sim, ó. O Abel vai ter que sair. É o Abel que foi expulso. É o Abel que foi expulso. Portanto, fica sem o seu treinador. O time do Palmeiras, o Abel Ferreira, foi expulso. Palmeiras tem pênalti para bater. Rafael Veiga tá 0-0. Pode empatar a decisão no agregado. Rafael Veiga, neste instante, há uma positividade em sua mente para a realização da ação. Rafael Veiga contra Hugo Souza. Rafael Veiga, autorizado, vem para a cobrança com o pé esquerdo. Vai bater Rafael Veiga, atenção, correu, bateu, pega Hugo Souza. Hugo Souza pega o pênalti de Rafael Veiga. Eu dizia, ele é um exímio defensor de pênaltis e não deu outra. Com toda a sua envergadura, elasticidade, pênalti cobrado no canto. Hugo Souza evita o primeiro gol do jogo, mete a bola pra fora, Vladimir. Dois especialistas, um na cobrança e outro na defesa. Foi buscar o Hugo Souza, a cobrança do Veiga foi no canto direito. O Hugo Souza espalmou pela linha de fundo para a explosão do torcedor corintiano, segue 0-0. Pega o pênalti Hugo Souza, o Palmeiras tem escanteio para bater. E no momento em que ele bateu o escanteio, choveu de copo d'água, um monte de coisa ali. Olha o cruzamento na primeira trave, tira Memphis Depay. O Palmeiras teve a chance de novo, foi incompetente nos pênaltis. Já o CH fala, tem mais Palmeiras, bola para Vitor Roque, recolheu o domínio, Félix Torres na marcação, a bola foi desviada, é outro escanteio. Bate no Félix, o Félix Torres tá louquinho para aprontar de novo, hein? Eu, se fosse o Ramon, tiraria logo, já tem cartão, cometeu pênalti. Tá fazendo hora extra no jogo. Vem o Veiga para a cobrança, levantou na primeira trave, tentou o desvio. O Aníbal Moreno cortou, Mateuzinho, a bola voltou para Veiga. Veiga tentou passar para trás, Garro. Chega, dá um bico na bola, tira. O Palmeiras está sem o seu treinador, Abel Ferreira foi expulso. Lateral já cobrado pelo Piquerez para Vitor Roque. Olha aí, ó, quem cometeu a falta. Agora vai ser expulso. Agora não tem como. Aí, tá vendo? Caçapa cantada, né? Aí, ô Vlad, não era uma falta para cartão, entendeu? Só que já chegou a informação pro ar. A circunstância do jogo também, né? Então tá amarelado, o segundo amarelo tá expulso. O Félix Torres vai ficar com 10 jogadores do time do Corinthians. E aí, CH, caçapa contada, né? É muito burro, cara. Muito burro esse zagueiro do Corinthians. Fez tudo que o Palmeiras precisava. Mas antes, eu quero dizer que esse menino Hugo Souza, ele tá jogando uma barbaridade. De novo ele pegou pênalti. E não bateu mal o Veiga, não. Não bateu mal, bateu no cantinho. É que ele é grande pra caramba e rápido. De qualquer maneira, agora o Corinthians com um a menos vai se fechar ainda mais. O jogo promete muito na sua parte final. Afinal de contas, é decisão, vale o título paulista, é derby, muita história, tradição, rivalidade. O Palmeiras perdeu o pênalti, o Hugo Souza pegou e agora o Corinthians fica com 10, o Félix Torres foi expulso. Tem falta para fazer a cobrança, o Aníbal tá indo embora, acho que é o Richard, né? Isso, vai fazer mudanças aí o time do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira não tá no banco, as mudanças acontecendo, né? Saiu o Aníbal, o Emiliano Martinez, na verdade, para a entrada do Richard Rios. 8, Richard Rios no lugar do Emiliano. E o Flaco Lopes entra com a 42 no lugar do Mike. Sai Mike, entra a 42, Flaco Lopes. Sai Emiliano, entra 8, Richard Rios. Quer dizer, o Aníbal fica, quem sai é o Martinez e o Lopes no lugar do Maicon e o Rian. Já vai entrar no time do Corinthians. Palmeiras tem falta para fazer a cobrança. Que jogo, meus amigos! Promete demais nesta parte final. O Emiliano saiu realmente. Já a gente confirma quem é que entrou no lugar do Emiliano. Vai ser agora. É o Naves. Naves 34 no lugar do Aníbal Moreno.
E já a alteração do time do Corinthians, que não vai autorizar o árbitro a alteração agora não. Vai pra falta, vem Rafael Veiga pra cobrança, é falta pro time do Palmeiras pelo setor esquerdo, partiu pra cobrança, levantou, cruzado pra boca do gol de cabeça, o toque no Flaco Lopes, a bola passa à esquerda, vai embora pela linha de fundo. Tiro de meta e agora o Hugo Souza cai para que o Corinthians faça a alteração. Vladimir Catarino já vai informar. Tem reservatório novo na cidade, o Ponte Preta é o 20º, dá quase 1 bilhão de copos d'água. Sanasa, 50 anos, essencial para o futuro de Campinas. Corinthians com 10, mas tem a vantagem. O Souza pegou o pênalti. Vai sendo o herói do título paulista. Pegou o pênalti cobrado pelo Veiga. Eu dizia, né, no jogo do turno, nós não tivemos, né, turno em retorno, mas no jogo da primeira fase, ele pegou o pênalti do Estevão e agora pegou no Veiga. O Veiga que havia marcado na semifinal contra o São Paulo. Vamos lá, Vlad. Tá saindo o Carrilho para a entrada do 37, Rian. Rian 37 no lugar do Carrilho. E tá se preparando também para entrar o André Ramalho, né? É o Ramalho com a camisa de número 5. Vamos ver no lugar de quem? Do Garro. Sai o Garro, 8, entra André Ramalho, 5. As duas primeiras mudanças no Corinthians. Vamos lá, CH. Tem 5 alterações para você comentar aí. 2 no Corinthians e 3 no Palmeiras. Palmeiras vai para cima com tudo, tá certo. Vai jogar com 2 centroavantes lá dentro. Vai chover bola para grande área a todo momento. O Palmeiras mexe para atacar, para tentar fazer o primeiro gol. E o Corinthians tira os seus 2 jogadores mais cansados e reforça a marcação. Esta opinião do Carlos Henrique, o bate pesado. Você que segue conosco através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. Ainda não inscrito, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Levanta a bola para o grande ataque, Hugo Souza. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize o seu orçamento. Corinthians tenta o ataque, bola do Yuri, bola colocada para fora, é lateral de graça para o Verdão bater. Vamos chegar, já passamos de 34 segundo tempo. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Corinthians com 10, Félix Torres foi expulso. Palmeiras não vai ter outra alternativa, vem pra cima do Timão. Teve a grande oportunidade, mas desperdiçou. Fala, CH, fala que eu te escuto. Como é que é o nome da cidade aí, que eu perdi no momento que vocês estavam conversando aí? É Jabati. Não, essa aí não. É Jabati ontem. É isso, o Vlad? Tem que falar rapidinho, Jabati uma. Ah, entendi. Não, essa cidade, eu já pesquisei aqui, essa cidade não existe. Não existe? Não existe? Não é na Bahia? Trollaram a gente então, Leandro Borges? Não. Às vezes a gente cai, não tem problema não. Vem embora pro grande ataque, o cara tá felizão. Vem embora pro grande ataque, olha o Palmeiras chegando com o Richard Rios, a bola não saiu, vem Verdão, pé direito, levantamento pra boca do gol, passou por todo mundo, tentou, Rafael Veiga, corta Mateuzinho, rebote pro time do Verdão com Piquerez pra Facundo, Veiga tá caído lá dentro da área, tá pedindo atendimento, o jogo não vai parar. Bola para Piquerez, tentou o cruzamento fechado nas mãos do Hugo Souza. Hugo Souza faz a defesa, o Veiga tá olhando ali pro banco, tá pedindo atendimento. O que aconteceu com ele ali, Vlad? Foi um enrosco lá, né? Quando do cruzamento, me parece ser com o Mateuzinho, tá reclamando ali do tornozelo. O Rafael Veiga, e o jogo tá parado nesse momento. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor. As suas receitas presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Na queda, o Mateuzinho atinge o tornozelo esquerdo, a parte de trás ali. É do tornozelo, né? Parte de trás do pé direito do Rafael Veiga, do pé esquerdo, Vladimir. Mas foi sem nenhuma intenção. Foi no lance do jogo, na verdade, nada a ser marcado. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 36 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Paulistão, Sicredi, decisão, Corinthians 0, Palmeiras também 0, Corinthians com 10 e o Palmeiras perdeu um pênalti, Edu. Olha, Brasileirão, hein, 18h30 do sábado, São Paulo Esporte, 18h30 do sábado, Mineirão, Cruzeiro e Mirassol. No domingo tem Palmeiras e Botafogo, 16 horas, 18h30 Vasco e Santos, 20 horas domingo, Bahia e Corinthians. E na segunda-feira em Bragança, Red Bull Bragantino e Ceará.
Rádio Bandeirantes. Galera aqui no YouTube tá dizendo que o Corinthians foi favorecido, o Félix Torres deveria ter sido expulso, mas depois foi expulso, né? E aí acho que tira uma pressão do árbitro, não tenha dúvida. O Félix Torres, amigão do árbitro. Bola pra Richard Rios, pela meia pra Facundo, vem Verdão. Entrada na grande área, bloqueada, Corinthians todo atrás, Timão com 10, bola pra Richard Rios. Recolheu o domínio pra Mikael abriu na ponta pra Piquerez. É a grande decisão do Campeonato Paulista. O Corinthians tem a vantagem, bola pra Richard Rios, entrada na grande área, puxou pra canhota, vai bater pro gol e bate, pega o Hugo Souza. Cai no canto esquerdo para fazer a defesa, Vladimir. O Richard que tem essa característica, né? Esse chute de longa distância sempre levando perigo, mas desta vez fez a defesa o goleiro corintiano. Até como incentivo para o time em campo, o torcedor do Corinthians volta a incentivar, volta a soltar a voz nas arquibancadas. Tá faltando pouco para o Timão, para a torcida, para a fiel torcida, soltar o grito de campeão, mas tá 0-0, tem jogo ainda. Palmeiras com um jogador a mais, ou Corinthians com um jogador a menos, foi expulso o Félix Torres, 37-38, tá 0-0. Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop, a internet oficial do Guarani, da Ponte do Guarani. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Rafael Veiga é quem domina pro Verdão na entrada da grande área, pede bola o Piquerez, dominou, parou, prendeu, ele pensou para Facundo. Facundo tem a posse, ele bola dominada, espera, fica sem opções do passe, rolou na ponta para Veiga, Veiga de primeira para Piquerez, tentou a finta, caiu, nada. Segundo o ato, não houve nada, recupera a posse de bola Martínez. Pé direito, ele levanta a bola pro campo de ataque. Mikael e Yuri e Mikael foi pra dividida, aí o Yuri deu uma valorizada, caiu, reclama de falta, a turma do seguir. Vai a loucura ali, o Yuri Alberto, a turma seguir a bola pro time do Palmeiras, já vem o Verdão com Naves. Naves abriu na ponta para Estevão. Estevão recolheu, dominou, partiu para cima da marcação, passou o Naves pedindo. Estevão domina, leva pro fundo, tentou o cruzamento, Angileri desviou, a bola vai embora, escanteio. Escanteio pro Verdão bater. O Naves entrou lá na ponta direita, pelo menos estava por ali, né, Vlad? Agora é pressão, todo mundo vai pro ataque no time do Palmeiras. O Yuri Alberto ficou reclamando, não aconteceu nada no lance anterior. Vem bola na área, defendida pelo Hugo Souza. Vai pra cobrança o Estevão. Murilo, Mikael, Flaco Lopes, Naves, são jogadores altos. O time do Palmeiras tem escanteio, o Verdão para bater. Vem Estevão para a bola, 39. Segundo tempo, 0-0. Partiu para a bola, Estevão levantou na segunda trave para boca do Hugo Souza, saiu mal. A bola foi desviada pelo próprio jogador do Corinthians ou do Palmeiras. Então ele marcou tiro de meta e o Hugo Souza tá alegando câimbras. E é normal, né? Nesse momento do jogo. Normal. As câimbras acontecem. A cobrança do escanteio, né? O Hugo Souza subiu, deu um toquezinho na bola, mas desviou ainda no Vitor Roque e foi para a linha de fundo. O Vitor Roque deu uma atrapalhada ali no Facundo, né? Se ele não desvia, o Hugo Souza saiu de uma forma estranha. Bom, mas ele não chegou a tocar, né? Saiu mal do gol, Hugo Souza, quase o Palmeiras aproveita a situação. Tem tiro de meta, o Timão para bater. Tem reservatório novo na cidade, é o Ponte Preta, é o 20º, dá quase 1 bilhão de copos d'água. Sanasa, 50 anos, essencial para o futuro de Campinas. 40 minutos. Mudou. Felipe Anderson. Isso, duas mudanças no Palmeiras. Felipe Anderson entrou, saiu o Rafael Veiga e o Thales. Entraram Felipe Anderson e Thales, saíram o Rafael Veiga e o Piquerez. As duas últimas mudanças no Verdão. Carlos Henrique, o bate pesado, não tem outra alternativa. O Palmeiras vai pra cima, o Verdão e o jogo, 40 minutos, CCH. Ataque contra a defesa e não tem nada definido. O Palmeiras tem mais posse de bola e pressiona o Corinthians. Só que eu tenho a nítida impressão que o Palmeiras demorou muito para mexer no time. O Abel Ferreira foi mexer depois dos 20 minutos. Teria que ter mexido antes. Palmeiras com 3 centroavantes, Vitor Roque, Flaco Lopes e o Thales. Bola para Estevão por dentro para Facundo, dominou, passou o Mikael na ponta, recebeu, houve a falta, o Adrômulo seguiu vantagem, Mikael cruzou, Flaco Lopes de cabeça por sobre o gol do Hugo. Por sobre o gol do goleiro do Corinthians, é tiro de meta pro Timão. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 41 minutos, segundo tempo. O tic-tac no tempo, no embalo desta, você vai conferir, é o Paulistão na sua reta final, vai terminar a edição 2025 do Paulistão, e aqui, o Corinthians até agora vai ficando com o troféu, vai ficando com o caneco. Corinthians 0, Palmeiras também 0, tá ficando com o título porque na ida venceu por 1-0, e Hugo Souza defendeu um pênalti, o Edu. Pois é, bela defesa, e olha... Final de semana define lá no Paraná. Sábado termina o Paranaense com Operário e Maringá lá em Ponta Grossa, por enquanto 2-2. E domingo termina em Goiânia, Vila Nova e Anápolis, por enquanto 2-0 Anápolis.
Rádio Bandeirantes. Cansou, foi embora. Foi embora o Martínez na equipe do Corinthians, né? Fez a alteração e o Charles está entrando. Charles que tem a camisa 35 no lugar do José Martínez. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. Levantamento em direção ao Memphis, corta a defesa, Charles brigou, mete a bola para o grande ataque e Micael espirrou o taco do zagueirão do Palmeiras, tentou levantar a bola para o grande ataque, pegou na orelha da bola, a bola saiu, é lateral de graça para o Timão bater no campo ofensivo. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. CH arrisca um palpite aí para o tempo acrescido pelo árbitro, o jogo ficou bastante tempo paralisado, principalmente em relação àquela situação do pênalti. 6 minutos. E aqui a bandeirinha está marcando a falta. O Memphis usa toda a sua experiência na frente ali da Inês Bach. Cai. O Facundo Torres diz que não fez a falta, mas a falta está marcada e o Corinthians, claro, não tem pressa nenhuma para cobrar. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Falta pro Timão bater no campo ofensivo. Só tem o Yuri Alberto lá dentro. Então o Corinthians não vai jogar essa bola para a área, né? Vai cobrar curtinho ali o Memphis. Deixou pro Mateuzinho. Bola pro Timão no campo ofensivo. Tá aí o Memphis. Dominou, protegeu. Linda finta. Escapou, limpou, fintou. Agora foi falta. Mateuzinho cruzou. O Facundo chegou, cometeu a falta e recebe cartão. Era tudo que o Memphis queria. O jogo tá de novo parado, Vladimir. Se deixar vai ficar ali até terminar, né? Porque prendeu o Memphis, chegou forte ali o Facundo, cometeu a falta, é outra falta pro Corinthians. Que não foi, né? Deveria ter marcado a falta ao contrário, falta do Memphis. Usou de novo toda a sua experiência. De qualquer forma, a falta está marcada, é falta pro Timão bater. E o Veiga decepcionado, olhando pro vazio. Perdeu o pênalti, Hugo Souza pegou e o Palmeiras desperdiçou as chances para pelo menos empatar do agregado. Levaria decisão para os pênaltis. Tem falta para fazer a cobrança do time do Corinthians no campo ofensivo. Vem Mateuzinho para a cobrança. Ele cobra curtinho para o Memphis. Memphis recolheu, dominou, parou. Ih, rapaz, faz uma graça lá, Soteldo. Tira uma onda, tá pertinho da galera. Ele cai, falta marcado. Empurra daqui, empurra dali. Com jogadores reservas do time do Corinthians. Com o Felipe Anderson. Tudo isso em função do Memphis. O Murilo quer brigar e o clima esquenta de novo. Tudo isso provocado por um jogador que é internacional, um astro do futebol. Não deveria fazer isso. Mas ali ele tira uma onda e o clima esquenta. O clima fecha de vez, Vladir. Quebra o pau, né? Era claro que isso iria acontecer se surgisse um lance como esse do Memphis, né? Sem necessidade nenhuma. Soteldo. Exato, sem necessidade nenhuma. Tá terminando o jogo, o time tá conquistando o título. Ele sozinho vai levar 5 milhões com a conquista do título, né? E não precisava ter provocado toda essa confusão. Vamos ver qual vai ser a atitude do árbitro agora. Tá sendo retirado ali pelo Carrilho. O Everton tá brigando. O Martínez quer brigar também. Chega a turma do deixa disso. O Everton tá dizendo alguma coisa ali, ó. Tá provocando, enfim. A galera faz a sua parte. Tem um jogador do Corinthians, o Gustavo Henrique também ali, que é grandalhão. Tentando segurar um outro jogador, porque o Micael também é grandalhão. Resta saber o que o Atro vai fazer. E aí, CH? E o tempo passa. 45 agora. Era tudo que o Memphis Depay queria. Provocar essa paralisação, esse furdúncio, e o Palmeiras entra na pilha. Ele provocou, é verdade. Desnecessário, é verdade. Mas tudo que o Memphis queria era isso. Essa grande confusão, e o tempo vai passando. O jogo já ficou paralisado lá atrás por conta do pênalti. E agora tem essa situação aí do Memphis. Jogadores mais exaltados. Parece que a situação está um pouquinho mais controlada agora. O Micael tentou tirar o Flaco. Flaco, não aceito não. Eu quero brigar. Agora não, ele foi ali na verdade complementar o Garro, né? Parece que um tem o outro bolinho. A galera fica jogando as coisas no campo. Cadê o árbitro, né? O árbitro, se não tiver no bolinho ali, não sei onde ele tá. O Memphis agora tá falando com alguém da comissão técnica do Palmeiras. Mais ou menos assim, senta lá, que aqui é comigo, algo desse tipo. Tudo provocado pelo Memphis, né? Foi lá, pisou na bola, lá, Soteldo. O último jogador que fez isso não deu certo, né? O Soteldo do Santos fez isso e o time dele caiu. Naquele mesmo ano. Jogo contra o Vasco, né? Jogo contra o Vasco, exatamente. Por 4-1. Quando ganha é fácil, né? Quando tá ganhando é fácil. Quero ver fazer quando o jogo tá difícil. Muito bem, mas faz parte do jogo, né? Não deveria, mas fica toda essa confusão. E a gente fica na expectativa, a gente estava na expectativa de quanto tempo o árbitro daria de acréscimo.
Agora isso caiu por terra, né? Porque o jogo tá parado. Sinalizador aceso na torcida, né? Muito bem, toda a confusão, parece que a situação foi mais apaziguada. Não, agora tem um outro bolinho ali, os jogadores estão se empurrando. Uma verdadeira avacalhação. Final do Campeonato Paulista não merecia esse final triste. Eu acho isso uma tristeza. Você não resolve nem o problema do Corinthians, tampouco do Palmeiras. Sou terminantemente contra isso, não é? E eu quero ver o que o árbitro vai fazer, porque ele, pelo que eu assisti das imagens, tem que ir pelo menos 4 para o chuveiro, 2 de cada time. É situação provocada pelo Memphis, mas nesse caso ele não vai expulsar o Memphis, né? Eu imagino que não. Porque não foi uma atitude violenta, por exemplo. Não foi uma ação violenta, ele provocou tudo isso. Mas não foi uma atitude, por exemplo, onde ele agrediu o jogador do seu rival, algo desse tipo. Muito bem, lembrando que tem o VAR está de olho, a Daiane Muniz, que é a árbitra de VAR. O jogo está paralisado, até o bandeirinho auxiliar número 2 veio aqui desse lado. O fato ocorreu no escanteio, né? Praticamente no escanteio, ali perto de onde estavam os jogadores do Corinthians reservas. Claro que ali ele estava protegido, né? Então ele quis fazer uma graça, quis tirar uma onda do Memphis. E aí o torcedor aproveita, sinalizadores, e enquanto os sinalizadores estiverem acesos, ele não pode prosseguir com o jogo. Está conversando com a... Ele está ouvindo, né? Está ouvindo da Daiane, com certeza, quais jogadores ele deve penalizar com toda essa confusão, baseado nas imagens lá da árbitra de vídeo. Bom, no tempo corrido aqui, 48, né? A confusão começou com 44 para 45, praticamente ali, né? 43, 44 para 45. Vamos aguardar qual será a atitude do árbitro. Para você que está ligado no YouTube, não esqueça, deixe o seu like, ainda dá tempo. Ele já recebeu a comunicação e agora ele vai começar a procurar os jogadores. Ou vai para o vídeo? Acho que ele vai no vídeo, né? Ver exatamente como procedeu toda a situação para determinar aí quem serão os responsabilizados. Você chegou a ver alguma coisa, uma agressão, uma situação mais áspera? O Martínez parece que deu um supapo ali no Everton, né? Essa talvez tenha sido o lance mais forte. Lá no, deu um tapa no Lomba. No Lomba, exatamente, no Lomba lá. Martínez que já foi substituído, né? Então ele, mesmo assim, ele pode ser expulso, mas não traria prejuízo ao Corinthians, porque ele já está fora, acertou o Lomba, que também é o goleiro reserva. E parece que, pelo menos por essa imagem, a menos que o Lomba deva ter falado alguma coisa para ele, né? Bom, pintou primeiro um cartão amarelo para alguém ali que ficou, acho que o goleiro reserva do time do Corinthians. Ele tá voltando ali, o Lomba no primeiro momento. Ali vai Ramon Dias. Pro Ramon. Porque ele foi lá xeretar o VAR, não pode ir naquela área do árbitro, né? O Lomba tentou atingir, amarelo, acho que atingiu o técnico do Corinthians. Ele atingiu o Martínez. Ele vai expulsar os dois. Olha, já olhou ali pro banco. Chute do Lomba e o revide do Martínez. É isso, expulsou o Lomba e agora tá chamando o Martínez. Lembrando que o Martínez, como explicou o Vladimir, já havia sido substituído e o Lomba não entrou em campo. Portanto, 2 expulsões, é isso, Lade? Uma para cada lado. Isso, uma para cada lado, expulso o Marcelo Lomba e o Martínez. Os dois já estavam fora, né? O Martínez substituído, o Lomba reserva. Então as equipes continuam, o Corinthians com 10 e o Palmeiras com 11. E o Lomba olhou ali para trás para ver se o Martínez estava vindo, mas aí chegou a galera, olha lá, não, tá indo pro banco. Martínez também, pro banco não, pro vestiário. Isso. E Martínez também, mesmo porque tá cheio de segurança ali. Se os caras resolverem brigar ali, os seguranças entrarem, daí seria uma situação desnecessária. O Martínez, o Ramon foi lá no... O que ele foi fazer lá? Ele foi no VAR, foi olhar o VAR. E a bola segue no mesmo lugar. Segue porque ele marcou a falta um lateral, né? E quando lateral, da chegada, né? Em cima do Memphis, Felipe Anderson, isso. Aí o Martínez cobrou nas costas, chegou, Felipe Anderson cortou, é mais um lateral para o time do Corinthians. Jogo reiniciado em Itaquera. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. No tempo corrido, 51. Memphis faz boa finta, protege a bola, segura, chegou, Mikael, protege a bola, sai. Agora é tiro de meta. É tiro de meta pro Verdão bater. Tem pressa, claro, o time do Palmeiras. Resta saber, a gente fica no escuro aqui, qual foi o tempo acrescido pelo árbitro. Acredito que nem a placa tenha subido ainda. Bola pro time do Palmeiras, vem embora o Verdão, programa de ataque, ou tenta vir, programa de ataque, bola para Felipe Anderson. Pé direito, levanta na entrada da grande área, tentou o Thales, corta lá atrás, Gustavo Henrique. A sobra da bola fica pro time do Corinthians. 10 mais a partir de agora.
Deve ser, né? Boa pergunta. A partir dos 96, quando a placa sobe, então vamos até 106. Porque se fosse 10 a partir dos 90, já foram 7 praticamente. Isso, é isso. Estamos com 51, exatamente. Mas a partir de agora, 10, acho que é muita coisa daí, não é, Vlad? Bom, teve a situação do pênalti, depois essa confusão. Sei não, hein? Será que é com... Rapaz, é difícil, hein? Será que é com 100? Vai terminar com 100? Então 97 mais 3? Vamos aguardar. É falta para o time do Corinthians bater lá atrás. Vai terminar a decisão. 1-0 no agregado para o time do Corinthians. Mikael faz o corte, Mateuzinho domina mal. Bola para o time do Palmeiras no rebote. Vitor Roque é puxado pelo Ramalho. O jogo tá parado. É falta para o time do Palmeiras bater. Amarelo para ele também. Isso, fez a falta ali. É isso mesmo. 6 mais 10, 16. Então vamos até dos 96, 106, certo? 106, isso. 106 minutos. 90 mais 16, 106. Tem jogo ainda, hein? Tem jogo ainda. Corinthians busca um gol para matar. O Palmeiras busca um gol para levar, pelo menos para os pênaltis. Tem internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,90 ao mês. Com a Desktop, a internet oficial do Guarani, da ponte do Guarani. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Corinthians recupera a posse de bola, vem bola para o ataque. Rian, pela meia para Yuri. Entrada na grande área, Memphis abriu, rolou para Memphis na área, devolveu para Yuri, vai marcar, bateu! O Everton! O Everton salva e evita o gol do título do Timão, manda para escanteio, Vladimir. Estava desenhado o contra-ataque do Corinthians. Yuri Alberto pro Depay, devolveu pro Yuri, chutou forte, defendeu o Everton, mandou pela linha de fundo. Ponte Preta é o nosso 20º novo reservatório, agora são quase 200 milhões de litros d'água. Sanasa, 50 anos, essencial para o futuro de Campinas. Tem escanteio, o Timão para bater, a bola tá na mão ali do reserva do Maicon. Deixou pro Mateuzinho. Acho que vai ter alteração. Não, ninguém devolveu a bola. Tem mais uma? Será o Corinthians? O Romero tá entrando no lugar do Yuri Alberto. Sai Yuri Alberto, entra Romero 11. É a mudança no time do Corinthians. No Sicredi, além de contar com cartões e seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências. WhatsApp, site, app. Abra sua conta no Sicredi. Vamos até 106 minutos. Não, 106 é lá. Agora tem que fazer as contas. 106. Aqui. 106. É então, 90 mais 16, 106. Tá bom. Então é melhor que ir com o GC lá, né? É mais fácil. Tá bom. Bola pro time do Palmeiras para sair jogo no Verdão com Naves. Naves para Estevão. 61, né? Vamos a 61 do segundo tempo. Opa, jogaram bombas ou sinalizadores dentro do campo. Será que atingiu o jogador do Corinthians ali, o Gustavo Henrique? Ele quem tá ali sentindo, né? Aparentemente. O árbitro vai parar o jogo, né? É. Vai parar o jogo o árbitro porque... Antes teve cartão amarelo pro Yuri Alberto porque demorou para sair ali. Não sei se foi... Foi uma bomba, duas bombas. Não acertou. 3 bombas. Não quase atingiu. Acertou o próprio jogador do Corinthians. Não atingiu o Gustavo Henrique, mas a explosão assustou ali o zagueiro corintiano. Lamentável, né? Fatos lamentáveis nessa decisão de Campeonato Paulista. Os ânimos ficaram mais exaltados depois da situação do Memphis. E agora, bombas, acho que são bombas, né? Artefatos, colocar desta forma, foram arremessados para dentro do campo da torcida do Corinthians. Claro, né? Só tem os torcedores do Corinthians. E aí, CH? O jogo tá difícil para terminar. E quase, olha que situação, cara. Foram jogadas 3 bombas ou 3 artifícios. E o Gustavo Henrique tava ali no meio. Quase atinge o Gustavo Henrique, também o Vitor Roque, CH. O que eu tô falando aqui desde a confusão lá com o Memphis, uma avacalhação. Eu não sei como é que entra sinalizador e rojão dentro do campo. Eu não sei. O Corinthians com certeza vai ser punido. Felipe Anderson cruza, tira, Rian, tira pra trás, a bola sai, escanteio. Já pensou se sai um gol do Palmeiras agora, Vladimir? Já pensou? Melhor não pensar, né? Felipe Anderson vem pra cobrança, escanteio pro Verdão, tá 0-0, 100 minutos, vamos até 106 no tempo corrido. Felipe Anderson vem pra cobrança do escanteio, autorizar a cobrança, partiu pra bola, atenção, levantou pra boca do gol, a bola passa na frente do gol, perigosamente sai do outro lado. Os sinalizadores estão acesos, né? Mas o árbitro não vai parar o jogo não, vai mandar prosseguir. Atrás ali de uma das torcidas organizadas do time do Corinthians, o time do Palmeiras vai cobrar o lateral, voa copinho, um monte de coisa. Vem para a cobrança do lateral, Richard Rios. Mais um sinalizador agora arremessado no campo. Olha, é lamentável realmente a atitude, o que está ocorrendo nesse momento em Itaquera.
O quadro vai parar o jogo de novo? Vai ter que parar, né? E tem que crescer, né? Não há problema nenhum em dar mais tempo no acréscimo. Sinalizador aceso, 2, mais 1 agora. Olha, se fosse o Palmeiras nesse momento, é aquela velha história, vai se retirar nesse momento. Bombas, fogos. O Romero tá apontando, vai falar o quê? Só tem uma torcida. Evidentemente que isso tá vindo lá da torcida do Corinthians. Ele tá parando, tá mostrando ali que tá parando o jogo. E é ruim pro próprio Corinthians, né? Quanto mais o jogo correr, mais rápido termina, né? Se o árbitro for rigoroso, ele vai crescer o tempo que tá sendo perdido aí, que a bola não tá rolando, né? Não tenha dúvida alguma. Olha, são dezenas de sinalizadores, né? Dezenas. Ele tá apontando ali pro quarto árbitro para crescer mais alguma coisa. Os copos se seguem. Agora ele vai parar. Sinalizou ali com os sinalizadores porque até começa a atrapalhar a visão, a fumaça. O Palmeiras quer jogar. Não, o Palmeiras não tem outra alternativa, né? Se para o jogo agora, e aí? Como é que funciona? 57, olha, são 23h42. Quase já invadimos a sexta-feira. Sinalizadores se seguem acesos. O árbitro pediu para cobrar o lateral e agora sim, Richard Rios cobra. Levantou lá dentro para a boca do gol, corta lá dentro o Ranieri. Memphis vai para a disputa, tentou tocar de cabeça, bola para trás, insiste o Palmeiras, Charles corta, Memphis Depay tira de bicicleta, mas o jogo já estava parado. Ele marcou a falta em cima do Charles, não, impedimento. E além disso o Charles caiu, o jogo parado de novo. Sente as costas ali o Charles, Vladir. Caiu de mau jeito, né? Caiu de mau jeito ali quando subiu para fazer o cabeceio. Tá sentindo ali o jogador corintiano. O árbitro vai lá verificar a situação dele. CH, o jogo não termina, CH, mas o Corinthians cada vez mais próximo do título. Mais próximo desde daquela brincadeira e provocação do Memphis. Era tudo que o Corinthians, com um homem a menos, queria fazer. Picotar o jogo, irritar o Palmeiras. Aí veio a torcida com sinalizadores, com fogos de artifício dentro do campo. Realmente, vou falar de novo o que eu já disse em instantes. O final do campeonato não merecia uma avacalhação como está sendo esse jogo na Arena do Corinthians. É isso, vai terminar o jogo em Itaquera. Pelo menos se o árbitro acresceu mais alguma coisa, a TV não está mostrando. Vamos chegar a 1 hora de segundo tempo. Levanta a bola para o campo de ataque, o goleiro Hugo Souza tentou lá na frente, o Romero tira lá atrás a zaga do Palmeiras, a bola sobra para o Verdão. Thales tentou por dentro, consegue o passe na ponta para o Flaco Lopes, ele tentou carregar a bola, chega, Ranieri toca na bola, bateu por último o jogador do Palmeiras, está reclamando de falta, o árbitro manda seguir. Angileri com a sobra, levanta a bola para o grande ataque, muito forte para o Memphis, corta Mikael deixou para Naves para Facundo, vem o Palmeiras, vem na reta final, o Palmeiras perdeu um pênalti, levantamento do Facundo lá dentro, tentou de cabeça Naves, o Murilo tentou, tira a defesa, a bola voltou para Romero recolhe, domina, aperta Naves e comete a falta. Falta pra cima do Romero, o jogo está parado em Itaquera, Vladimir Catarino. O Romero não tem outra função a não ser prender o máximo que puder, né? Conseguiu, recebeu a falta ali cometida pelo Naves. Pelo resultado da ida, pelo gol marcado pelo Yuri Alberto, o Corinthians vai saindo da fila de um jejum de 6 anos. Para conquistar o título paulista, para voltar a levantar o troféu de campeão paulista, o maior campeão paulista, vai chegando a 31 títulos. O Palmeiras ainda vai tentar alguma coisa, mas está difícil, está cada vez mais difícil para o Verdão. E o Verdão vê a sua sequência de títulos sendo encerrada pelo Corinthians. Palmeiras encerrou a sequência de títulos do Corinthians em 2020, quando poderia ter conquistado o Tetra. E hoje o Corinthians está encerrando esta sequência de títulos do Palmeiras. Tem falta o Timão para fazer a cobrança com Gustavo Henrique. Pé direito, levanta a bola para o grande ataque. Sobe Naves, escora de cabeça, rebote, sobra para Memphis. Recolheu, dominou Mikael, chega lá atrás para fazer corte. Rebote, sobra para o time do Corinthians. Romero prefere deixar a bola sair. A bola sai, a gente vai terminar com 16 acrescidos. Vamos terminar com 16. O Corinthians não quer mais jogo. O Everton reclama da demora do Corinthians em cobrar. O árbitro tá olhando para ele, tá pedindo para ele voltar. Amarelo para ele. Angileri. Porque tava muito fumaça ali. Angileri vem pra cobrança do lateral. Corinthians no campo de ataque. Alguns seus jogadores já comemoram o título. O jogo vai terminar. O Corinthians vai ficar com o título. Bola para Mateuzinho, dá uma vacilada. Vitor Roque recupera a bola, sobrou para Murilo. Murilo abriu na ponta para Felipe Anderson. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, marcado por 3, foi pro caminho errado. Escolhe o caminho errado, foi puxado, escapa na falta. Fica caído o jogador do time do Corinthians. O lance segue. O Mateuzinho Alegre foi atingido sem bola pelo jogador do Palmeiras. E o jogo para de novo o jogo.
Tá sentindo, na verdade tá sentindo, né? Que ele colocou a mão ali no rosto sentindo, é isso? Não, mas parece que se enroscou, né? Então, parece que se enroscou com alguém lá do... Eu não sei se foi cãibra, ele tá sendo cãibra ou alegando que foi agredido. Tá com a mão no rosto. Mas não deu pra entender por que o árbitro parou, né? Porque a bola era do Palmeiras no ataque, a não ser que ele tenha visto alguma coisa ou alguém tenha assoprado alguma coisa no ouvido dele. Muito bem, jogo parado. Olha, o tempo acrescido, 16 minutos, já terminou, tá? Os 16 minutos acrescidos. O árbitro vai dar bola ao chão. Mateuzinho se levantou, bola para Richard Rios, domina para o time do Palmeiras, voltou para Mikael recua para o Everton, vai terminar o jogo, a Fiel perde o final do jogo, o Everton levanta a bola para o grande ataque, tentou desvio de cabeça, a bola fica viva na entrada da grande área, tira André Ramalho, rebate para o time do Corinthians com o Romero recolheu, dominou, tentou a finta para cima do Naves dá o bote, Romero brigou, recuperou, tem Memphis no comando, ele protege a bola, vai para o caminho errado, quase perdeu a bola voltou para Mateuzinho que tira de qualquer maneira, tentou o lançamento para o Memphis, tira lá atrás a zaga do Palmeiras, completa Ranieri, vai voltar para o Memphis, dá um bico na bola, levanta para o grande ataque, vai brigar, Romero foi para dividir, os dois caem, a bola vai sobrar para o Everton para fazer a defesa, o Everton vai lá, empurra o Romero, já com o jogo paralisado, vai receber cartão, ele já tinha, né? Não tinha, né? Era fumaça, realmente. Era fumaça, entendi. Tá bom. O Everton pegou a bola e empurrou o Romero, né? E por isso acaba sofrendo, recebendo cartão. Não deu falta, mas deu o cartão. Vai terminar o jogo em Itaquera. O Corinthians vai conquistar o título paulista. Vai soltar o grito de campeão entalado na garganta. Acabou! Termina o jogo. O Corinthians conquista o título paulista. O Timão é campeão paulista de 2025. O grito que estava entalado na garganta da fiel torcida. Desde 2019 o Corinthians não sabia o que era título. Não gritava, não soltava o grito de campeão. Mas hoje, nesta quinta-feira, dia 27 de março de 2025, o Timão volta a comemorar um título. E agora na era do VAR, o Corinthians é campeão paulista. Vence a primeira por 1-0. Empata por 0-0. Hugo Souza é aplaudido, é abraçado, é homenageado, é exaltado pela fiel torcida. Vibra! Vibra, 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 fiel! Corinthians campeão paulista de 2025. Deu Timão no agregado 1-0. A fiel comemora. O Palmeiras vê a sua sequência de títulos encerrada pelo rival. O Corinthians volta a conquistar o título. 31º título do Corinthians na história do Campeonato Paulista. É o maior campeão. Deu Corinthians em Itaquera. Festa da fiel torcida. Corinthians campeão paulista de 2025, Edu Pinheiro. E para você, meu amigo, parabéns pelo seu trabalho. Você fez 35 minutos de abertura, narrou 49 minutos de primeiro tempo. E com a sua fechamento agora, 63 minutos segundo tempo. Você ficou 2 horas e 28 minutos falando. Você termina com chave de ouro Paulistão 2025. Abraço, boa retorno a Piracicaba. Boa, valeu, Edu. Grande abraço, parabéns ao Corinthians pelo título. Lamentavelmente os fatos na reta final, mas dentro de campo, né? Pelo menos no campeonato, o Corinthians melhor time. Pelo menos nos últimos anos aí o melhor time conquistou o título. Corinthians comemora o título depois de muito tempo. Corinthians campeão paulista. Valeu, Edu. Grande abraço e até a próxima. Ei, garoto de Piracicaba, sensacional. E aí, Catarino, deu Corinthians, mas esse sinalizador aí, essa bagunça, rojão, não pode, hein, Catarino? Que confusão, né, Edu? Edu, permita-me oferecer esse título ao meu irmão, Zé Cláudio, faleceu em 2020. Opa, eu não conheci nenhum corintiano como ele, né? Ele não havia comemorado desde quando ele faleceu. O Corinthians não ganhou nenhum título. Eu tenho certeza que lá no céu ele está comemorando muito esse título. Então, ao Zé Cláudio, meu irmão, meu parceiro, meu grande amigo, faleceu em 2020, grande corintiano. Esse título, com certeza, lá no céu ele está comemorando. Termina o campeonato, né? Um campeonato de um nível técnico muito bom. Teve toda essa confusão aí no final, mas o Corinthians conquista esse título, Edu. O seu irmão é o Zé Cláudio? Zé Cláudio, meu irmão Zé Cláudio faleceu aos 44 anos em 2020. Então ele viu esse último título que havia sido em 2019. Eu não conheço nenhum corintiano como foi o meu irmão, viu, Edu? Opa, que Deus o tenha, que do alto ele também possa nos proteger, viu? Mas tá uma alma iluminada, sem dúvida. Um grande abraço, Catarina. Até sábado, né? Sábado começa outro, né, Edu? Vem aí o Campeonato Brasileiro. Até lá. Até lá. São Paulo Esporte, o Roger Williams narra. E domingo tem o jogo do Palmeiras com o Botafogo, o Boris narrando também.
Muito bem, olha só o lance rapidamente, o Boris narrando o lance que define aí o título ao Corinthians, pênalti para o Palmeiras, foi a 22 minutos, o Félix Torres faz pênalti em Vitor Roque, depois de esperar o VAR, não precisou do VAR, juizão deu, e na bola Rafael Veiga, isso, estávamos a 28 do segundo tempo. Vitor Roque na área, caiu, pênalti pro Verdão! Rafael Veiga contra Hugo Souza, Rafael Veiga, autorizado, vem pra cobrança com o pé esquerdo, vai bater Rafael Veiga, atenção, correu, bateu, pega Hugo Souza! Hugo Souza pega o pênalti de Rafael Veiga! Eu dizia, ele é um exímio defensor de pênaltis e não deu outra, com toda a sua envergadura, elasticidade, pênalti cobrado no canto, Hugo Souza evita o primeiro gol do jogo, mete a bola pra fora, Vladimir. Dois especialistas, um na cobrança. O título ao Corinthians, 31º título do Corinthians, o time que mais ganhou pro Paulistão, 0-0, Corinthians campeão, ganha primeiro 1-0 e bonito em CH, você viu os drones? Formaram no ar o símbolo do Corinthians, depois de cenas lamentáveis, sinalizadores, rojões no gramado, não sei de onde que entra isso aí, cenas lamentáveis, mas no final, bonito aí, Corinthians campeão, 0-0 CH. Palmeiras não conseguiu se organizar para vencer o Corinthians dentro da arena. Não dá, na bola não dá para contestar. E teve a chance nos pênaltis, né? Ou no pênalti do Rafael Veiga, que o Hugo Souza fez um golaço para o Corinthians, né? E depois do pênalti perdido, o time que já não estava bem, o Palmeiras, acabou se perdendo no aspecto emocional. O Corinthians teve o Félix Torres ainda expulso de campo, mas nem isso foi suficiente. Nem com as mexidas do Abel, o Palmeiras conseguiu incomodar o Corinthians. Essa é a grande verdade. Eu esperava muito mais da parte técnica da partida, eu esperava um Palmeiras mais incisivo e não foi o que aconteceu. O que prevaleceu, Edu, foi a forte marcação do Corinthians, a disciplina tática do Corinthians, e tudo que o Corinthians fez está na regra. O que não está na regra é essa avacalhação do final da partida, o que a torcida fez. Jogar rojão para dentro do campo, sinalizador, isso eu sou contra. Mas na bola, o Corinthians merece o título paulista, Edu. Um grande abraço, boa noite, CH, boa semana. Para você também, boa noite a todos. Bem, seguimos em rede nacional, a Bandeirantes com jogadores entrevistando, registrando a festa do Corinthians, tem a premiação, tá aí o Hugo, o goleiro do Corinthians, sendo muito exaltado, Hugo Souza, que pedou pênalti, 0-0, Corinthians campeão. Meus amigos, um grande abraço, muito obrigado. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa e Pedro Piscinato. Segue a festa corintiana aqui em rede nacional e a gente volta no sábado com São Paulo Esporte, 18 horas, Roger Willis narrando, e domingo, 16 horas, Palmeiras e Botafogo, com Leandro Borges. Um grande abraço, muito obrigado e até lá. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, vai, vai. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol.
Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou! A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Com o Sicredi você conta. Ah, é tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? E conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros. Tudo isso? E mais. Tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap. No Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba.
Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rede Bandeirantes de Rádio. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Do goleiro do Corinthians! Tá aí o gol que garantiu o título do Corinthians. É a defesa do Hugo, mas é como se fosse um gol, porque ali seria 1-0 e aí, meu amigo, aí já viu, não é? 1-0 seria um problema sério naquele momento pro Corinthians. Corinthians, campeão paulista de 2025. Eu quero a reportagem Bandeirantes antes de ouvirmos aqui o Alexandre Pretzel, o Leandro Quesada, o Ronaldo Giovanelli, que vão explicar como foi essa conquista corintiana. Mas agora, Luiz Fabiano e Gustavo Soler, me contem aí o que é que tá rolando aí no gramado da Neoquímica Arena. Vamos lá, rapaziada! Olha, Caprito, na beira do campo aqui, a gente foi instruído para esperar meia hora após o final da cerimônia para poder adentrar o campo. Então a gente vai ficar no aguardo para ver se os jogadores vão permanecer aqui para uma volta olímpica ou se o papo com eles, com o Emiliano, com o Ramon, fica mesmo para a zona mista e para a coletiva, viu? E o Palmeiras, nesse momento, Capri, recebendo as medalhas de vice-campeão paulista, 28º vice-campeonato do Palmeiras no Paulistão. Muito bom, quero ouvir já, enquanto a gente aguarda aí, já vem as medalhas, o troféu vai ser levantado pelo time do Corinthians. Ronaldo Giovanelli, ô Ronaldão, precisava de todo esse sufoco o Corinthians, aí no segundo tempo o Corinthians não jogou, o Palmeiras melhorou, mas o Corinthians podia ter dado uma caprichadinha a mais ali, não fosse o Hugo, talvez a situação tivesse ficado mais complicada. E o pouco inteligente, para não dizer burro, Félix Torres, que quase pôs tudo a perder, hein, Ronaldão? Por muito pouco, ele não colocou tudo a perder, por muito pouco mesmo. Acho que a estrela do Hugo brilhou, mas a verdade é que o Corinthians necessita sim de lateral, no lateral direito agora e mais um zagueiro. O Corinthians precisa rever o que aconteceu aqui hoje, porque não é a primeira vez que o Félix Torres errou. A gente está falando de inúmeros erros num campeonato que quase que ele joga fora. Então isso tem que ser repensado também, porque o treinador... Chegou um momento na competição e que o próprio Augusto falou que ia rever algumas coisas do treinador também. Nós vamos rever o treinador, o que aconteceu, mas tem algumas peças que tem que rever. Ele não pode mais vestir a camisa do Corinthians. O Félix Torres, ele não tem condições psicológicas e futebol para envergar a camisa do Corinthians. Ele não tem. E é isso que tem que ser definido, porque não é brincadeira. Num momento como esse, o Corinthians está administrando o jogo, tocando a bola, chamando o adversário pra cima, e não era qualquer adversário não. Aí toma uma bola nas costas, ele vai e me faz um pênalti, depois ele vai dar outro carrinho amarelado. Então é uma irresponsabilidade que tem que ser colocado pra fora do clube, aproveitar para fazer, enxugar, para fazer um momento de reflexão, assim como foi feito também, como o Ramon Dias. Então é dessa forma que tem que agir o Corinthians, porque se você quiser título, se você quiser buscar algo mais profundo na Sul-Americana, no caso também agora, você tem que ter uma sustentação na defesa. E ela havia acontecendo. Agora, são erros grotescos. Então, quem tem que corrigir é o Fabinho, Ramon Dias e a direção toda aí. Porque senão pode jogar tudo a perder. E o Hugo hoje foi o nome do jogo.
que estava ali no momento certo, na hora certa, na bola do jogo. Goleiro bom é esse, que aparece no exato momento. E o Hugo fez um grande campeonato brasileiro também, e merecia hoje cair nas graças do torcedor corintiano. Então, o título veio desse goleiro que mudou a história do Corinthians e deu um título em cima do seu rival dentro de casa. Então tem que ser revisto isso também, algumas peças, e o Hugo tem que entrar ali no hall dos goleiros do Corinthians também, porque hoje ele entrou pra história aí. Teve foto do Palmeiras aí, né, Soler? Exatamente, agora os jogadores do Palmeiras fazem um corredor mas eles estão ao lado da onde será a premiação de campeão do Corinthians. O Palmeiras sempre faz isso, Capri. Independentemente do resultado, o Palmeiras sempre respeita o adversário e agora todos os jogadores, membros de comissão técnica e diretores acompanham a premiação do Corinthians. Até não tem... Palmeiras foi muito correto aí no recebimento das medalhas, aquela palhaçada de receber medalha e tirar, né, o Pretzel, que eu acho ridículo. O cara pega a medalha de vice-campeão e tira do... Isso é de uma idiotice sem tamanho. Palmeiras foi... Palmeiras sabe perder. Palmeiras sabe perder nessa hora. Agora, o Abel Ferreira fez um amontoado em campo. O Palmeiras não teve nenhuma grande chance, teve o pênalti, que era a bola do jogo. E aí o Veiga errou, mas no mais, o Corinthians travou o Palmeiras e com 1 a menos o Corinthians foi mais perigoso, que o Palmeiras se jogou pra frente sem organização nenhuma e não perdeu o jogo por um detalhe. Então é o seguinte, péssimo trabalho do Abel Ferreira em todo o Campeonato Paulista. O Corinthians foi campeão com muito merecimento, não foi um grande Campeonato Paulista tecnicamente, mas o Corinthians foi o melhor time da competição e soube enfrentar o Palmeiras em 3 jogos. 2 vezes no Allianz Parque e nessa decisão aqui. E aí, Quesada, o que é que você tá vendo aí, Quesada? Me fala aí um pouquinho mais desse título do Corinthians aí. Vai, Quesada. Esportivamente, os jogadores do Palmeiras aí esperam, não é? Legal essa atitude do Palmeiras. O Palmeiras poderia ter se retirado aí de campo depois dessa briga. Então, acho que isso é muito positivo. O respeito do Palmeiras com quem observou nesses últimos quase 6 anos o Palmeiras ganhar absolutamente quase tudo no futebol do Brasil, não é? Enquanto o Corinthians não ganhava um título desde 19, Palmeiras empilhou títulos, principalmente com essa figura chamada Abel Ferreira, com 10 títulos importantes. O Corinthians finalmente acaba com esse jejum, conquista o 31º título do Campeonato Paulista, o maior campeão estadual, e aí a frase, né? Quem tem mais tem 31. E o Corinthians poderia, né, e deve comemorar bastante esse título. Acho que pode comemorar aí nos próximos 3, 4, 5 dias, porque para ganhar outra coisa esse ano, o Corinthians vai ter que jogar muito mais. Isso é um assunto para depois, não é? Mas vai ter que jogar muito mais do que vem jogando ao longo desse Campeonato Paulista. Para o Campeonato Paulista, ok, fez bons clássicos com o Santos, fez bons jogos com o Palmeiras, parou o Palmeiras, foram 3 jogos, não perdeu nenhum deles, né? Ao contrário, venceu 1, empatou 2. Agora, se quiser alguma coisa a mais nessa temporada, quando olhar para a Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, esse time vai ter que jogar muito mais futebol. Mas comemorar agora, porque o Corinthians realmente conseguiu fazer um jogo muito inteligente hoje aqui em Itaquera. Tirando o Félix Torres, que é um jogador burro, me permita chamá-lo de burro, não é? Já dizia isso no primeiro tempo da partida, que ele poderia entregar o ouro, e ele fez isso. Um pênalti infantil no Vitor Roque, e minutos depois, outra falta, não é, que originou a expulsão. Ele quase, em 2 lances, colocou tudo a perder. Mas enfim, esse é um assunto que a diretoria vai ter que definir aí mais pra frente. A taça é bonita, a taça de campeão, hein? Linda, hein? Vai ser agora, hein? Vai ser agora. Vamos lá. Vai, Fabiane. O que é que você tá vendo aí, Fabiane? Vai, Fabiane. Não tá vendo nada. Mas vamos levantar a taça aí, hein, Pretzel? Já vai subir a taça aí, hein? Vamos levantar a taça. O Hugo Souza agora sendo cumprimentado para receber a medalha. Disparado, o melhor jogador da competição, na minha opinião. Jogou demais o Hugo Souza. E é goleiro para a seleção brasileira, né? Tudo bem, tem o Bento, tem o Everton. O Hugo joga mais que o Everton hoje. Pô, se convoca o Everton, tem que convocar o Hugo. Então tá lá o Hugo sendo cumprimentado pelo Mauro Silva agora. E é o destaque realmente, o personagem do jogo, porque ele evitou que o Palmeiras levasse o jogo para decisão por pênaltis, com uma defesa realmente
espetacular. E é o primeiro título do Augusto Melo, né? Eu acho que agora impeachment, toda essa questão política, eu acho que isso fica totalmente fora de rumo, né? Augusto Melo consegue um título na sua gestão. Tá lá o capitão do time, é o Hugo Souza que vai levantar. E já nós vamos ouvir a defesa dele de novo, a narração do Ulisses Costa. É como se fosse um gol. A defesa do Hugo tem a validade de um gol aí pro torcedor corintiano. Vai subir a taça aí. Pode narrar. Vai, Pretzel, narra aí a taça subindo. Taça agora, a taça sendo levada para Hugo Souza, para o capitão do time. A festa da torcida, os jogadores pulam ali no púlpito, dá para dizer assim. Atenção, Hugo Souza vai levantar, faz aquele balanço, atenção, levanta a taça, o Corinthians é campeão paulista pela 31ª vez. E sobe o hino do Timão, Michel Lopes. Vai Corinthians, campeão paulista de 2025. Já estamos na madrugada da isso. Vai Corinthians, madrugada de sexta-feira, celebrando o 31º título corintiano do Campeonato Paulista. O maior campeão paulista é o Corinthians e o torcedor celebrando nas arquibancadas, nem todos os cantos da Neoquímica Arena do Brasil e do mundo também. Vamos lá, tá aí Corinthians celebrando. Vai ter volta olímpica aí, Fabiani? Vai, logo mais vai ter volta olímpica. Eu já estou me posicionando aqui, eu precisei uma questão operacional rapidamente. Fiquei em dúvida de quem poderia levantar a taça, porque o Hugo ele é capitão pontual e o Romero é capitão fixo, né? E eles optaram pelo Hugo para levantar a taça. Mas olha, foi uma feliz e excelente coincidência, porque se tinha alguém para levantar essa taça hoje era o Hugo mesmo, pelo que ele fez no jogo, pelo que ele representou nesse título aí, a figura principal, o craque do jogo, o craque estrela Bet Bandeirantes. Está celebrando, está festejando o time do Corinthians, está celebrando o Timão na Neoquímica Arena, um jejum de 6 anos quebrado hoje com a conquista do título paulista. É festa corintiana. E você, Soler, tá onde aí, Soler? Não tá, já vem o Gustavo Soler. No sentido da zona mista aqui, aí ele perde o sinal, Capri. Boa, ótimo. Então você fica aí já ouvindo os jogadores do Corinthians e o Soler lá na área de entrevistas, porque daqui a pouquinho também vamos ouvir Abel Ferreira, que foi o personagem negativo desse jogo, hein? O Abel Ferreira deu um chilique desnecessário, hein, Pretzel? Desconcentrou o Veiga, esfriou o time na hora do pênalti. É impressionante isso. Ele é um bom treinador, aliás, eu acho ele ótimo. Só que ele tem no Campeonato Paulista ele foi muito mal. Foi a pior competição dele desde que ele chegou no Palmeiras. O time no final agora, 11 contra 10, era um catado em campo, um bando em campo, e o Corinthians não ganhou por um detalhe, porque o Corinthians estava mais organizado com um a menos. Então, as finais foram muito ruins pelo Palmeiras e o campeonato inteiro em nenhum momento o Palmeiras empolgou. Fez 2 bons jogos, 3-0 no São Bernardo e 4-1 no Guarani. Muito pouco para o favoritismo que o Palmeiras tinha e pela luta pelo tetracampeonato. O Corinthians é o justíssimo campeão paulista porque levou o campeonato muito a sério, foi a melhor campanha da primeira fase, passou fácil pelo Mirassol, passou tranquilo pelo Santos também e soube enfrentar o Palmeiras, como a gente já disse. O jogo da primeira fase foi um jogo onde o Corinthians ficou com 1 a menos durante um bom tempo com a expulsão do Yuri Alberto, segurou o Palmeiras, soube trabalhar para enfrentar o Palmeiras e na decisão acabou sendo melhor. Mérito para a comissão técnica. Eu acho que o Ramon Dias, tão criticado e merecidamente criticado em determinados momentos, dessa vez ele sai consagrado campeão paulista pelo Corinthians. E o Abel Ferreira, não é queçada, ele desconheceu a regra, porque ele pediu o cartão amarelo para o Félix Soares, que seria o segundo, e a expulsão do zagueiro do Corinthians, mas a regra mudou recentemente. E num lance como esse você não pode aplicar o cartão, porque você pune 2 vezes o time, com o pênalti e com a expulsão. Ele ficou pedindo cartão, e o árbitro, o Matheus Candação, foi... Capré.
Isso aí não é só pra vermelho direto, o Então. segundo amarelo ele poderia dar. Ué. Não, Mas ele não tá errado, né? Pra mim ele não tá errado, ele só ele foi assintoso ali com o quarto árbitro aqui fora. Aí ele começou a brigar, a chamar atenção, aí o juiz veio e deu amarelo. E ele continuou. Com toda a razão que ele tava, ele continuou, mas ele poderia ter passado pro auxiliar dele, falar, continua insistindo aí que o cara merece cartão, pra dar uma olhada. Ele só tomou o cartão porque ele continuou brigando. Isso, e alguém podia ter dito pra ele lá, não pode, Pretzel, se você não pode expulsar o jogador no pênalti. Você não pode. Se fosse fora da grande área, se a falta fosse fora da grande área, aí tudo bem. Ele poderia mostrar o segundo cartão amarelo e expulsar o Félix Torres. Mas como foi pênalti, ele iria punir 2 vezes o Corinthians, com a expulsão do jogador e com o pênalti marcado. Isso mudou recentemente, essa regra mudou recentemente, inclusive o Salvo explicou isso na transmissão da TV. E aparentemente ninguém no Palmeiras tinha... Viu? Se ele dá o vermelho direto, aí sim ele tá punindo, mas o segundo amarelo, e aí consequentemente ele expulsa. São coisas diferentes. Independente se foi na risca, se foi dentro, pela gravidade da falta. Com certeza, final é assim, final não se joga, final se ganha. Tamo junto. Valeu. Aí o Rian brevemente conseguiu falar com a gente aqui, Capri. Agora, Capri, uma cena histórica, hein? O Kaká indo comemorar com os torcedores do Corinthians. Não faz nada aqui no Corinthians, mas também tá, comemorando o título. O Kaká é esperto, né? Não fez nada até agora no Corinthians. Mas bom ele ficar passando aí, porque daqui a pouco o nego vai pegar ele e o Félix Torres e vai fazer ir até o aeroporto. Isso, agora o Félix Torres é o seguinte, hoje é dia de comemorar título, ok. Eu vou deixar essa minha análise para amanhã, tá? Diego Pereira, preparador do Corinthians. Vamos lá. Preparadores físicos em todos os clubes, claro, mas eu senti que esses jogadores tiveram uma relação com você muito maior do que apenas um preparador físico. É só impressão minha ou isso é verdade? A gente tem uma relação maravilhosa, a gente construiu uma relação de profissional e amizade, pelo comprometimento que eu tenho com eles e o comprometimento que eles têm comigo também. A gente planejou isso, a gente trabalhou muito para alcançar esse título e é o mérito todo deles, cara. Eu agradeço o carinho deles, eles realmente levam muito a sério cada dia de treinamento, cada dia de recuperação. Criamos várias estratégias para recuperar os atletas que voltaram agora da seleção e graças a Deus a estratégia que o professor Ramon fez hoje deu certo. É o mérito dessa torcida maravilhosa, é um orgulho muito grande. Eu que perdi meu pai tem 3 meses, me bateu a emoção de, infelizmente, não receber a mensagem dele no final do jogo. Tenho certeza que lá de cima ele está muito orgulhoso do filho dele. E se eu pudesse homenagear, seria o meu pai agora, que foi um grande homem e onde eu estou hoje é graças a ele. E agradecer, só agradecer. Deus é maravilhoso. Geralmente o preparador fica ali no backstage, não tem tanto conhecimento do público, né? Mas você foi muito falado essa semana pela volta dos jogadores. Pode falar um pouquinho como que foi o trabalho dos jogadores que voltaram da Europa, voltaram da eliminatórias? A gente tem um departamento de performance que é muito competente. A gente criou estratégias para trazer os atletas já fazendo a recuperação. Otimizamos com voos privados, o clube e a administração também deu uma força tremenda para que os atletas pudessem chegar em condições. E só agradecer o clube, a administração e todo o departamento de performance. Qual foi o caso mais difícil? Cara, o caso mais difícil, todos foram muito complicados. Voos da Venezuela, onde tem um trâmite muito mais complicado. O Romero voltou num voo em que o voo teve que parar em Manaus. Então, todos os casos foram muito complicados. Os atletas, o Memphis chegou da Espanha e veio direto pelo clube por opção própria. Então, você vê o comprometimento de todos para o bem do clube e o resultado está aí. Ô Diego, você falou da perda do seu pai, teve uma hora que você foi ali no canto, estava sozinho olhando para o céu, estava falando com ele. Porque o dia que a gente veio para o Corinthians, muita gente falava que era uma loucura. E ele falou, vocês vão pro Corinthians para fazer história. Vocês não vão pro Corinthians salvar o Corinthians. Anota o que eu tô falando. Vocês vão fazer história. Então, naquele momento ali, eu ouvi a voz dele, vocês vão fazer história. E por isso que eu tô com o cordãozinho que ele usava. E é uma alegria misturada de tristeza, mas
eu tenho certeza que onde ele está, como eu falei, ele está muito orgulhoso do filho dele. Tá aí, esse foi o Diego Pereira, preparador físico do Corinthians, uma entrevista muito emocionante de um profissional muito querido pelos atletas. Só para completar, viu, Capriotti, é preciso analisar algumas figuras nesse time pensando no restante da temporada, na maior parte da temporada, não é? E eu passaria principalmente pela zaga. Falei do Kaká, agora a parte que interessa, que é a parte técnica. Jogador sem nenhuma qualidade para jogar no time do tamanho do Corinthians. Félix Torres, para mim, é um zagueiro nota 5 para baixo. Eu cantei a bola no primeiro tempo, que o jogo ia ser em cima dele, e ele fez esse pênalti infantil na segunda etapa. Preciso repensar também a participação do Mateuzinho. Algumas pessoas ficaram empolgadas aí com o Mateuzinho, mas é um jogador de nível muito razoável para baixo. E é preciso também considerar a necessidade de trazer mais alguém para o ataque, porque está faltando essa figura, principalmente de velocidade pelas pontas. Está faltando esse jogador. Se o Corinthians tem dinheiro ou não, isso é uma outra discussão. Mas eu estou falando tecnicamente para tentar mudar de repente até a história do jogo, com mais velocidade. Às vezes falta essa velocidade pelas pontas, já que pela direita o Mateuzinho ataca quase nada. Do outro lado, o Angileri acho que fez uma partida bem honesta, né? Fez um bom jogo. Esse foi um acerto, trazer esse argentino para ser o dono da posição ao longo do ano. A gente tem debatido isso. O elenco ele é pequeno e ele tem pouca qualidade para grandes competições. Não que o Paulista não seja importante, mas é possível ganhar o Paulista com esse elenco, como ganhou. Agora, no restante, para disputar uma Sul-Americana, que vai ter adversários muito fortes, a própria Copa do Brasil, que sempre tem os principais candidatos aí, e o brasileiro nem se fala, né? Mas o Corinthians eu acho que fortalece muito o Ramon Dias, né? Porque o Ramon estava muito criticado e merecidamente. As críticas foram merecidas, porque ele se perdeu em alguns jogos, realmente, de maneira bizonha, principalmente na Libertadores da América. A eliminação da Libertadores foi ridícula. Então no Paulista ele conseguiu se recompor e reconstruir o seu trabalho, né? Então agora eu acho que ele encaminha a sua presença e a sua permanência para as principais competições. Eu só queria falar uma coisa. E os jogadores que ele escolheu também, né, Prétio? Exatamente. Quando entrou a nova direção, Rubão, esses caras contrataram o Pedro Raul. É verdade. Contrataram o Mateuzinho, que também pode pegar a mala junto com o Kaká e o Félix Torres também e dar linha na pipa. Agora, o que fez o Ramon Dias? Falou, gente, nós estamos apanhando com os laterais aqui, vamos trazer o Angileri aí que estava comigo aí. Sim. Eu vi o cara jogar. Então os caras, o Martinez a mesma coisa, o Carrillo a mesma coisa, foi o homem que chamou. Ele indicou 3 jogadores, Ronaldo, e os três foram muito bem. Martinez... Fizeram a diferença. Exatamente, o Carrillo e o Angileri, porque o conhecimento dele do mercado internacional, isso ele foi muito importante. Mas o Corinthians, eu não sei se o Corinthians tem dinheiro para investir, mas tem que contratar pelo menos mais uns 3, 4 jogadores aí, para deixar aí sim o elenco, por exemplo, para quando você não tiver o Carrillo hoje cansou, foi um grande jogador, mas ele saiu exausto, porque ele jogou 170 minutos pela seleção do Peru. Começou a volta olímpica. Sim, começou, nós estamos vendo aqui, Fabiano, que se tiver algum cara aí, entra e vai falando. Vamos agora, fazer isso. Eu só queria falar um negocinho, viu Capri? Que tem muita gente cobrando aqui, eu não preciso ser cobrado, mas a Neoquímica Arena, certamente, ela vai ser interditada pelo que aconteceu. O Gustavo Henrique foi tirar uma bola, estouraram 2 bombas em cima dele. Isso é lance para interdição de estádio. Isso não tem jeito, isso aí, não tem jeito. Além dos sinalizadores. Infelizmente há uma reincidência nisso. Uma parte da torcida do Corinthians, não é toda a torcida, é a torcida organizada, infelizmente, não é que não respeita. Fala, Fabiani. Não é o jeito mais prático de parar com o jogo, né? É o Soler aqui. Bomba, de jogar um monte de coisa dentro do campo, não é o jeito mais prático. Mas se não faz isso, o juiz estava deixando o jogo rolar até agora. O jogo ia terminar só na sexta-feira. Sim, mas não pode, Ronaldão, não pode, isso não pode. A gente não pode normalizar mas eu acabei de falar. Eu acabei de falar que não pode fazer esse tipo de coisa. Tá na lei, tanto é que aqui no telão apareceu lá que é proibido jogar fogos, jogar tudo no campo. Foi que estava escrito aqui também. Exatamente. Fala, Soler. E era um pedido a todo momento do Hugo Souza para parar de jogar, porque também várias caíram muito próximas do goleiro do Corinthians. Ele falou, cara, vocês vão me acertar, para com isso. Teve um cara que jogou um chinelo no Hugo Souza. O Hugo Souza olhou e falou, o que vocês estão fazendo, gente? Pô, teve chinelo, teve muita coisa que arremessaram, inclusive latas daqueles sinalizadores coloridos também foram arremessados. Foi um festival e a federação largou mão, né?
Não, vamos aguardar. Não sei se largou mão. Vamos aguardar. Temos que esperar porque o fato aconteceu agora e a gente vai ver qual é o desdobramento disso, não é? Fala, Fabiani. A taça está aqui na nossa frente, sendo erguida por Rodrigo Garro. Vamos ver se alguém consegue falar com a gente. Vamos tentar chamar por aqui. Mas a realidade é que eles não parecem muito dispostos. Rodrigo Garro com a taça e Fernando Vanner, historiador do Corinthians, segurando a imagem de São Jorge. Ô Soler, aí onde você está? Fala, Fabiani. Vai, Fabiani. Tentei chamar o Coronado aqui. Não quis falar. Tá bom. Aonde você está aí? Você está já próximo das entrevistas aí? O Palmeiras está aí ainda, Soler? O Palmeiras chegou agora nos vestiários, mas por enquanto ninguém apareceu por aqui, mas não deve demorar muito para o técnico Abel Ferreira já conceder a entrevista coletiva, ou então será o João Martins, né? Como o Abel foi expulso, teoricamente ele não pode falar, mas como é o último jogo do campeonato, então acho que vão liberar o Abel para conceder a entrevista coletiva. Mas já dá para ver uma movimentação por aqui, daqui a pouquinho o Abel deve pintar já, Capri. Muito bom, vamos ouvir aí o Abel Ferreira, porque hoje é importante. O Abel hoje teve um papel negativo no time do Palmeiras. Aquela reclamação dele, como disseram aí o Quesada, o Pretzel e o Ronaldo, desestabilizou o Rafael Veiga. Ficou um tempão reclamando lá, e o Veiga esperando para cobrar o pênalti, um tempão ele reclamando, queria o cartão, e o cartão que não era para ser aplicado. Não era para ter sido aplicado, acertou o árbitro, ele aplicou a regra, que mudou recentemente. E ele estava lá reclamando, ele atrapalhou o time do Palmeiras. Ele desconcentrou o time do Palmeiras. O Abel Ferreira, que é ótimo o Abel Ferreira. Podia até ir para a seleção brasileira, mas hoje ele errou, de novo, não é? Errou de novo e acabou prejudicando o Palmeiras. Capri, pior fase do Abel Ferreira ao longo desses quase 5 anos, né? Me ajudem aí, são 5 anos, vai completar agora em outubro 5 anos, certo? Então, isso. A fase dele é a pior desde que chegou ao Palmeiras. Vejo um técnico desconcentrado no ano mais importante da história do Verdão, que na metade do ano, inclusive, né, na metade de junho, já começa a disputar lá nos Estados Unidos o Super Mundial de Futebol. Alguma coisa é preciso ser feita para aquele Abel, grande Abel, vitorioso, Abel com 10 títulos, voltar a ser vitorioso, né? E competitivo, principalmente. Com esse futebol aí não passa vergonha no Super Mundial. Com esse futebol melhorar, aí. Opa. Mas o Porto tá mal. O Porto mal vai. Só para trazer para vocês onde está a taça nesse momento. Nas mãos da fiel torcida no setor norte, representada pelo Alexandre Domênico, presidente dos Gaviões da Fiel. Muito bom. Falando do Abel, viu, Capri, com essa bolinha aí no Super Mundial, cai na primeira fase. E outra, não tem como mais ser campeão sem meio campo. Não adianta. O Abel acabou com o meio campo do Palmeiras. O Palmeiras não tem mais meio de campo. Joga com 2 ponteiros, 2 volantes e o Veiga sumido. Não dá. Então hoje ele foi muito mal e terminou o jogo. A maneira como o Palmeiras terminou, pareceu um campeonato de pelada, né? Todo mundo correndo e cruzando bola na área, e seja o que sabe que fosse o que Deus quiser. Kaká, a gente esperava que ele mexeria no intervalo também, né, o Abel? Kaká. Exatamente. Porque ele é um baita do treinador, tem peças. Mais um jogador em campo, então eles merecem muito também. O que representa a torcida esse título do elenco como um todo? Irmão, como já diz, né, o Corinthians é o time do povo, né, então só isso já fala tudo, o tanto que eles representam pra nós, o tanto que eles fazem a diferença quando eles estão no estádio. Pra você, o que valeu esse título, Kaká? Pra mim o primeiro título com essa camisa, então batalhar bastante pra fazer história, é o único pensamento meu que é fazer história e ganhar títulos e títulos. Valeu, Kaká. Incrível, hein? Falou o cara que não fez nada pra ajudar nesse título, né? Mas tudo bem, jornalisticamente a gente tem que ouvir. Ele não tá com a faixa hoje, aquela PNC, hoje ele não tá mais não, né? Exatamente. Não trouxe não, né? Não, bem mais educado hoje. Bem mais educado. Ô, Fabiane, com você, todo mundo é educado, mas você é um gentleman, mas valeu jornalisticamente ouvir um cara, né, que... Inexpressivo no campeonato. Inexpressivo na história do futebol, né? E o Coronado aí, que não quis dar entrevista pro Fabiane. João Pedro Tioca. Tioca, emoção, seu primeiro título como profissional na Neoquímica Arena contra o maior rival, conta pra gente. Muito feliz em poder estar voltando pra casa,
e ainda ser premiado logo nessa volta, no início do ano. E tem muita coisa para rolar ainda durante o ano e espero ser campeão novamente com essa camisa. Você estava de titular, voltou para o banco. Como é que sua cabeça lidou com isso tudo, com esse misto de emoções, de estar jogando e, quem sabe, numa final não entrar em campo? Acho que acontece. Estou começando. É uma carreira muito promissora, eu creio. Estou muito confiante no meu futuro. Ainda mais que essa camisa que é muito pesada. É uma excelente vitrine para mim. Espero corresponder o máximo possível que a torcida e o staff espera de mim. Boa, valeu. João Pedro Tchoca falou brevemente com a Rádio Bandeirantes. Atenção, deixa eu botar o gol aqui. Hein? Pera só um pouco, deixa eu botar o gol. Claro. Porque ó, a gente ouviu a defesa do Hugo Souza, que hoje deu a vitória para o Corinthians. Mas o gol que garantiu o título foi o do Yuri Alberto, no primeiro jogo, lá no Allianz Parque. Então eu quero o gol do Yuri Alberto. Porque final sem gol também é meio xoxo, não é? Então vamos botar o gol aqui. Ulisses Costa, esse gol que no domingo retrasado levou o Corinthians ao título paulista de 2025. Solta a voz e vem Ulisses Costa! Ulisses Costa! Domina Memphis, vai tentar finto Mike, toma a bola dele. Memphis vem, briga, ganha, sobra, jogada, recolheu. Abriu o Yuri Alberto, vai pra dentro da grande área, balançou, pode soltar, tentou passar, limpou, bateu! Gol! Bateu o zagueiro, veio o Mikael pra marcação, ele tirou do Mikael, aí veio o Murilo na chegada do Murilo, ele bate forte, dentro da grande área, no canto direito do goleirão, o Everton não chega na bola, ela morre no fundo da rede, entre a mão do goleiro e a trave, a bola passa, Yuri Alberto, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Yuri Alberto, que você proporciona à torcida do Corinthians, agora Memphis ajoelha, põe a chuteira do Yuri Alberto sobre a coxa dele, engraxa a chuteira do Yuri Alberto, agora o Memphis ganhou bem a jogada no campo de ataque, rolou pro Yuri, que lance do Yuri, um golaço do Yuri Alberto, Corinthians 1, Palmeiras 0, gol emoção maior do futebol. Esse gol do Yuri Alberto, e a defesa do Hugo hoje, põe a defesa do Hugo aí, vai Michel Lopes. Pênalti pro time do Palmeiras bater. Venha na bola, partiu, bateu. Gol! No canto direito, gol! Como eu disse, o Veiga bate bem, mas o Hugo também é pegador de pênalti. Chute rasteiro no canto direito. Hugo de novo se transformando no herói da fiel torcida corintiana. Hugo, Yuri Alberto e Hugo, os heróis corintianos nos dois jogos contra o Palmeiras nas finais do Campeonato Paulista. Alô, Luiz Fabiani, fala aí, Fabiani. José Martínez. Sí, de verdad que es muy difícil conseguir una palabra por el título que conseguimos hoy. Si te digo que comenzamos por el compromiso de cada uno, el sacrificio que tuvimos. Como te digo, yo jugué el martes con mi selección y tuve que viajar después del partido porque sabíamos lo que nos estaban jugando. Y así pude jugar casi 80 minutos con el equipo. Y de verdad que esto es merecido porque sabíamos que este título es muy importante para nosotros. Sí, estaba muy pesada, pero bueno, pude dar hasta donde pude. De verdad que solo pensaba en ser campeón, no pensaba en otra cosa. Y bueno, también cuando Hugo estaba por penal, sabía que esto era para nosotros. Tá aí, esse foi José Martínez, que há pouco disputava eliminatórias sul-americanas. Até outro dia estava jogando ali nas eliminatórias e hoje levanta a taça, o troféu de campeão paulista de 2025. Leão, hein? Leão. Um leão. Ruim no passe.
na maioria das vezes, mas um leão pra marcar. Esse cara realmente tem a cara do Corinthians. E é né? esquentado também, né? Esquentado, de vez em quando faz algumas coisas legais, às vezes faz umas lambanças. Mas uma coisa que a gente não pode acusar o Martínez, não falta vontade, sobra, né? Às vezes até a mais, né? Mas o Martínez realmente foi importantíssimo para dar a esse meio-campo corintiano o combate necessário para segurar o Palmeiras no jogo de hoje. Nos 2 jogos, inclusive. Nos últimos jogos, né? Só não conseguiu contra o Barcelona. Não jogou a primeira lá, é verdade, né? Só jogou a segunda aqui. E daqui a pouco eu quero só ver o gabarito do jogo, hein? Quero ver o que vocês vão aprontar nesse gabarito aí. Só tô aqui aguardando. Eu quero dar um abraço, mandar um abraço pra vocês, né, Capri? Que eu preciso, né? Eu preciso ir nessa, Ô, Ronaldão, mas já. Um abraço pra vocês. Foi bom estar com vocês. Um beijo. Ô, Ronaldão, peraí. Diga. Daqui a pouco, já, lá no Jogo Aberto, o que você vai aprontar pra deitar na rapaziada lá, hein? Dá um spoilerzinho do que você vai fazer aqui pra deitar na rapaziada lá, vai. Eu acho que vai ter, eu acho assim que sobra, vai ter uma escola de samba entrando lá. Eu tô pensando em até entrar com o sinaleiro, aquela coisa toda, porque lá pode, né? Também não pode. No estúdio também não pode. Lá não pode. Lá você vai botar fogo em tudo lá, Ronaldão. Pelo amor de Deus, lá não pode. Só tá aqueles rojãozinhos de confete. Aí vai ser boa. Um abraço a todos vocês, obrigado. Domingo tchau, tem Ronaldão. mais, hein, Capri? Domingo tem mais, valeu, Ronaldão. Um grande abraço, tá aí o Ronaldo Giovanelli, é campeão. Não esqueçam, é campeão. O Corinthians é campeão. Fala, Soler. Estamos aqui com o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol. Presidente, queria que você fizesse a avaliação dessa final de campeonato, um derby muito importante, mas uma situação de muitas bombas arremessadas dentro de campo. Fugiu um pouco do controle daquilo que vocês estavam esperando? A gente nunca imagina bomba, sinalizador já é uma coisa que não é bom, mas tem acontecido. Mas o que eu deixo, o que tem na minha memória são, o campeonato todo foi um grande campeonato. O que fica na minha memória é os jogos, o que fica na memória são os recordes de público, de renda, de audiência, de organização. A gente teve essas dificuldades? Tivemos. Mas é o campeonato, sem dúvida nenhuma, mais organizado do Brasil. E fica também a sensação de que a gente vai fazer ano que vem para melhorar, para crescer e para evoluir. Parabéns aos torcedores do futebol de São Paulo. Parabéns aos clubes, aos atletas, aos treinadores, a vocês da imprensa que cobriram. Nosso muito obrigado a todos vocês. Temos que corrigir? Temos correções a ser feitas? Temos. A gente não lida com o imprevisto, mas com certeza nós estamos felizes pelo campeonato que os clubes fizeram. Em termos de organização, a Federação Paulista nunca pagou tanto para os clubes participarem da Série 1 do Campeonato Paulista. Para o ano que vem, o que vocês pensam também de modernidade? Hoje trouxeram o impedimento semiautomático nas 2 finais do campeonato. O que a Federação já está preparando para 2026? Ano importante, ano de Copa do Mundo. Temos o evento de encerramento, a premiação aos atletas e na segunda-feira, com certeza, começar a pensar em novas receitas, começar a pensar junto com os clubes, programar junto com os clubes o Paulistão de 2026. Muito obrigado a vocês, obrigado Capri, obrigado Gustavo. Só uma última, porque muito se fala também sobre calendário. Existe alguma possibilidade de mudança de fórmula ou nesse momento a federação vai continuar acatando aquilo que a maioria dos clubes decidirem? A fórmula é uma decisão dos clubes. Eles vêm mantendo essa fórmula já há alguns anos. E nós vamos começar a conversar com eles todos, com todos os integrantes, com treinadores, com executivos, com presidentes, com atletas. Ouvi muita imprensa, ouvi o torcedor, fizemos uma pesquisa grande agora. Os resultados foram muito bons. Uma quantidade enorme de torcedores aprova a fórmula do Paulistão e é isso que a gente vai continuar seguindo, ouvindo, pesquisando, querendo fazer mais e melhor. Tá bom. Obrigado, presidente. Boa noite. Tá aí, Reinaldo Carneiro Bastos Capri, presidente da Federação Paulista de Futebol. É isso aí. O Campeonato Paulista que é o melhor estadual, mas disparado é muito à frente dos demais. Vamos ouvir o Angileri aí, vamos ouvir aí o argentino. Vai, Fabiani. Momentos malos en España, sin fútbol.
en todo momento, nunca bajé la cabeza, eso es lo importante. Hoy en día lo disfruto el doble, el triple de esta situación, de poder salir campeón, de poder estar a la altura. Me entrenaba mucho, me mantuve muy bien físicamente, futbolísticamente, aunque por ahí no iba convocado en España. Y bueno, hoy en día poder estar a la altura, eso me conforta mucho más, lo puedo disfrutar el doble, el triple y bueno, muy contento por todos. Fabrício, hoje você teve desafio muito grande de marcar jogador, talvez o mais temido do Brasil, que é o Estevão. Você estudou ele porque praticamente nos 2 jogos você anulou todas as ações do garoto. Você já o conhecia, você estudou e como você fez para parar o Estevão? Bueno, eso me lo preguntaron recién, la verdad que es un joven promesa que tiene unas condiciones bárbaras, un futuro crack, se puede decir. Requería mucha concentración poder marcar un jugador de ese estilo, es muy rápido y muy dinámico. Creo que en los 2 partidos obviamente uno entraba con la cabeza que uno no tenía que perderle la mirada, no darle espacio, nunca te rompa la espalda porque ahí sí es donde te puede hacer daño. Y creo que lo he podido neutralizar, la verdad que obviamente ha sido un duelo muy para los dos, porque obviamente hubieron situaciones en las que no pude controlarlo y lo pude controlar. Pero bueno, gracias a Dios se dio para nosotros, estamos todos muy contentos y bueno, agradecerle a toda la gente que hizo un espectáculo bárbaro. Esse foi Angileri, pessoal. Aí, mais uma. E esse resolveu a parada do Corinthians na lateral esquerda, hein? Esse resolveu, hein, Pretzel, hein, Quesada? Esse aí... Contratação e outra personalidade dele. Ele não podia jogar a Libertadores, que ele chegou no meio da pré-Libertadores, mas entrou no time de uma forma absolutamente natural. Tem muita experiência, tem boa leitura de jogo, travou bons duelos com o Estevão e tomou conta da posição. Então é um reforço importantíssimo, Quesada, indicado pelo Ramon Dias. E se levar em conta, né, que o Hugo foi contratado. O Bidu já estava, né, desde do ano anterior. O Palácios veio, só se machuca. Então o Corinthians tinha problemas seríssimos para definir o lateral naquele setor. Tinha muitos e não tinha ninguém. E o Angileri realmente, que jogador, né? Que experiência, jogador do Godoy Cruz lá no início da carreira, passagem pelo Retafe, mas que foi muito bem no River Plate, não é? E o Corinthians consegue contratar um cara que na nossa visão, né, Pretzel, Capriotti, vai conseguir acertar uma posição que era há muito tempo deficiente no timão. Fábio Santos foi o último grande lateral naquele setor, mas o Fábio já também não estava aguentando o ritmo, a competição, tanto é que o Fábio agora é comentarista e se aposentou e virou comentarista. Então, Angileri realmente é uma grata informação, uma grata notícia para o Corinthians nesse ano de 2025. É isso aí, alô Luiz Fabiani, o que tá rolando agora aí? Todos os jogadores ainda estão aí no campo de jogo, me dá um panorama, agora ó, 43 minutos da sexta-feira, coisa linda, 17 minutos para 1, já mais de 1 hora que terminou o jogo. O que tá acontecendo aí no belo gramado da Neoquímica Arena? Que gramado espetacular, hein? Fala aí, Fabiani. Capri, parece que tá uma festa aqui, literalmente é uma festa, porque a gente tá rodando o campo, pode conversar com todo mundo, e alguns estão topando falar com a gente, outros preferem ficar com a família, a gente fica na guarda e respeita, é claro. Vamos ver, eu tentei falar com o Garro, ele não quis conversar, logo mais a gente tenta mais um e eu trago pra programação. É isso aí, vamos lá, vamos circulando. Agora pode, né? Agora tá liberado, agora vamos embora. Agora pode aí pra gente ouvir todo mundo. E o Soler tá lá esperando o Abel Ferreira. Abel Ferreira, atenção, Leandro Quesada e Alexandre Pretzel. O Abel Ferreira, para muitos, o maior treinador da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas a gente já vem há algum tempo, há um bom tempo, aliás, diria que há coisa de 1 ano, a gente vem falando aí do Abel Ferreira, que já não está com aquele comportamento, já não está com aquele desempenho da chegada e dos anos que se sucederam à chegada dele. O que é que está acontecendo com o Abel Ferreira? Que tem um Mundial de Clubes aí, tem muita coisa para melhorar no time do Palmeiras. O Abel tá desconcentrado, o Abel tá desmotivado, o Abel precisa de jogador. Qual é a análise de vocês para o super campeão Abel Ferreira, que não está em boa fase? Eu acho que qualquer um de nós pode passar por maus momentos na carreira. De repente, né, a gente pode estar num jogo e não fazer um bom comentário, não fazer uma boa reportagem, isso aí pode acontecer. Agora, quando tu passa 3 meses assim, é sinal de que existe alguma coisa, ou existe um desgaste interno com os jogadores,
ou ele está saturado um pouco, ou o esquema de jogo, ou ele saturou também as suas ideias de futebol, né? Ele só enxerga um esquema para que o Palmeiras jogue, e dá para ver que esse esquema realmente é um esquema marcável, facilmente marcado nesse momento. Tu fecha as duas pontas, povoa o meio de campo e deixa o Palmeiras vir. Não sai nada. Não sai nada. Isso aí ficou claro no Campeonato Paulista. Então, vem aí o Campeonato Brasileiro. Domingo tem Palmeiras e Botafogo. Já é um jogo dificílimo pro Palmeiras. Depois tem a estreia na Libertadores contra o Sporting Cristal em Lima. 2 anos atrás, eu diria o seguinte, ó. Vai estrear contra o Charles. Vai. Charles, queria primeiro, antes de perguntar da emoção, do título, o que passou na sua cabeça quando 35, 40 do segundo tempo você é chamado, com o Corinthians com 1 a menos, precisando batalhar para não tomar o gol? O que passou na sua cabeça naquela hora? Então, era entrar e poder ajudar a equipe da melhor maneira, né? Acho que para coroar esse trabalho era muito importante esse título hoje, em casa, nossa torcida e tudo mais. Então, um mix de emoções, mas, cara, feliz por a gente ter conquistado, acho que é importante pro grupo, pra torcida e, cara, feliz demais. Você acha que muda o patamar de vocês pra torcida agora, esse título? Porque quando o Corinthians começou a perder nesse ano, muito se falou, eles ainda não ganharam nada, agora ganharam. Como você acha que vai ser o tratamento daqui em diante? Cara, acho que é importante pra esse resto de temporada, pra dar confiança pra todo mundo. Acho que todo mundo também participou do campeonato, isso foi importante pra dar confiança pra todos, né? Todo mundo jogou, então, cara, feliz demais. Temos grandes campeonatos esse ano, então queremos buscar algo mais. Então vamos trabalhar pra caramba pra quando a gente tiver as oportunidades, tá bem preparado pra, se Deus quiser, ganhar mais títulos pelo Corinthians, que vai ser importante. Obrigado, Charles. Esse o Ceará quer contratar de volta, né? O Léo Condé nos disse no domingo, na entrevista no Concentração. Mas eu tava falando sobre o Abel Ferreira, que é Sali Capriotti, e ele tá mal, saturou o esquema de jogo, ou ele cria alternativas. Matheus Donelli aqui. Donelli, você pode ter sido um cara que não jogou tanto nos últimos anos, mas você começou a campanha, os primeiros jogos foram com você, e você é o jogador com mais tempo de casa. O pessoal da audiência não deve saber, mas você dá desde os 7 anos no Corinthians? E seu primeiro título como profissional agora? O que passou? A gente viu a mensagem que seu pai te mandou. O que passa na cabeça do Donelli se vem aquele garoto de 7 anos que jogava no futsal do Corinthians? Pô, tô muito feliz e emocionado, né? Eu sou criado aqui no Corinthians, o Corinthians me formou como atleta, como ser humano. E estou muito feliz, é um dia muito especial, passamos por muita coisa para chegar até aqui, é um título que com certeza vai ficar marcado para sempre na nossa carreira, na nossa vida, né? E aquela mensagem do meu pai foi legal, porque eu vivo o Corinthians desde os meus 7 anos de idade, como jogador, mas antes eu já vivia como torcedor, então eu como jogador e torcedor tô num dia muito feliz, é muito especial para mim, para minha família, em fazer parte desse momento, poder contribuir, poder ter ajudado. E vamos desfrutar, vamos aproveitar que a gente merece muito. E você certamente estuda os pênaltis do adversário junto com o Hugo, é um trabalho conjunto dos goleiros. Essa batida do Veiga, vocês já tinham mapeado lá atrás? Sim, a gente estudou bastante hoje. Tem que dar os parabéns a todo mundo que faz parte disso, ao Hugo, ao Marcelo, ao Luiz, que são nossos preparadores de goleiro, a toda a galera da análise de desempenho, que faz a análise das batidas de pênalti, né, dos adversários. Eles são muito importantes nessa situação e todo mundo que está envolvido nisso faz parte, merece, e feliz demais com tudo isso. Boa, obrigado, Donelli. Tamo junto. Esse foi Matheus Donelli, pessoal. Quem tava falando? Pode completar aí quem tava falando. Então eu vou completar. Ou não tinha ninguém falando? Não, eu tava falando sobre o Abel Ferreira. Eu e o Quesada, a gente tá debatendo aqui. Eu acho que ele saturou, Capri, o seu jeito de pensar futebol, cara. Ele pediu alguns jogadores aí. Eu acho que o Maurício fez muita falta, mas ele poderia jogar com 4 no meio. Ele não sabe, ele tem uma visão míope. Ele não sai do esquema com 2 volantes e um meia. Não deu certo o campeonato inteiro e contra o Corinthians muito menos. O Palmeiras não chutou uma bola no gol, só teve o pênalti. Aí o pênalti Veiga contra o Hugo defendeu. Espetacular. Mas não criou nada. Não teve nada. É muito pouco para um time que lutava pelo tetracampeonato inédito e que não conseguiu fazer uma competição nem próxima ao que o time pode render, quer saber? É a pior fase do Abel, não há dúvida nenhuma. É a pior fase do Abel, não há dúvida nenhuma. O repertório muito ruim nessa temporada. É bom a gente salientar, todos os jogadores que saíram com o crivo dele, viu, Capriotti? Todos, sem exceção. Os que foram negociados não dava para evitar sair, né? Por exemplo, o zagueiro Vitor Reis. E todos que foram contratados
também foram contratados com a assinatura do Abel. Então o Abel é o último a ter moral para falar qualquer coisa a respeito dos jogadores que ele não fez nada para segurar. Não estou discutindo se deveria segurar esses jogadores, não estou discutindo isso, tá? Mas passou por ele a saída, ou passou por ele as saídas desses jogadores, e passou por ele todas as chegadas dos últimos tempos aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras. Então não adianta reclamar, depois eu completo. Vai lá. O Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians, está falando por aqui. Vamos ouvir, um personagem interessante. Cara, é um sentimento... Cara, eu sou muito corintiano desde moleque. Sim, é outro nível de sentimento. Uma coisa que eu nunca tinha sentido. Estar de dentro e sentir que você fez a diferença nos bastidores, óbvio, mas na organização da casa, você poder ajudar, você entender que algumas coisas são muito importantes no dia a dia, pôr o salário em dia, o cara ter essa previsibilidade, as coisas começam a se acertar, cara. Não estou dizendo assim, tem muito desafio pela frente, pessoal, né? Assim, o desafio é muito grande e eu tenho comunicado isso internamente. Mas você saber que você tem arrumado a casa e que isso reflete no campo um pouquinho que seja, e o pessoal passa isso pra gente, cara, é um sentimento inacreditável, é muito bom, cara. Estou muito feliz, estou muito realizado. Eu acho que é o primeiro de muita coisa boa que vem por aí, cara. Esse time está muito fechado, o time está muito unido, acho que fez um grande jogo hoje. Segundo tempo, obviamente, teve alguns momentos ali, mas acho que o time está muito forte, muito unido, cara. A gente vai fazer grandes coisas ainda. Tenta passar pra gente, na sua relação com o Memphis, que você claramente é o que mais tem relação, o que desenrola melhor inglês com ele. Ele pegou muita confiança em você. Como foi trazê-lo? Como você imagina que ele está agora? Se ele já te passou alguma coisa? Porque ele é uma peça fundamental nisso. Eu acho, cara, que ele chegou num momento muito importante. Primeiro, acreditar. Sair da Europa para vir para um time na 18ª colocação, na América do Sul, é muito difícil. E eu, pelo inglês, junto com o Cascone, óbvio que Fabinho, Augusto também junto ali, mas pelo inglês muito forte, naquelas 2 semanas de negociação, a gente fez um trabalho muito intenso de convencimento. Falou, cara, vem que o projeto é sério. Vem, cara, que isso aqui não reflete o que é o Corinthians, essa posição na tabela aqui. Cara, que a gente tem condições de fazer coisa grande, condições de conquistar títulos, condições de brigar lá em cima. Né? E com você, cara, óbvio que isso aqui muda de patamar também. Né? Então a gente tentou passar esse recado para ele, ele comprou isso e a gente criou essa confiança. A gente fala um pro outro, pô, a gente virou meio família, assim, a gente se fala todo dia, a gente tem uma amizade muito grande. Ele confia demais em mim, eu confio demais nele e, cara, eu tento deixar ele confortável. Nosso trabalho, né, nos bastidores, óbvio que eu não sou do futebol, né, não é esse o meu trabalho, mas o que a gente pode é deixar os jogadores confortáveis para desempenhar no campo, cara, é isso que a gente precisa fazer. E com o Memphis o meu trabalho é um pouco esse, né? Um pouco de estar muito próximo dele, deixar ele confortável. Né? Vem para um país que não conhece, tinha vindo para cá só na Copa do Mundo, então é um pouco disso. É um grande amigo, é parte da família de casa lá e acho que é isso. Pedro, sempre que a gente aborda o Augusto sobre contratações, ele fala da dificuldade financeira para investir. Até por isso o Corinthians só trouxe um jogador nessa janela, que foi o Angileri, sem custos para adquirir o passe, né? Para a janela de meio de ano, existe um planejamento de maior investimento do Corinthians nas contratações? E há caixa para isso? Não há caixa. Eu acho que a ideia, inclusive, cara, está no orçamento que a gente precisa vender alguns jogadores, né? Eu acho que tem algumas coisas que podem acontecer que podem diminuir um pouco do impacto dessas vendas. Vou dar só um exemplo, tá, do que pode acontecer. Por exemplo, se o Murilo for vendido lá fora, né, por 75 milhões de pounds, que é o que estão falando, cara, o Corinthians tem direito a 15% disso. São 60, 70 milhões no orçamento, ajuda você a diminuir aquele impacto do que você precisa vender aqui. Então a gente está de olho nessas movimentações, a gente sabe que a gente precisa fazer caixa, a gente acha que a gente tem um elenco forte, que a gente vai tentar manter o máximo possível. Óbvio que a palavra final é sempre do Fabinho e do presidente, mas eu como financeiro eu aponto, falei, gente, estamos sem caixa. Teve uma coisa que dificultou um pouco a situação financeira nesse momento, que é a queda precoce na Libertadores, financeiramente falando. O Corinthians, né, tem um tombinho ali de receita, embora a gente não estava nem contando, para ser bem sincero, com a questão da Sul-Americana, uma coisa que a gente percebeu na parte financeira, o futebol já sabia, óbvio, mas na parte financeira a gente percebeu mais ali quando classificou, né, para jogar contra o Barcelona. Então, óbvio que isso dá um alívio jogar uma Copa Internacional, mas as premiações são diferentes, tem um gap, né?
mas também tem a possibilidade, a gente chegou nas 2 últimas semifinais, então se a gente avançar também, meio que cobra esse gap. Nos últimos anos deu até mais do que se chegasse nas oitavas que estava provisionado. É isso. Então a gente está muito atento, se tiver uma necessidade muito grande, a gente vai buscar, a minha recomendação financeira vai ser buscar esses jogadores sem fazer loucura, sem gastar dinheiro, né? Temos feito grandes contratações nesse nível, o Angileri caiu muito bem, Carrilho veio desse jeito, Martinez desse jeito, então assim, Memphis veio assim, embora obviamente tenha todo um pacote, que é um pacote que as pessoas confundem, é legal falar um pouco disso, voltar para o assunto Memphis, que as pessoas confundem um pouco, mas quando você traz um cara desse, o que a gente tentou fazer foi, bota um salário como se fosse um salário mínimo garantido, e o resto, gente, se o cara performar, é premiação. Eu não podia botar num salário muito maior, vai que o cara se machuca e fica um ano sem jogar e eu tô pagando um salário alto. Pô, o cara tá jogando, vai dar as assistências, vai ser campeão, vai ganhar mais, porque é composição de salário, isso é importante passar esse recado. Tem muita gente distorcendo isso, né? Era uma composição de um salário que o cara que tinha uma oferta da Arábia Saudita de 3 vezes o que a gente tá pagando pra ele aqui. Entendeu? E ele optou pelo nosso projeto, porque ele não queria ir pra Arábia. Então assim, são algumas coisas legais de apontar, porque você ouve muitas coisas e não é bem assim. Então acho que é importante falar isso também. E é um cara que hoje a gente conversa até de eventualmente, cara, prorrogar o contrato dele. Ele está tão confortável no Brasil que tem conversas ali, cara, da gente começar a olhar uma discussão. Até falei, pô, vamos ganhar alguma coisa antes, né, de falar, mas cara, pô, ele tá bem, né? Vimos o que ele fez lá na Holanda contra a Espanha, então isso baliza um pouco também o futebol do cara, né? Eu acho que tem um caminho para prorrogar eventualmente, óbvio que isso é uma coisa que vai ser discutida ao longo dos próximos meses. A gente pode eventualmente contar com ele para um projeto um pouco mais longo, né? Então, acho que é legal essa informação também. Pedro, pensando... Ó, gente, uma informação exclusiva da Rádio Bandeirantes aí, então, hein? Corinthians conversando para renovar o contrato do Memphis Depay, válido até o meio do ano que vem. E te deu uma outra informação. O Corinthians não tem dinheiro para contratar, tem que vender jogadores. E ele foi muito convicto, né, Pretzel? Ele não fez meias palavras ali, falou, não tem caixa. Uma entrevista transparente. Então é o seguinte, nós estamos debatendo que o Corinthians precisa de elenco. E aí o diretor financeiro diz que a tendência não, que é preciso vender jogadores para fechar o caixa. Mas o Memphis é mais fácil de ficar porque tem um patrocinador, aí é bom, eu concordo. Abel. Vai. Vamos ouvir o Abel, vai Solé. Do técnico Abel Ferreira. Abel, boa noite, Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. Queria que você fizesse uma avaliação da partida e também uma avaliação desse momento ruim, né? Perder um título, principalmente porque já há alguns barulhos externos, principalmente de alguns torcedores satisfeitos com algumas coisas, de falas de empresários, por exemplo, do Veiga, falando, pô, ele já poderia sair no meio do ano. Como também blindar nesse momento todo esse elenco do Palmeiras, que é vitorioso, mas acabou perdendo esse título para o arquirrival. Boa noite. Boa noite. Para quem, como alguns diziam que nós íamos estar um mês a ver esta final em casa, viemos a disputar e o jogo foi perdido, na minha opinião, no nosso jogo em casa, em função daquilo que são os 90 minutos de lá e de cá. Nós perdemos esta eliminatória em casa, aqui, foi o que foi e parabéns ao Corinthians também. Boa noite, Abel, João Quer do Verdazo. Olha, hoje foram 10 finalizações do Palmeiras, mas só uma que levou perigo ali, só uma vez que o Hugo trabalhou, que foi justamente no pênalti. Aí a gente pode entrar de novo naquele papo da eficácia, né, que muitas vezes a gente tem falado nas coletivas, mas será que não tem a ver um pouco também com a qualidade na criação das jogadas? Porque poucas dessas finalizações são realmente chances claras, com o atacante equilibrado e bem posicionado para finalizar. Muitas são, por pura pressão, acaba finalizando. E num segundo ponto, o quanto que você acha que isso tem a ver com muitos dos reforços terem chegado só agora em fevereiro e alguns não estarem 100% entrosados com o time? Não tem a ver com nada, tem a ver com... Sim, acho que com bola podíamos ter feito, sobretudo na primeira parte deste jogo aqui, mais dinâmicos. Mas parabéns ao Corinthians, nós fizemos o que pensámos, sobretudo na segunda parte. Na primeira parte, como eu disse, achei que não fomos muito criativos. E dar os parabéns ao Corinthians, nada mais, vamos continuar. Perdemos uma final, mas para ir a perder é preciso cá estar.
e cada um valoriza as coisas do jeito que quiser. Eu sei muito bem onde é que estou, o clube que estou, o país que estou. Dar os parabéns ao Corinthians e seguimos para a próxima. Boa noite, Abel, tudo bem? João Vitor, Giants of Verde. Abel, uma pergunta, queria saber se você conseguia explicar por que o Palmeiras ele não consegue ser mais aquele Palmeiras de 2022 que amassava os adversários nos primeiros 15 minutos, era um rolo compressor. O que está acontecendo? O torcedor sente falta desse Palmeiras. É isso mesmo. O que está acontecendo é que voltamos a uma final, disputamos uma final, certo? Mais uma final, certo? Pronto. O que está acontecendo é que o Palmeiras está-se a reforçar e os nossos adversários também e que não vamos ganhar sempre. Portanto, dar os parabéns ao nosso adversário. Eu já falei isso várias vezes, que não vamos ganhar sempre, vamos lutar sempre a ganhar, como foi. Infelizmente hoje não fomos tão felizes como poderíamos ter sido, mas o futebol é isto. E seguimos. Abel, boa noite. Caio Sampaio da Web Rádio Gol de Placa. Olhando o primeiro jogo, a semana que teve de trabalho e hoje, o que você acha que faltou para o Palmeiras ter saído com a vitória? O que precisa melhorar o futuro? Faltou fazer mais golos que o nosso adversário. Acabou? Acabou, Soler? Ué, acabou já a coletiva do Abel Ferreira? Bidon aqui com a gente, Capri, aproveitando o gancho. Breno, primeiramente, parabéns, seu primeiro título como profissional no Corinthians, só 20 anos de idade, já completou 20 ainda não? Completei. Completou 20 anos, sua primeira taça com o Corinthians, a emoção de alguém que conquistou a Copinha ano passado como protagonista e agora como uma peça fundamental da equipe. Muito feliz, né, podendo tá realizando esse sonho, sendo campeão novamente aqui na Arena, né, que é a nossa torcida perto, não tem nem o que falar. E é muito feliz de estar podendo conquistar mais um título aqui em casa, diante da nossa torcida. E como é que foi a preparação nesses 11 dias? Porque vocês esperavam um Palmeiras diferente, talvez com 3 zagueiros. Como é que foi esse diálogo com o Ramon e o mistério somado à pressão de precisar ganhar um título em casa? A preparação acredito que foi muito boa, né? Porque foram 11 dias, né, parado. A gente ficou um tempinho aí trabalhando muito. E acredito que foi bom pra gente poder tá vindo aqui hoje e conseguir sair campeão. Boa. Esse foi Breno Bidon, pessoal. Boa. Ô Soler, foi rapidinha aí a entrevista do Abel Ferreira. O que aconteceu aí, Soler? Capri, você pergunta A, ele responde bem em um segundo, né? Hoje não tem muito o que falar, não quer muito explicar o técnico Abel Ferreira. Hoje, meias palavras do treinador português. Pô, perdeu e não explicou direito não, hein, Pretz, hein, Quesada? Podia ter explicado melhor aí, porque ficou faltando explicação pra ele aí, hein? Não, eu esperava já, as perguntas foram boas, né? Também, alguém poderia ter perguntado também, o Soler abriu a coletiva, também o seguinte, né, se ele não tá saturado de esquema, se ele não tem mais nenhuma criatividade como treinador do Palmeiras, porque ele repetiu a mesma formação, o mesmo jeito de jogar que não deu certo no primeiro jogo. Perdemos o campeonato do primeiro jogo também por causa dele. Também pelas escolhas dele. Então é o seguinte, tem que saber perder, né? Só dizer o seguinte, os adversários melhoraram também, chegamos a mais uma final. Aí também, sabe, é muita falta de humildade, né? E senso de autocrítica também. Só trazendo uma informação... Oi, Soler. Soler aqui, só trazendo uma informação de agora, porque o Palmeiras não queria liberar este jogador, mas ele estava a fim de sair e agora conversando com ele, né, ele não quer entrar no ar, mas o zagueiro Naves acabou de falar, não, eu vou ficar, fui convencido, quero ficar, quero tocar o projeto, então o Palmeiras, que não queria negociar o Naves, agora tem o ok do jogador para ele permanecer no Alviverde, com isso ele vai voltar a ter mais minutos, né, ele perdeu espaço, principalmente depois da chegada do Mikael, porque o próprio Naves pediu para ir embora. Então agora ele afirmou, né, que vai ficar no Palmeiras, então pode ser que ele recupere mais espaço no elenco alviverde. O Mikael é mais jogador que o Naves também, né? Perdeu espaço porque o Mikael joga. Não é. Ô Capri, o técnico do Palmeiras, ele tem um ego, hein? A gente conhece técnico com ego, né? Dá pra gente citar alguns aí? Grande Luxemburgo, que eu admiro. Felipão. Nossa, quanta gente que tem ego, né?
Zagallo tinha um ego, hein? Que tamanho do ego. Dunga, então, Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. Agora, o Abel é invencível nesse quesito. O tamanho do ego dele, nossa mãe do céu. Ele nunca tá errado, né? Hein, ô Pretzel? Esse cara nunca erra? Não erra nunca? Ele é infalível. Pretzel. E a surpresa hoje foi não ter dado nenhuma patada em nenhum repórter, né? Essa foi uma surpresa. Mas pelo amor de Deus, que infalível é esse, hein? E nem da arbitragem, né? Ele reclamou tanto do árbitro e nem na coletiva ele reclamou da arbitragem. Fala, Fabiane. É que durante a coletiva do Abel, eu consegui entrevistar alguns personagens aqui e eu já mandei pro pessoal colocar no ar. O volante Maicon falou com a gente, voltando de lesão e sendo uma peça utilizada nessa campanha do Corinthians no Campeonato Paulista. Maicon, camisa 7 do Timão, vamos ouvir. Difíceis novamente, temos que dar resultado e colocar o Corinthians sempre onde ele merece, que é lutando por título e ser um campeão. E qual foi o diferencial que você vê nesse elenco? Você que pegou outros elencos também, nesse atual? Cara, eu acho que o elenco foi muito bem montado, acho que as peças são muito boas. Eu já peguei elencos muito bons também, mas eu acho que o diferencial desse ano é quando junta a qualidade técnica, a garra, com a torcida vindo junto, é muito difícil ganhar da gente. A torcida sempre fez o papel deles, né, e a gente nem sempre correspondeu em campo. Então acho que todos merecem, tanto nós que trabalhamos muito pelo título, quanto eles que sofreu com a gente um bom tempo, em alguns anos. E como eu falei, que a gente possa novamente colocar o Corinthians onde ele merece, sempre lutando por título e sendo campeão. Maicon, uma fácil pra você. 2018, lá na casa dos caras, ou aqui na frente da fiel torcida com uma briguinha ali no final, hein? Não, ser campeão. Qualquer lugar, qualquer lugar ser campeão é importante. Cada um tem seu momento especial. 2018 foi muito especial pra mim, talvez o título mais importante da minha carreira, esse muito especial também, depois de 10 meses parado, voltar a jogar e ser coroado com o título junto com o grupo, depois de muito tempo que o clube não ganhava. Então cada um tem sua forma de ser especial, todos vão estar muito bem guardados lá em casa, os títulos, as lembranças e acho que é isso que o jogador precisa, né? Ser reconhecido pelos títulos e é isso que nós buscamos. E Maicon, como é que tá o joelho? Você operou recentemente, você sente dor nos treinamentos, tá 100%, como é que tá? Cara, eu tô muito bem, graças a Deus, mas acho que o jogador de futebol não tem como jogar sem incômodo, sem estar com algum tipo de incômodo no corpo, mas o joelho tá bem, 100%, trabalhando diariamente para ser importante pro clube. Quando o professor precisar, eu tenho que estar à disposição, tenho que estar bem para corresponder à altura. Maicon, como que... Boa, tá aí o Maicon, ouvido pelo Luiz Fabiane, mais um personagem dessa conquista corintiana que passa no microfone Bandeirantes. Corinthians campeão paulista 2025, 1h07, sexta-feira, coisa linda, o torcedor do Timão tá feliz. Isso, Michel Lopes. Sexta-feira o que, Michel? Coisa linda!